Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Bola Verde Bandeirantes.
Brasil, Brasil, É isso aí, estamos chegando para mais uma transmissão esportiva aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Agilizando, deixando tudo legal, tudo redondinho, melhorando o nosso retorno para que a gente faça uma grande transmissão para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Eliminatórias da Copa. Já já a bola rola no Mané Garrincha em Brasília, que está recebendo um grande público. 9h35 é a 13ª rodada das vitórias sul-americanas. O Brasil entra em campo diante da Colômbia. O Brasil, que ocupa nesse momento a 5ª colocação com 18 pontos, encara a seleção colombiana, que ocupa a 4ª colocação com 19. Ou seja, em caso de vitória, o Brasil ultrapassa a seleção colombiana. Pode até terminar na... Mas em caso de derrota, a seleção brasileira pode até terminar essa rodada na 7ª colocação. Lembrando que são 10 seleções que estão na disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Destas 10 seleções, 6 se classificam diretamente para a Copa do Mundo, que será realizada no próximo ano em 3 países, nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E o 7º colocado vai para a repescagem. Então, convenhamos, é bem difícil o Brasil ficar de fora da Copa do Mundo, que jamais ocorreu. É a seleção pentacampeã mundial, mas que segue pressionada. Iniciou as eliminatórias com Fernando Diniz, agora o Brasil é comandado pelo técnico Dorival Júnior. O Brasil, se a gente fizer o recorte nos últimos 4 jogos, não perdeu. Foram 2 vitórias e 2 empates, mas tem uma sequência bastante complicada. Hoje é a Colômbia e na próxima terça-feira jogando na Argentina contra a seleção argentina. Vamos juntos para você ligado no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe, pelos demais aplicativos Band Play, TuneIn, Band Rádios, enfim, uma infinidade de opções para você acompanhar o nosso futebol da Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira de seleção brasileira, hoje dia 20 de março. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol, colou, ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo no futebol aqui da Rádio Bandeirantes. Eltimastro e Carlos Batista, que entra em campo mais uma vez para levar a emoção do futebol. Hoje com o Brasil em campo, já 9h45 diante da seleção da Colômbia. Brasília, 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas. É o Brasil de Vinícius Júnior, de Rafinha, de Rodrigo, de Companhia Limitada. Vai para cima da seleção colombiana de James Rodrigues. E ele vem chegando para trazer as últimas informações das equipes das seleções que já entram em campo com as últimas informações do Brasil. No microfone forte, de muita potência e credibilidade do Rádio Esportivo do Brasil, a marca, a tradição da Rádio Bandeirantes. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande abraço para você e o destaque do Brasil, Vladimir. Oi, Bolis, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado nessa jornada esportiva Bandeirantes. Pois é, seleção brasileira que vem em baixa nas eliminatórias, né? Foram 2 empates nas últimas partidas contra Venezuela e Uruguai. Você disse aí, está na 5ª posição com 18 pontos, metade dos 36 disputados até aqui na competição. Mas a margem é muito grande, né? Quase todo mundo vai para a Copa, independente da classificação. O Brasil não corre risco nesse sentido, mas tem pressão.
Já havia para cima do Fernando Diniz, já há para cima do Dorival Júnior em caso de tropeços nessas duas partidas difíceis, hoje contra a Colômbia e na terça-feira contra a Argentina. Não tem Neymar, que havia sido escalado, convocado pelo técnico Dorival Júnior, se contundiu, tá fora. A grande esperança fica para Rafinha e Vini Júnior, jogadores que brilham no futebol espanhol, mas que ainda não brilham tanto assim com a camisa da seleção brasileira. Boles. É o Brasil já em campo diante da Colômbia, e como chega a seleção colombiana para encarar o Brasil, Vladimir? Também não vem de um bom retrospecto o time comandado pelo Néstor Lorenzo. São 2 derrotas consecutivas nas últimas 2 partidas contra Uruguai e Equador, mas está uma posição acima do Brasil, ocupa nesse momento a 4ª colocação. Tem no time titular jogadores conhecidos do torcedor brasileiro. Tem Arias, Richard Rios e Rames Rodrigues, além de Luiz Dias, estrela do Liverpool da Inglaterra. É o time forte que vem buscar pontos em Brasília. Brasília, Mané Garrincha, 9h45, a bola rola e você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, pelo FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado para comentar Brasil e Colômbia, hoje com o comentarista Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece no rescate. Alô, Gleger Zorzinho, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Já o Gleger tá ali dando autógrafos, já Gleger Zorzinho estará comentando a partida do Brasil contra a Colômbia. Partida esta programada para as 9h45 em Brasília, pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes, o meu amigo Edu Pinheiro vem chegando na área, trazendo as informações do mundo da bola. Fala, Eduzaço, um grande e forte abraço, boa noite, Edu. Boa noite, meu grande amigo Boris, meu grande amigo Vladimir, meu grande amigo Gleger. Vamos nosso em dia com a bola. Ai, gol do Paraguai, hein? Gol do Paraguai, Paraguai 1, Chile 0, e nesse momento o Paraguai ultrapassa o Brasil. Vamos com o dia com a bola? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, olha, Paraguai 1, Chile 0, hoje ali Brasil e Colômbia vai ter 22h30, Mori, começa Peru e Bolívia. Amanhã, 18 horas, Equador e Venezuela, 20h30, Uruguai e Argentina. Lembrando que terça, 21 horas, tem Argentina e Brasil. Ó, é o seguinte, os 6 primeiros vão pra Copa, como é longa a Sul-Americana, não, turno e retorno, credo. Primeiro Argentina com 25 e segundo Uruguai, 20. O Paraguai fez um gol, é o terceiro colocado com 20. Em quarto, Equador com 19. Em quinto, Colômbia, 19. Em sexto, Brasil com 18. Disse bem o Boris, se o Brasil vencer, ultrapassa a própria Colômbia e pode também ultrapassar o Equador, dependendo aí. Em sétimo, a Bolívia com 18. Aliás, com 13, perdão. O que acontece? Hoje estariam na Copa Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia e Brasil. E a Bolívia iria para uma repescagem contra outro representante de um continente que ainda não está definido. Não deu tempo de definir ainda, tá? Essa é a Sul-Americana. Bom, é o seguinte, aproveitando aqui, a Federação Paulista definiu hoje a semifinal da Série A2. Domingo, 11 horas, Taubaté e Primavera. 18 horas, Ituano e Capivariano em Itu. No dia 29, no outro sábado, os jogos da volta, e vamos conhecer dia 29 os 2 clubes que sobem para o Paulistão. Lembrando que o Capivariano, a última vez que esteve no Paulistão foi em 2016. O Ituano foi rebaixado ano passado. O Taubaté não disputa Paulistão desde 1984. E o Primavera, grande chance, grande campanha, nunca disputou Paulistão. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Bandeirantes. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol.
Ação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. De 2020 para cá, o Avante aumentou o número de vereadoras em 60%. O número de vice-prefeitas subiu 16%. E o número de prefeitas eleitas avançou em 50%. As mulheres também já sabem. Na dúvida entre direita e esquerda, melhor mesmo é seguir em frente. Seguir avante. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de voltar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascredi.com.br. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo. O Republicanos é hoje um dos maiores partidos do Brasil. Elegemos em 2022 o governador do maior estado do país, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. E agora chegamos à presidência da Câmara com o deputado federal Hugo Mota. Vamos juntos construir grupos fortes nos estados para ampliar ainda mais nossas bancadas de deputados. Venha com a gente, filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Paulinho da Força, deputado federal e presidente do Solidariedade. A polarização divide famílias, trava um país e impede o progresso. Mas com a vitória do Centro Democrático nas eleições de 24, o povo deu o recado. É possível fazer diferente. E foi colocando o povo no centro de tudo que conquistamos vitórias históricas para os trabalhadores. No Solidariedade, o povo está no centro das decisões, das prioridades e do futuro. Se você também acredita nesse caminho, venha para o Solidariedade, o partido que coloca você no centro de tudo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. De 2020 para cá, o Avante aumentou o número de vereadoras em 60%. O número de vice-prefeitas subiu 16%.
E o número de prefeitas eleitas avançou em 50%. As mulheres também já sabem. Na dúvida entre direita e esquerda, melhor mesmo é seguir em frente. Seguir avante. Leandro Boles. Tá registrado. Estamos juntos no futebol da Rádio Bandeirantes. O Mané Garrincha recebendo um grande público. As cadeiras são na cor vermelha, mas hoje ganha outra cor. A cor amarela, a cor da camisa. Forte, potente, pentacampeã mundial do Brasil. E a seleção colombiana também, né? Tem o seu uniforme principal amarelo. Hoje não jogará de amarelo, jogará de preto. Mas o estádio realmente hoje no amarelo, a cor predominante. Gleger Zorzinho, agora sim, o olhar técnico da Bandeirantes. Ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. E agora chega com o seu destaque. Fala, Gleger, grande abraço, boa noite. Tudo bem, né, Boles? Um abraço para você, boa noite. Boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Boles, a expectativa, né, sempre, não só minha, como de todo o povo brasileiro, é de que a seleção volte a ser forte, né? Volte a se impor, a pôr medo no time adversário, como sempre foi. A gente vê o Mané Garrincha aí lindo, maravilhoso, né? Não poderia ser melhor. O povo lá de Brasília, o povo lá do centro-oeste do país, sem dúvida nenhuma, comparecendo, torcendo, né? A gente vê aí a galera levando o posto do Neymar, que é o grande ídolo até hoje, não pôde, foi convocado, mas não pôde estar por uma contusão, né? Acabou sendo cortado, mas a expectativa é que sempre o Neymar possa voltar e voltar bem ao Brasil. Agora, eu quero ver, principalmente nesse jogo de hoje, que é um jogo contra uma boa equipe, uma boa seleção, que está fazendo uma ótima eliminatória, a equipe da Colômbia, um time se impondo dentro de campo. Vini Júnior, Rodrigo, né? Todos esses jogadores que são referências nos seus clubes, que passam a ser também na seleção brasileira. O próprio Rafinha, que para mim é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. Então, tem que se impor, tem que jogar para cima, tem que fazer prevalecer o apoio do torcedor, fazer o mando de campo no seu país, né? E a gente sabe que se pegar o time da Colômbia e o time do Brasil, individualmente falando, o Brasil é infinitamente superior agora. Quando a bola rola, tem que se impor. Tem que colocar a bola no chão, tem que ter personalidade, tem que partir para cima. E vou repetir, fazer o que esses jogadores fazem nos seus clubes. Precisa fazer também na seleção brasileira. E eu vou ficar de olho, sabe em quem, ô Boles? Quem? No Alisson, o goleiro. Que para mim é bom goleiro, né? Fez esses dias para trás aí, fez um belíssimo jogo pelo Liverpool, mas ele precisa fazer isso na seleção. Precisa jogar bem vestindo a camisa da seleção brasileira. Então eu vou ficar de olho no Alisson, viu, Boles? Ele que é titular, o Alisson está com 32 anos e atualmente não, já há algum tempo joga no Liverpool e recentemente completou 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Vamos escalar os times, né, Vlad? Isso, e foi homenageado, né? O Alisson foi homenageado há pouco com uma camisa comemorativa pelas 100 convocações, na verdade contra o Paraguai, foi a 100ª convocação dele, essa agora foi a 101ª, recebeu uma camisa, uma homenagem por parte aí do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Brasil que depois deste jogo tem mais 5 compromissos. As eliminatórias sul-americanas vão terminar no mês de setembro. Repito, são 10 seleções que disputam as eliminatórias sul-americanas. E apesar do aumento do número de seleções na Copa do Mundo do próximo ano, de 32 para 48, o regulamento das eliminatórias sul-americanas ele foi mantido. Então, consequentemente, só aumentou o número, né? Normalmente eram 4 seleções que iriam diretamente e o 5º colocado para a repescagem. Agora 6 seleções vão diretamente para a Copa e o 7º colocado vai para a repescagem. Os times já pintam no gramado do Mané Garrincha em Brasília. Então chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Com seu uniforme tradicional, camisa amarela, calção na cor azul, o Brasil entra em campo neste momento no Mané Garrincha. O time está escalado pelo técnico Dorival Júnior com Alisson, é o goleiro 1. 2 para Wanderson. 4, capitão do time Marquinhos. 3, Gabriel Magalhães. Meia dúzia, Guilherme Arana.
5 para Bruno Guimarães, 8 Gerson e daí pra frente só atacante. 11 para Rafinha, 10 Rodrigo, 7 Vinícius Júnior e 9 para João Pedro. Repeteco do Brasil de Dorival Júnior escalado com Alisson 1, Wanderson 2, 4 Marquinhos, 3 Gabriel Magalhães, meia dúzia Guilherme Arana. 5 para Bruno Guimarães, 8 Gerson, 11 Rafinha, 10 Rodrigo, 7 Vini Júnior e 9 para João Pedro. No banco, Dorival Júnior tem à disposição Bento, 12, Lucas Perry, 23, ambos goleiros, além do Wesley com a 13, Murilo, 14, Léo Ortiz, 15, Alexandro, 16, Joelinton, 17, André, 18, Hendrick, 19, Savinho, 20, Matheus Cunha, 21 e Estevão, 22. Seleção da Colômbia, escalada por Nestor Lorenzo com Vargas, é o goleiro 12, Munhoz, 21, Sánchez, 23, Lucumi, 3, Mojica, 17, Lerma, 16, Richard Rios, meia dúzia, Arias, 11, Rames Rodrigues, 10, 9 Córdoba, 7 Luiz Dias. Repeteco do time colombiano, com Vargas, 12, Munhoz, 21, Sánchez, 23, Lucumi, 3, Mojica, 17, Lerma, 16, Richard Rios, meia dúzia, Arias, 11, Rames Rodrigues, 10, Córdoba, 9, Luiz Dias, 7. No banco de reservas, Ospina com a 1, Álvaro Monteiro, 22, Santiago Arias, 4, Carlos Costa, 2, Mina, 13, Christian Borra, 18, Castanho, 5, Juan Portilla, 15, Carrascal, 8, Juanfer Quinteiro, 20, Inestrosa, 14 e Borré, 19. Arbitragem do jogo. Hoje o quinteto é todo venezuelano. Apita Alex Herrera, o assistente 1 é o Jorge Urrego, assistente 2, Túlio Moreno, quarto árbitro Ángel Arteaga e no VAR estará Juan Soto. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Estava falando agora há pouco da personalidade, né, de se impor jogando no Brasil. Aliás, vestir a camisa da seleção brasileira, o cara tem que ser sempre a referência, tem que sempre ser um cara que faz a diferença, principalmente em jogos como esse. Um jogo pesado, importante. O Brasil tem tudo para vencer a Colômbia, né, mas vai enfrentar um bom time, né? A gente espera que o James Rodrigues seja aquele mesmo James Rodrigues do São Paulo, né? Não o James Rodrigues quando veste a camisa da seleção colombiana, que sempre faz a diferença. Mas eu tô com uma expectativa boa, positiva. Eu acho que essa atmosfera do Mané Garrincha, casa cheia, todo mundo empurrando o time do Brasil, a gente possa ver um time mais agressivo. O que falta para a seleção brasileira é a agressividade. Em alguns momentos da eliminatória a gente percebeu um time que fica, toca de lado, toca pra cá, sem objetividade. Então eu quero ver esse time objetivo. Quero ver um Vini Júnior partindo pra cima, quero ver um Rodrigo partindo pra cima, quero ver o Rafinha fazendo a diferença, o Gerson encostando ali pra fazer, como faz no Flamengo. Então é isso que eu espero ver. Os jogadores fazendo tudo aquilo que faz vestindo a camisa dos clubes. Então, Leandro Bolles, a expectativa é boa, expectativa de vitória, mas eu vou repetir, esse time da Colômbia é um bom time, individualmente falando, de bons jogadores, e que o Brasil tem que estar muito atento. Mas no aspecto técnico, o Brasil é muito mais time, Leandro.
O Gleger, eu gostaria de ouvi-lo também em relação ao Dorival Júnior. Antes de entrarmos no ar, estávamos acompanhando o Esporte em Debate na rede com o Pretzel, também o Capriotti e o Capelanes, e além do Quesada, e eles diziam sobre a pressão em Dorival Júnior, até chegaram a palpitar aí, caso o Brasil conquiste 1 ponto nesses 2 jogos contra a Colômbia e a Argentina, ele não permaneceria no comando técnico da seleção brasileira. Como é que você vê essa situação envolvendo o Dorival Júnior no momento em que o quinto sinal marca 9h45, Gleguer? Eu sou totalmente contra ficar trocando toda hora de treinador. Dorival é um baita de um treinador, já mostrou isso. E a gente sabe a dificuldade que é o cara trabalhar na seleção brasileira, a pressão que é, né? Eu acho que ele é muito competente, eu acho que ele tem condição de levar o Brasil à Copa do Mundo. Eu acho que se deixarem o Dorival trabalhar, derem tempo de trabalho, tem tudo para fazer um grande trabalho. Agora, não dá para ficar trocando toda hora. A gente sabe, a seleção é a mesma, por exemplo, do Fernando Diniz. Mudou uma peça ou outra. São os mesmos jogadores. É por isso que a todo momento, desde o primeiro comentário até agora, eu estou dizendo, esses caras precisam jogar, esses caras precisam se impor, esses caras precisam vestir a camisa da seleção. Sabe por quê, Bolis? Porque tem muito jogador aí vestindo a camisa da seleção brasileira, que o Vini Júnior, que já foi eleito o melhor do mundo, o Rodrigo, são jogadores de muita, o Rafinha, né? O próprio Gerson, são jogadores que se impor, se realmente tiver concentrado e interesse para o jogo da vitória, não dá para contestar o Dorival. Se você pegar a convocação da seleção brasileira, 90% do brasileiro chamaria esses jogadores. Agora, eles precisam se impor. Não dá para dizer, claro, pouco tempo de trabalho, né, de organização, de você montar um esquema que você possa, por exemplo, encarar a Colômbia e conquistar um bom resultado, é pouco tempo. Mas a gente sabe também que às vezes a seleção brasileira é muito na vontade, é muito na qualidade técnica. Então, mesmo eu acredito que com resultados, e eu não acho que isso aconteça, de 1 ponto em 2 jogos, eu acho que o Dorival continua assim no cargo. Vamos para o jogo, Brasil e Colômbia, tudo pronto em Brasília, o Brasil com seu uniforme tradicionalíssimo, essa camisa pesada, amarelinha, de tanta tradição, de grandes craques, o calção é azul, a meia branca, e a Colômbia com uniforme preto com uma faixa ali laranja. O árbitro vai autorizar Alex Herrera, árbitro da Venezuela, Vinícius Júnior no centro do gramado. À direita o Brasil, à esquerda o time da Colômbia. A bola vai rolar pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Apita o árbitro. Bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor. É aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos juntos, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Hoje com o Brasil em campo diante da Colômbia. Já desce a seleção brasileira com Guilherme Arana, ele empurra por dentro para Bruno Guimarães. Tenta o primeiro ataque, o Brasil, Rafinha de primeira para Vinícius Júnior. Girou para cima da marcação, pedalou, rolou na ponta, o passe foi forte por Arana. A bola acabou saindo em lateral para a seleção da Colômbia bater. Colômbia de James Rodrigues, de jogadores conhecidos. Richard Rios, atualmente no Palmeiras, mas passou pelo Guarani. Tem o John Arias do Fluminense. Enfim, é um time bastante conhecido aqui dos torcedores do Brasil. Vem para a cobrança do lateral, o time da Colômbia com o Munhoz. Levanta para o campo de ataque para Córdoba. Corta Gabriel Magalhães, a bola sobra para Arana. Vacilou, acabou perdendo. James Rodrigues perdeu a bola também. Rafinha brigou, última tocar na bola foi o colombiano. A bola saiu. Lateral em decisão da arbitragem. Mas o árbitro confirma a lateral que o Brasil já cobrou. Gabriel Magalhães empurra por dentro com o Gerson. Tenta uma marcação um pouco mais alta a seleção da Colômbia. Bola para Gerson, ele recolheu, o domínio está jogando muito. A bola o Gerson, pé canhoto na bola. O Flamengo está tentando uma renovação de contrato com o Gerson, vai ter um salário de Premier League. Bola para Rafinha, a primeira dele empurrou, boa bola para Arana no fundo, prepara o cruzamento por baixo, para a boca do gol, tira a defesa, olha o rebate do Brasil, afasta de qualquer maneira o Sanches, na sequência a falta de ataque. Falta no Vinícius Júnior, foi a primeira chance do Brasil, Vladimir. Uma descida do Arana, né? Pela esquerda, sempre muito perigoso, ele cruzou. O Rafinha não alcançou, corte parcial. Depois o próprio Vini Júnior, na tentativa de roubar a bola do Arias, cometeu a falta de ataque do brasileiro. O jogo começa quente em Brasília, eliminatórias da Copa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais do site rochaautopeças.com.br e veja como falar com uma loja mais próxima de você.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa e interage conosco na nossa arquibancada virtual. E não esqueça, deixe o seu like e ainda compartilha o link no nosso canal no YouTube, nos grupos de WhatsApp. Afinal de contas, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Levanta a bola, programa de ataque, o goleiro Vargas. Vacilo defensivo do Brasil, quase o Córdoba chega na frente na proteção do Gabriel Magalhães. O Marquinhos, capitão do Brasil, recobra o goleiro Alisson. Jogando todo de verde. Deixou curtinho de novo para Marquinhos. Faz a saída de bola o time do Brasil. Marquinhos do PSG tem 30 anos. Deixou bem na fogueira ali para o Gerson. Já tem a marcação, pressão para cima dele. Gerson trabalha bem a bola. Volta para Gabriel Magalhães, que atua no Arsenal. Recua de novo para Alisson. Alisson por dentro para Bruno Guimarães. Os três que acabaram de tocar da bola, todos atuam na Inglaterra. Rafinha quem domina para o Brasil. Soltou no comando. Boa bola para Vinícius Júnior. Recebeu, dominou a entrada na grande área. Botou na frente e caiu. É pênalti! É pênalti para o Brasil. Foi derrubado o Vinícius Júnior e o árbitro marcou, Vladimir. Não teve muita convicção o árbitro, mas marcou sim a falta. Foi cometida para cima do Vinícius Júnior na base da velocidade. Ele avançou para dentro da área. O zagueiro da Colômbia chegou forte. Derrubou o atacante brasileiro. Claro, tem revisão do VAR, mas no campo foi marcado pênalti para a seleção brasileira. Na bola enfiada pelo Rafinha, na velocidade do Vinícius Júnior. Ele perdeu um pouquinho de ângulo, aí partiu para cima e foi derrubado. Lance polêmico, o lance está sendo checado. Os jogadores colombianos reclamam. E para você, Gleger? Pênalti claro. Pode revisar quanto quiser. O Vini é tocado, né? Faz uma belíssima jogada. Ganhou a frente do jogador ali, foi tocado, ó. A gente tem a imagem agora. Para mim, pênalti claríssimo, né? Não tem nem o que revisar. Belíssima jogada, belíssima enfiada de bola. E se o jogador não tem ali o calço ali, eu iria dentro do gol. Para mim, pênalti. Estava no lance o Munhoz, lateral direito do time da Colômbia, ele que atua no Crystal Palace. Rafinha já pegou a bola, é o cobrador oficial de pênaltis do Brasil. Aliás, dos jogadores que estão em campo, é o artilheiro do Brasil. Tem 10 gols, pode marcar o 11º. Pênalti em princípio está confirmado. Rafinha vem pra bola. Vargas no centro do gol. Tem uma grande chance o Brasil para abrir o placar no comecinho do jogo. Pênalti confirmado. Risca frontal da grande área. Rafinha em ótima fase no Barcelona. Preparado, concentrado, olha fixo pra bola. Tem pênalti a seleção do Brasil. Vamos chegar a quase 5 minutos. Rafinha respira 1, 2, 3 vezes. Autorizado, vem pra cobrança. Vem pra bola. Rafinha, pé esquerdo nela, Rafinha, correu, bateu e é gol! Gol do Brasil! Rafinha tem a 11 estampada na camisa, com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço, bola para um lado, goleiro para o outro lado, vibra e comemora a Rafinha. É gol do Brasil em Brasília. Rafinha cobrando o pênalti, 11º gol dele com a camisa da seleção brasileira. Cobrou bem, canhotinha na bola, bola de um lado, goleiro do outro lado, o Brasil sai na frente. Rafinha, 5 minutos de bola rolando, o primeiro tempo tá registrado em Brasília. Rafinha cobrando o pênalti, Brasil 1. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede. É gol do Brasil, 0 para a Colômbia. Vargas não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Cantarino. Ele que tem brilhado muito com a camisa do Barcelona e com a ausência do Neymar, assumiu ao lado do Vini Júnior o cargo de protagonistas, né, desta seleção brasileira. É o batedor oficial e com muita qualidade deslocou o goleiro Vargas. Pulou no canto esquerdo, ele mandou a bola na direita. Festa da torcida brasileira. Tá na frente o Brasil, 1-0. 1-0 para a seleção do Brasil. Vem de novo o Brasil com João Pedro. Recolheu, dominou, partiu para cima da marcação. Tocou mal, tocou nas costas do Arana, a bola saiu. Lateral para a seleção da Colômbia e o Brasil sai na frente. O Vladimir já falou. Fala, Gleger. Sai na frente. Pênalti claro, né? Belíssima a cobrança do Rafinha, muita personalidade. E uma coisa que eu percebo no Brasil agora, depois do gol, é que mantém linha alta, pressionando, marcando a saída de bola da Colômbia. É esse futebol que o brasileiro quer ver. Gostei do início da seleção brasileira.
1-0 para a seleção do Brasil. Vive uma grande fase o Rafinha. O Barcelona, só nesta temporada, 24-25, são 42 jogos e 27 gols. Vem o Brasil de novo, o Gerson bota na frente, Richard Rios. Comete a falta, o time colombiano parece pilhado, os jogadores se cercam, nervosos, o árbitro da partida, pela falta do Richard Rios, acho que clara, por trás em cima do Gerson, Vladimir. Na verdade, não há tanto reclamação com relação à falta, mas eles queriam uma falta anterior pró-Colômbia, né? Que o árbitro não teria dado, por isso essa reclamação assintosa por parte dos jogadores da Colômbia. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. 2 lojas em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. 8 minutos, primeiro tempo em Brasília, placar de 1-0 para a seleção do Brasil, que trabalha a bola no campo defensivo com o Wanderson. Wanderson foi revelado aqui na região pelo Rio Branco, depois foi cedo ainda para o Grêmio, e do Grêmio acabou se transferindo para o futebol da Europa, joga no Monaco atualmente, e ele quem recebe vira ponta, cruzamento para a boca do gol, Vini Júnior fechou, saiu do gol, Vargas! O Vini foi pra dentro do gol, mas o Vargas conseguiu a interceptação e ficar com ela, Vladimir. A bola acabou ricocheteando ali na zaga da Colômbia e facilitou a vida do goleiro Vargas, né? Mas estava lá pronto o Vini Júnior para mandar a bola pro gol. Vai subindo na classificação a seleção brasileira agora com 21 pontos. Na terça tem a Argentina, 9 da noite no Monumental de Núñez. Brasil que tem uma série de jogadores pendurados, já o Vladimir confirma. Lançamento para o Luiz Dias, sobe lá atrás, afasta Marquinhos. Wanderson controla a bola na margem do campo, soltou curtinho para João Pedro, saindo da área. Empurra na ponta para Rodrigo, primeira participação dele, Rodrigo para João Pedro, recolheu, dominou, protegeu, caiu, se levantou, falta. O árbitro marcou a falta agora do Morrica. Para cima do João Pedro, atacante do Brighton, o jogo está parado em Brasília, é um jogo muito faltoso. O Rafinha tá no Barcelona ainda, né? Rafinha tá. Tá, né? Porque eu falei alguma coisa? Não, aqui estão falando aí que tá em outro time, mas é Barcelona. Se tivesse nesse time aí, esse time estaria bem demais. Com certeza. Aliás, Rafinha tá jogando muita bola. Estão dizendo aí que ele pode até, ô Gleger, disputar a bola de ouro lá, o prêmio de melhor jogador da FIFA. Eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, né? Mas que ele tá jogando bem, tá jogando. Calma, muita calma nessa hora. Ele é bom jogador. Né? Para mim agora começa a criar um pouco mais de corpo, né? Ele, principalmente na seleção brasileira. No Barcelona ele é o cara sem dúvida nenhuma. Mas vamos com calma, né, gente? Calma aí, calma. É bom jogador, tá no caminho certo, mas é muito cedo para falar em melhor do mundo. Rafinha, quem domina pelo setor esquerdo, ficou caído o jogador da Colômbia. Uma disputa de bola, o time colombiano segue reclamando com o árbitro. Ele não marcou a falta, mas como jogador colombiano é o Richard Rios. Levou, na verdade, uma mãozada no rosto do Guilherme Arana. De fato pegou, mas segundo o árbitro não houve a falta, mas como o Richard Rios caiu, o outro vai lá conferir a situação do jogador que atua no Palmeiras. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 10 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. Eliminatórias da Copa do Mundo, 13ª rodada em Brasília, no Mané Garrincha. 1 para a seleção do Brasil, gol de Rafinha cobrando pênalti em cima do Vinícius Júnior. 0 para a Colômbia, Edu Pinheiro. Sim, Boris, acabou agora acabou em Assunção, Paraguai 1, Chile 0. Brasil com esse gol dá um salto de qualidade. Somos o segundo colocado, por enquanto com 21 pontos. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Amanhã tem esporte da Rádio Bandeirantes com nossa área 11h30, com esporte em debate às 17 horas. E agora tem um chutão do Wanderson para ninguém nas mãos do goleiro Vargas. Vargas, de 36 anos, ele que atua no Atlas do México. Sérgio curtinho para Lucumi. Pé esquerdo na bola, tentou o lançamento para Luiz Dias. Sobre atrás, afasta Wanderson. Evita a saída da bola no círculo central, pertinho ali da risca no meio campo. Gerson para Bruno Guimarães. Falta. O quadro não deu agora do Richard Rios. Chegou um pouquinho mais forte, deu uma cutucada ali para cima do Bruno Guimarães, que caiu, reclama de falta imediatamente com o árbitro. Ele mandou seguir. Bola recuada de novo o goleiro Vargas, pé esquerdo na bola, levanta para Córdoba. Chega Marquinhos, acaba segurando o Córdoba um pouco depois da risca no meio campo. O jogo tá parado, o jogo tá pegado. É falta para a seleção colombiana bater. A Colômbia que ocupa no ranking da FIFA 12ª colocação, ou seja, das seleções da América do Sul, é a 3ª melhor colocada. A Argentina hoje lidera o ranking da FIFA. O Brasil ocupa a 5ª colocação e a Colômbia a 12ª colocação.
Falou, chamou, Gleger. Deixa eu mandar um grande abraço aqui. Tô recebendo aqui na minha casa o pessoal aqui da APEPAR, o meu cunhado Sérgio Poletti e o Wesley, são pescadores profissionais, estão aqui num evento em São Paulo, estão ficando aqui na minha casa. Então um abraço a todos da APEPAR. A APEPAR é uma associação de pesca lá de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Ó, o pessoal do YouTube tá vendo a camisa aqui, eu tô com a camisa da APEPAR, presente do meu cunhado Sérgio Poletti, pescador profissional os dois. E estão aqui, viu, Boles? Ligado aqui na Bandeirantes. Opa, um grande abraço pra eles. Eles são pescadores de verdade, outros aí... Eu também. Falei de nome de ninguém, filho? Pô, os caras ficam falando, os peixes que eu pego, tudo é do Tavares, é na peixaria. Tavares, que conversa do é Zé, essa? Do Barroso, tem também do Paradão. Hoje eu me tornei membro da APEPAR. Boa. Aqui bola pro time do Brasil com Vinícius Júnior. Ele empurra na ponta para Arana, Arana parou, prendeu o olho, pensou para Bruno Guimarães, em cima da Wanderson lá pela direita. O lançamento sai, encontra Rodrigo livre pelo setor direito, avança para a seleção do Brasil. Entrada na grande área, carregou o jogador Rodrigo, pedalou pé direito, bateu cruzado, a bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Brasil amplia, Vladimir. Foi a linha de fundo, o Rodrigo e chutou, na verdade, né? Não foi cruzamento, não, foi um chute cruzado. A bola passou ali em frente ao goleiro Vargas, ninguém do Brasil para aproveitar. É apenas tiro de meta, Colômbia. E esse tipo de jogada ele cansa de fazer no futebol espanhol, com a camisa do Real Madrid, também na Liga dos Campeões da Europa. Desktop é a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Rames Rodrigues livre pelo setor direito, empurrou para John Arias. Passou na ponta Munhoz, tentou o cruzamento, fez a inversão para ninguém, John Arias. Ele insistiu lá do outro lado, tentou pegar, evitou a saída do Monrica, tá valendo ou não? O árbitro marcou a saída da bola. Bola acabou saindo, é lateral para a seleção do Brasil bater. Quem o John Arias tentou, hein? Absolutamente ninguém. Ele tinha duas opções, o Córdoba, próprio Rames Rodrigues, além do Luiz Dias, seriam três opções. Acabou saindo errado o cruzamento do John Arias, atacante do Fluminense, é só lateral para o Brasil bater. Vamos chegar já 15 minutos deste primeiro tempo. Você ligado pelo FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Wanderson vem para a cobrança do lateral. É marcado o time do Brasil, por isso ele levanta para João Pedro, tocou de cabeça, deixou para Vinícius Júnior, para Rodrigo para João Pedro, no pivô tem Vinícius Júnior por dentro, tocou para ele, boa, a bola se mandou, Guilherme Arana pelo setor esquerdo, vem o ponte do Brasil, Vinícius Júnior fez o cruzamento para Rafinha, tira a defesa, rebote, volta para o Brasil, Bruno Guimarães, recolheu, dominou, cercado, marcado pelo Richard Rios, ainda Bruno Guimarães, vacilou e perdeu, na sequência fez a falta, e vai receber cartão, Bruno Guimarães estava pendurado, né, Vlad? Tava assim pendurado, Bruno Guimarães, acaba tomando o segundo amarelo, tá fora do próximo jogo contra a Argentina. Além deles, né, pendurados em campo, Gabriel Magalhães, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. E no banco, o André e o Matheus Cunha. Atingiu com o joelho, a coxa posterior da coxa direita do John Arias, a famosa Paulistinha, e por isso recebeu o cartão o Bruno Guimarães, volante que atua no Newcastle. Ele que tem 27 anos, foi revelado pelo Atlético Paranaense. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Sanches cobra a falta, empurra para Lucumi. Pé esquerdo na bola, devolve na zaga central para Sanches. Aperta o Brasil com Vinícius Júnior, 1-0 para a seleção brasileira. Abertura pela direita para Munhoz. Munhoz para John Arias. Chega na caça, na marcação. Guilherme Arana protegeu, soltou para o capitão Rames Rodrigues. Pisou na bola, conseguiu o toque. Para Arias para Richard Rios. Tem ladrão para cima dele, ninguém avisou, tocou mal. Recupera a seleção do Brasil, bola para Rodrigo. Sai costurando, driblando, escapou, limpou, fintou. Aí encarou 3 e perdeu. Rames Rodrigues recupera a posse e leva lá para a seleção da Colômbia. Procura alguém no comando, tem John Arias aberto pela direita, fugiu lá dentro o Córdoba, prendeu, segurou, vem cruzamento na área para Luiz Dias, tentou domínio, a bola passou, estava incompleto o impedimento Luiz Dias, ele acabou não dominando, a bola acabou saindo, o árbitro pode optar por marcar o tiro de meta ou o impedimento. E os dois jogadores do Brasil conversam, aqui o Rames Rodrigues pegou a bola livre ali, né, Vlad? Não pode deixar. E roubou do Rodrigo, que tentou avançar sozinho, né, contra 3 jogadores. É que não apareceu nenhuma opção ali pro Rames, por isso o passe pro Luiz Dias foi errado e o impedimento ainda foi marcado. Rames Rodrigues, que já está com 33 anos, atualmente joga no León do México.
pela seleção colombiana. São 113 jogos, 30 gols. 2014 ele arrebentou na Copa em Gleguer. E a gente percebe, eu percebi aqui o Gerson e depois o Dorival também satisfeito com o Bruno Guimarães. Estava mal posicionado nesse lance e em alguns momentos, se deixar flutuar, a gente sabe da característica, até porque jogou no Guarani, joga no Palmeiras o Richard Rios. É um jogador que chega, é um jogador que é um volante de marcação, mas ele encosta, ele chega, ele usa o corredor. Tem que ficar atento, o Bruno Guimarães deu uma vacilada nesse lance aí. Olha, agora uma queda do João Pedro, ele bate violentamente a parte de trás ali, na altura do Cox, contra o gramado, uma disputa de bola com um jogador da Colômbia, o árbitro imediatamente autorizou o atendimento médico, mas felizmente ele já vai se levantando, Vladir. Na Colômbia chama-se Cama del Gato, esse lance aí, né? O João Seria Pedro. Gatito? Depende da região da Colômbia, né? Foi o Mojica. Acabou caindo de mau jeito ali o João Pedro, mas felizmente já tá se levantando, tá tudo ok com o atacante brasileiro. João Pedro, uma das novidades no time do Dorival Júnior, não é a primeira vez, tá fazendo o seu terceiro jogo com a camisa verde e amarela e buscando ainda o seu primeiro gol. Ele que hoje está com o corte de cabelo, com estilo de cabelo igual do Rafinha. Como houve a necessidade do atendimento médico, está saindo ali o João Pedro, mas o árbitro não marcou a falta, vai dar bola ao chão. O Brasil vai se defender porque a Colômbia vai ter a bola. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Lucumi tentou a bola esticada para John Manes, afasta a zaga do Brasil com Arana. A sobra de bola fica para a seleção colombiana. Rames Rodrigues domina pela meia direita, ele empurra por dentro, deixa o curtinho para Lerna. Dominou, ajeitou, ameaçou, bater, bergou, prefere o passe curtinho. Desta vez todinho no campo de ataque a seleção da Colômbia. Mojica recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, abrindo a ponta para Luiz Dias. Atacante perigoso, atua no Liverpool. Ele é reserva atualmente no Liverpool, mas é um jogador importante. Ele volta a bola para Sanches. Recolhe, domina de novo para Lucumi. Com isso, o time do Brasil aperta com João Pedro e o Lucumi recua para o goleiro Vargas. 19 primeiro tempo, 1-0 para o Brasil, gol marcado pelo Rafinha. E só. Depois teve aquele lance ali do Rodrigo. O Brasil que segue apertando a saída de bola da Colômbia. Consegue sair lá de trás o Lerna. Lerna fez o passe para Lucumi, segue apertando o Vinícius Júnior, de novo para Lerna com a saída de 3. Entre os dois zagueiros se apresenta o volante. Bola para Sanches, experiente jogador. Meteu o lançamento para Córdoba, Alisson não foi. Córdoba vai receber no fundo, bateu cruzado para a boca do gol, bola perigosa. Na área, Rames Rodrigues de primeira, ele bate, a bola desviada, vai embora pela linha de fundo. Um vacilo defensivo do Brasil, quase a Colômbia empata o jogo com Rames Rodrigues. Já cobrou. Mas não valeu. Não cobrou. Cobrou, mas não valeu a cobrança do escanteio. Tem que esperar a autorização, né? Mas é bobeira ali o Brasil. Permitiu espaço ao ataque da Colômbia. Saída de bola, o Rames vai cobrar o escanteio. Vem pra cobrança, Rames Rodrigues. O árbitro ainda não autorizou, agora sim autoriza. Primeiro escanteio pra Colômbia no jogo, 1-0 para a seleção do Brasil. 20 minutos, primeiro tempo em Brasília. Rames Rodrigues, autorizado. Vem pra cobrança, aproveita de novo pra ajeitar a bola. Todo mundo se pegando lá dentro. Ele cobra, curtinho pra John Mares, pico na grande área, puxa pra canhota, vem cruzamento na segunda trave. Olha a Colômbia, bola pro dentro da área. Afasta o Brasil, rebote, entra e corta Rodrigo. Sobra da bola pra Mojica. Mojica abrindo na ponta para Luiz Dias. Pé esquerdo, ele volta para Mojica de primeira, tentou cruzamento, a bola passa por toda a área, sobra ainda para John Mares, tentou domínio, a bola deu uma escapada, mas não saiu, na sequência ele caiu e bandeira marca lateral para a seleção do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos de bola rolando do primeiro tempo. O tic-tac do tempo em bala desta você confirma eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 em Brasília, Mané Garrincha. 1 para a seleção do Brasil, gol de Rafinha cobrando o pênalti. 0 para a Colômbia, Edu. Então é encerrado Paraguai 1, Chile 0, 22h30 tem Peru e Bolívia. Amanhã, 18 horas, Equador e Venezuela. Amanhã, 20h30, Uruguai e Argentina. Colômbia de novo para ataque, a Colômbia começa a gostar do jogo. O Munhoz abriu para John Mares, dominou, levou para o fundo, falta por trás. 4 não deu bandeirinha também, não na sequência o Munhoz desvia, a bola saiu. Não foi falta não, Vlad? Eu tive essa impressão também, e o Bandeira estava o quê? A 1 metro do lance, se muito. Falta para cima do Arias ali cometida pelo Vini Júnior, o árbitro não marcou. Tem reservatório novo na cidade. O Ponte Preta é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas.
Aperta a Colômbia, saída de bola do Brasil. Marquinhos empurra na direita para Rodrigo. Domina bonito, coloca no terreno com muita categoria. Ele parou, prendeu, girou, voltou para Gerson. Gerson pressionado, primeiro terço do campo. Rodrigo na lateral direita para Marquinhos. Marquinhos botou na frente, corta ou apertou, tira mal. De graça para Richard Rios. Ele pega bem, pé direito, bateu no meio do caminho. Gabriel Magalhães desviou. A bola sai em lateral para a Colômbia. A Colômbia sai para o jogo. Gleger, vamos chegar à metade do primeiro tempo. 1-0 para a seleção do Brasil. O Brasil parou de jogar novamente, né? Você vê, fez o gol, começou bem, continuou pressionando, mas agora quase 23, o Brasil vem para trás e dá a bola para a Colômbia, né? Você estava falando agora. A Colômbia está começando a gostar do jogo. Por quê? Porque tem campo para jogar, né? Mal posicionados. Eu acho que o posicionamento dos dois volantes do Brasil, o Gerson e o Gabriel, tá errado. Aliás, o Bruno tá errado, né? Tem que sair encosta um pouco mais, adianta um pouco mais a marcação para não deixar nascer a jogada. O Brasil tá mal posicionado nesse momento, dando muito campo para a Colômbia. Agora foi marcado o impedimento que, por essa imagem que a gente acabou de ver, estava na mesma linha o Córdoba do Gabriel Magalhães. Mas aí o lance seguiu, não deu em nada, o bandeirinha marcou o impedimento. Mas se a bola vai em direção ao gol, né, Vlad? Daria um problema. Eu fiquei com a impressão que foi pelo menos mesma linha, né? Felizmente para a arbitragem não deu em nada. Tenta a resposta do Brasil com o Rafinha, ele sai da ponta, vem para meio de 3 dedos, meteu o passe na direita, foi muito forte para Rodrigo, a bola saiu. A galera se lamenta, a bola sai em lateral para a Colômbia bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. O argentino Néstor Lourenço, de 59 anos, é o técnico da Colômbia. Dorival Júnior, hoje completando 7 jogos no comando do Brasil. Até aqui com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dorival que tem 62 anos. Dentro do Brasil, a disputa ali pelo meio, João Pedro. Rames Rodrigues toca na bola, o árbitro pegou a falta. Foi seguro o João Pedro. Meia direita marcada a falta, Alexis Herrera da Venezuela, o árbitro de 35 anos marcou a falta. Falta que o Brasil vai bater. É batida a falta, Gerson volta a bola para Marquinhos no círculo central para Gabriel Magalhães. Empurrou curtinho, deixou para Gerson. Na faixa central do gramado, o Rames Rodrigues aperta, ele recua para Marquinhos. Marquinhos com o pé direito para Gabriel Magalhães. Recolheu, dominou, procura alguém no comando. Tentou o lançamento, ele volta para curtinho para Arana, que recua para o goleiro Alisson. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Mais uma bola esticada, muito forte. O Brasil perde a posse de bola lateral que a Colômbia já cobra. Richard Rios volta no peito do Sanches. Ele recolhe, domina, deixou para Lerna. Lerna para Sanches. Sanches devolve para Morrica. Morrica para Sanches. Tem a posse de bola dominada. Troca passes no campo defensivo a Colômbia. Lucumia quem domina. Zagueirão alto. Ele que atua na equipe do Bolonha, da Itália. Recuando para o Munhoz. Munhoz para Vargas. Se livra ali da marcação do Rafinha, o goleiro com o pé esquerdo, ele sai da área, levanta a bola para o campo de ataque, rebate Gabriel Magalhães. Gerson briga pelo meio, foi tocado, mas conseguiu tocar da bola também. Munhoz corta, volta para Gerson, empurra na ponta para Vinícius Júnior, recolheu, dominou, passou Arana na ponta. Vinícius Júnior parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Bruno Guimarães. Richard Rios dá uma chegada, Bruno Guimarães cai, o jogo segue, posse para o Brasil, bola para Wanderson. Wanderson recolheu, dominou, já está de bel Bruno Guimarães. Boa finta do João Pedro, empurrou no comando para Rafinha. Saiu do gol o goleiro Vargas para fazer a defesa, Vlad. Pela mesma posição, no mesmo setor de onde nasceu o pênalti para o Brasil, né? Agora a bola foi um pouco mais longa, ficou tranquila para a defesa do goleiro Vargas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25:40, primeiro tempo. Eliminatórias sul-americanas, 13ª rodada, o jogo está parado. Gerson sentado no gramado, está sentindo alguma coisa ali o Gerson. E pelo gesto ali... muscular, né? É muscular, né? Tipo quando abril, o cara faz assim, né? Assim, ó, quem tá no YouTube é que tá sentindo uma dor muscular na postera. Isso, ali na coxa esquerda, né? Tá parado o jogo para atendimento e não vai dar, provavelmente, pro Gerson, viu, Como Bolis? É que é, Bolis? É na postera. Mas como é que que ele faz? Assim, ó. Como se tivesse o músculo aberto. É assim? Sentiu alguma lesão ali o Gerson. Uma pena, né? Um baita de um jogador. Tava bem no jogo o Gerson, ele que tava tentando organizar ali o setor de marcação do Brasil, né? E agora provavelmente a gente vê a movimentação no banco ali. Deve sair o Gerson.
Joelinton quem vai entrar, já está conversando ali com o técnico Dorival Júnior, não vai dar mais pro Gerson, tem a camisa 17, o Joelinton entra daqui a pouco. E gera uma preocupação pro torcedor do Flamengo, né? Gerson hoje é imprescindível no time do Felipe Luiz. E aí quando o cara sai do clube, vai para a seleção brasileira e tem esse tipo de contusão, o torcedor vai torcer, evidentemente, que não seja uma contusão mais séria. A TV está mostrando o lance, se foi alguma pancada ali, uma chegada um pouco mais forte, não. Foi quando ele tocou na bola com o pé esquerdo, ele imediatamente sentiu. E caiu no gramado do Gerson. Seguindo então no giro do placar, agora com 27 deste primeiro tempo. O Brasil tem 1, Colômbia 0, Edu Pinheiro. Olha, Europa, Liga das Nações, hoje Croácia 2, França 0, Dinamarca 1, Portugal 0, Itália 1, Alemanha 2, Países Baixos 2, Espanha também 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí em campo, Joelinton, ele que atua também no futebol da Inglaterra, no Newcastle. Está em campo na seleção do Brasil. O Brasil perde muito sem o Gerson, o Gleger. Ah, bastante. Jogador importantíssimo, né? Jogador de muita marcação, né? E um jogador que chega, que tem um bom passe, que tem uma boa transição. Sem dúvida nenhuma. Para mim, o Gerson, no meio de campo ali do Brasil, nada contra o Joelinton, né, que tá acabando de entrar agora, mas ele é um jogador importantíssimo. Jogador que joga de cabeça erguida. A gente vê a importância dele no Flamengo e, para mim, é a mesma importância na seleção brasileira do Dorival. Olha a Colômbia tentando a chegada para o campo de ataque, bola para Richard Rios, recolheu, dominou, girou o corpo, deixou para Rames Rodrigues, que volta a bola aqui atrás com Lucumi. Lucumi para John Arias, pé direito, ele recua de novo para o zagueiro Lucumi. O Joelinton está desde a temporada 19-20 no Newcastle. Passou pelo futebol da Alemanha, na Áustria, foi revelado pelo Sport, ele que é pernambucano de Aliança. Tem 28 anos o Joelinton. E este é o sexto jogo com a camisa do Brasil, tem apenas um gol. Jogou aonde aqui no Brasil, hein? Sport, foi revelado pelo Sport. Saiu muito cedo. 28 anos, saiu muito cedo. Está desde 2019 na Inglaterra. Passou ainda pela Alemanha, pela Áustria. E está em campo na seleção do Brasil. Aqui tenta a Colômbia, mas o árbitro pegou a falta do Córdoba para cima do Gabriel Magalhães. O jogo está parado. Aroma das Ervas, você já sabe, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, Gleger, eu tava pensando aqui, já gera uma preocupação pro jogo contra a Argentina, né? Se o Gerson não puder atuar, porque ele já não vai contar com o Bruno Guimarães. Sim. Pode ficar sem dois aí, volantes, meias, né? Meias mais defensivos para o jogo importantíssimo contra a Argentina na terça-feira. É os homens que dão a sustentação defensiva para o time e também a transição da bola, né? Porque o Gerson, principalmente, é um jogador que leva essa bola com qualidade. Então tem muita capacidade na transição e o futebol hoje moderno pede muito isso, né? Aquele jogador que marca e a hora que tem a bola joga. Então, sem dúvida nenhuma, perde muito a seleção. E por falar em marcar, quem marca a Colômbia já recupera. A bola aqui na ponta para Munhoz, entrada na grande área, bateu cruzado para o boca do gol. Entra e corta na segunda trave, Wanderson tira dali, o Brasil encolhido. A Colômbia domina as ações nesse momento. Bola para Sanches. Muito tempo no Tottenham da Inglaterra, mas atualmente joga na Turquia. Ele volta a bola para o Morrica, que recua para o goleiro Vargas. 30 minutos e meio o primeiro tempo, 1-0 para a seleção do Brasil, gol marcado pelo Rafinha. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Guarani, da Ponte Preta e do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Bola longa em direção ao Munhoz, do lateral direito. Chega primeiro Arana, recuando para o Alisson, pressionado. Tirou dali, mas foi tocado. Foi tocado pelo Munhoz. Tá caído ali o goleiro brasileiro, sentindo a chegada do Munhoz no tornozelo direito ou esquerdo do goleiro do Brasil, Vladimir. Reclama ali o Munhoz, aliás, alega, né, que não foi com maldade, foi com força sim, acabou acertando o goleiro Alisson, o árbitro marcou a falta para cima do arqueiro brasileiro. Aí pisou, né? De fato pisou, atingiu o Munhoz. A perna esquerda, o pé esquerdo do Alisson, goleiro do Brasil. Tem reservatório novo na cidade, o Ponte Preta é o 20º. Dá quase 1 bilhão de copos d'água.
Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. O que você acha, Boles, agora que você está entrando pro mundo dos topetudos? Esse penteado, esse corte do Alisson, o que você acha aí? Ah, é moderno, né? É bem moderno, é de quem mora na Inglaterra, viu, Glenn? Entendi. O problema é que daqui a pouquinho a franja começa a atrapalhar a visão, né? E goleiro, se o goleiro não enxergar, complica, Ele né? tá com uma... Que é? O Catarino que é o expert, né? Em beleza, em Sim, cosméticos. é o nosso concurso. Aquilo ali é uma tiara que o Alisson usa, ô Catarino? Sim, é uma tiara. É uma tiara que não permite que a franja caia nos olhos. Entendi. Aliás, ô Gleger, 20 anos de carreira, claro que eu não vou perguntar se você já usou tiara, né? Claro que não. Agora, porque não tinha cabelo, né? No Mané Garrincha, acredito que esse Mané Garrincha você já tinha parado de jogar. Mas o antigo Mané Garrincha é exatamente onde foi construído o Mané Garrincha, a Arena de Brasília, né? Chegou a jogar nesse estádio, Joguei várias vezes. Joguei contra o Brasiliense, o Gama na época, lembra do Gama? Sim. O Gama disputou a Série A de Campeonato Brasileiro, cara. E os jogos eram no Mané Garrincha. Joguei várias vezes. E nesse moderno aí, nesse já modernizado Mané Garrincha, joguei uma vez. Olha a Colômbia chegando, bola aqui atrás, vem o chute cruzado, a bola foi desviada. Vai embora pela linha de fundo, mas parece que bateu no próprio jogador da Colômbia no chute do Lerma. Fato é que a Colômbia teve mais uma chance, hein, Vladir? De novo, né? A jogada começou com o Luiz Dias, ali fez o cruzamento, no bate-rebate, o último a concluir foi o Lerma, mandou a bola pra fora. A jogada bateu no Richard Rios, na verdade, na conclusão do Lerma, por isso é tiro de meta para o Brasil. O Richard Rios salvou o Brasil, hein? Bola vinha quente ali em direção ao Alisson, mas ela acabou saindo do tiro de meta para a seleção brasileira. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. O clima tá quente lá em Brasília, todo mundo aproveitando para se reidratar, né, Vlad? Rapaz, clima agradável para a prática do futebol e para as pessoas ficarem à vontade. Wanderson levanta a bola para o grande ataque, corta lá atrás, Lucumi colocando a bola para fora. Tem lateral a seleção do Brasil para bater com o João Pedro. Ele pegou a bola, mas deixou para o especialista Wanderson. Já o intervalo na Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Tudo sobre as eliminatórias da Copa. Mais informações do mundo da bola. E amanhã, na tela da Band Mais TV, os donos da bola a partir das 12 horas com Carlos Batista e com seu timaço de comentaristas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa e interage conosco. Lateral para a seleção do Brasil cobrar. João Pedro tentou passe para o Rafinha. Entre quarta defesa, ou melhor, foi do Rafinha para o João Pedro. Deu um bico na bola e afastou de qualquer maneira lá atrás da zaga colombiana. Tem lateral para bater a seleção do Brasil. O Brasil não tem pressa, está vencendo o jogo por 1-0. Está subindo para a segunda colocação na classificação das eliminatórias sul-americanas. A Colômbia que iniciou o jogo na frente do Brasil. Tenta o Brasil de novo. João Pedro ganhou escanteio. Esperto, bateu a bola contra o corpo do jogador colombiano. Parecia que não daria nada a tentativa do João Pedro, mas ele ganhou escanteio. É para o Brasil bater, Vladir. Tocou no Lucumi ali, né? Por isso a bola acabou indo pela linha de fundo. É escanteio. O Brasil não tem muita pressa na cobrança não, viu, Boris? Tô vendo ali o técnico Néstor Lourenço, colombiano não, argentino que comanda a Colômbia. Ele não lembra o Estevão Soares? O Estevão é igualzinho, cara. Nos bons tempos, o Estevão. Atenção, tem escanteio para fazer a cobrança. A seleção do Brasil, 35. O Brasil em busca do segundo gol. Vem Rafinha para a bola. Joelinton lá dentro, entrou no lugar do Gerson, saiu contundido. Gabriel Magalhães, que é bom de cabeça. Marquinhos. Rafinha vem para a bola, horário fixo. Se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Atenção, levantou na segunda trave para Gabriel Magalhães. De cabeça, a bola bateu no próprio Vinícius Júnior. Bateu nas costas do Vinícius, na cabeça do Vinícius. Na sequência, o Joelinton acabou empurrando o Rames Rodrigues. O jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 cravados, primeiro tempo. Tic-tac no tempo de para o 10º, eu confirmo. Eliminatórias sul-americanas, 13ª rodada em Brasília. 1 para a seleção brasileira, 0 para a Colômbia, Edu. A final do Paranaense é Maringá e Operário. Começa sábado em Maringá, dia 29, jogo da volta em Ponta Grossa. Ponta Grossa vai ser a grande final, Operário e Maringá, dia 29. O Maringá eliminou o Atlético Paranaense, metendo 3-0 em Curitiba ontem. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol.
Timaço esse que tem um integrante, Gleger Zorzin. Fala aí, Gleger. Chegou uma imagem aqui agora lá do Mané Garrincha. Tem um camarote lá, sabe quem tá lá ou não? Ah, eu imagino. Jairzinho, Edu, Bebeto e Romário. Tá bom ou não? Que beleza. Será que esses caras jogaram ou não? Com todo respeito aos atuais jogadores, né? Ah, não dá pra comparar, né? Não dá, né? Impressionante. Não dá. O Vinícius Júnior tá dizendo que recebeu a 4ª falta, tá pedindo cartão por árbitro venezuelano. O Dorival também tá reclamando, né, Vladir? Tá reclamando agora ali com bandeirinha. Era lance pra cartão ou não? Eu acho que não, viu? Talvez pelo número de faltas, né? Mas não pelo excesso nessa falta. O árbitro acabou chamando apenas a atenção. Vamos entrar na parte final do primeiro tempo. Rodrigo ainda agora caindo pela esquerda. Tentou, dividiu, batalhou. Munhoz fica com a sobra, solta pra Rames Rodrigues. Volta a bola pra Sanches. Sanches pra Lucumi. Pé direito na bola, empurra na ponta pra Luiz Dias. Esse é perigoso, ele vai pra cima, ele gosta de uma fumaça. Partiu pra cima da marcação do Wanderson. Wanderson tocou na bola, sobra, volta pra Luiz Dias. Agora tem marcação dupla pra cima dele. Tentou levar pro fundo. Luiz Dias empurrou pela meia pra Lerda, devolveu. Tentou pra Luiz Dias e estica a perna. Wanderson para cortar. Tira Marquinhos para Joelinton. Rafinha tentou passe, bola muito forte. O Brasil perde a bola, recupera a seleção colombiana. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina a seleção colombiana, bola para Mojica, deixou para Luiz Dias. Marcado pelo Rafinha, volta todo o time do Brasil. Bola recuada para Lucumi, recomeça com Sanches. Sanches abre, vira direita para Munhoz. Tem a posse de bola dominada a seleção colombiana. John Arias recebe, domina, aperta na marcação ali o Rodrigo. Bloqueia a ação ofensiva da Colômbia e com isso o time colombiano volta a bola. Bola para Sanches no círculo central. Brasil todo atrás da risca no meio campo, se defendendo a seleção brasileira. Luiz Dias é quem domina, se mandou Mojica lá no fundo. Pela meia tem o Lerda pedindo, empurrou na ponta para Mojica. Vai encarar agora a marcação do Rafinha que volta para marcar. Wanderson marca um pouquinho mais à frente, o Luiz Dias tá marcado, volta para Lucumi para Sanches. Pé direito na bola curtinha para Munhoz. Munhoz recolhe e domina, é um lateral, mas uma espécie de um terceiro zagueiro da seleção colombiana. Quem abre pela direita é o John Arias. Rames Rodrigues tentou passe, acabou errando. O Rodrigo fica com a sobra, Rames chega para fazer a falta, não consegue. Mas ele marcou. Como não deu prosseguimento na jogada do Brasil, o árbitro pegou a falta para cima do Rodrigo. Tem falta um pouco depois da risca no meio campo a seleção brasileira. Jogo bem fraquinho, né, Vlad? Gleger é o comentarista, mas a gente pode apinar também. Nenhum lance de emoção, com exceção do gol, né? E o gol acabou fazendo mal, né? Pro jogo, o gol cedo aí pro Brasil. Olha o Brasil. Alisson de novo, quase demorando pra tocar. E foi tocado agora pelo Córdoba. Por que ele demora tanto assim, Gleger? É porque ele gosta de emoções, né? É com tem que emoção, levar ele no né? show do Roberto Carlos. É com emoção. Porque, gente, cara, é aquele negócio, é com ou sem emoção? Cara, não precisa, né, cara? Pô, faz o simples. Ai, que saudade de Cláudio Tafarel. Que é o treinador do Alisson, né? Que é o treinador de goleiro da seleção. Ele saiu, né, com o Fernando Diniz, mas agora voltou com o Dorival. Bola para a seleção colombiana. O Gleger, jogo fraquinho, né? O Brasil fez um gol, como disse o Vlad, né? E só. Fraco. Fez nada o Brasil. Nem a Colômbia, Fraco. Não fez nada porque recuou, né? Baixou a linha. Eu falava logo depois do gol que o Brasil pressionava, continuava com o mesmo esquema. E de repente a Colômbia começou a ter mais a bola, né? Tocar com mais qualidade, olha, pressionar. De novo, o Munhoz no fundo, cruza, mas cruza mal, completando o Gleger. Pressionar o Brasil, e como tá acontecendo agora, olha, né? Colômbia, e aí o Brasil dá Luiz espaço. Dias recebeu, puxou pro meio direito, bateu no canto e é gol! Gol da Colômbia! Luiz Dias tem a 7 estampada na camisa. É, Brasilzão, vacilou, dançou. Já havia chegado perigosamente a Colômbia, o lateral cruzou mal. Aí o Brasil tentou sair jogando, houve um vacilo, bola recuperada. O Rames apenas rolou para o Luiz Dias, que dominou, trouxe a bola para o pé direito e bateu no canto oposto, baixo do Alisson, para vencer o goleiro brasileiro, para empatar o jogo em Brasília. Luiz Dias, 41 minutos do primeiro tempo. Tá registrado, empata a Colômbia. 1 para a seleção brasileira, 1 para a Colômbia. Quem vacilou, dormiu, foi o Joelinton. Acabou de entrar, perdeu a bola, a Colômbia recuperou, bola lá dentro. 1
1-1, Alisson não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Vladimir. Detalhe que é o tal de não querer tirar feio a bola, né? O Brasil não dá chutão e tenta sair tocando. E numa dessas aperta a seleção colombiana e rouba a bola. Aí o passe pro Luiz Dias, que tem muita qualidade. Dominou, trouxe pra dentro e chutou no contrapé do goleirão, o Alisson, para marcar o 8º gol dele, aliás, 5º gol dele nas eliminatórias. Tudo igual, 1-1. A gente pediu um pouquinho de emoção e o Joeliton atendeu imediatamente, viu, Glagher? E assim, você vê que erro infantil, né? Do Joeliton ali, erro infantil. Tava falando quando o Gerson sente, né? A dificuldade que o Brasil teria nessa saída de bola, nessa qualidade, nessa rapidez. E foi o que aconteceu. O Brasil recuou. Deu campo para a Colômbia, que tem jogadores de qualidade. E vem a Colômbia de novo no contra-ataque. Luiz Dias rolou, pintou o gol da virada. Munhoz domina pé direito, colocou na área para Córdoba, dominou, tentou, bateu pro gol. Marquinhos. Na hora H faz o corte, quase a Colômbia vira o jogo. A Colômbia tem escanteio, Vladimir. Tendo muito espaço, principalmente com Munhoz aqui pela direita. No cruzamento, corte providencial do Marquinhos. Escanteio Colômbia. João Arias chegou a dominar a bola, né? Quando girou para bater, chegou bem o Marquinhos e pagou geral pro time lá na frente. Brasil perdeu a bola, a Colômbia veio em rápido contra-ataque, quase o gol da virada. A Colômbia tem escanteio. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou 43 minutos, primeiro tempo. 1-1. Rames Rodrigues na cobrança do escanteio, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque para o Lucumí, a bola fica viva, bateu no Sanches, afasta de qualquer maneira a zaga do Brasil, tira parcialmente, a sobra para Morrica, pé esquerdo, levantou para a boca do gol, Alisson! Subiu, pegou e não deu rebote, quase a bola escapou, mas ele segurou, Vladimir. Nessa ele foi bem, né? Não inventou, subiu mais do que todo mundo, fez a defesa, o goleiro brasileiro. O Brasil consegue escapar nesta primeira linha de marcação da seleção colombiana, mais um Rafinha prendeu, segurou, voltou a bola por dentro para Bruno Guimarães, deixou curtinho para Joeliton, que errou no gol que originou o empate da Colômbia. Bruno Guimarães, abertura pela direita para Rodrigo, voltando pelo setor direito para Bruno Guimarães, para Rodrigo. Brasil ainda em busca do segundo gol neste primeiro tempo, 1-1, tá empatado o jogo em Brasília. Vinícius Júnior perde a bola pela esquerda, agora um pouco mais centralizado, o Rodrigo prende e segura para Bruno Guimarães. Abertura agora sim para Vinícius Júnior, dominou, colocou no terreno, ponta esquerda ainda Vini, prende, olha, pensa, observa a falta do Rames. Chegou, deixou o pé pra cima do Vinícius, ele vai à loucura. Agora a quinta, né? Agora há pouco ele fez assim, agora ele fez assim. Foi a quinta. Quintou, né? A falta ali do Rames Rodrigues, claramente, para segurar ali o Vini Júnior, que é partindo para a jogada perigosa. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a galera participando, interagindo. Robson Vitoriano sempre ligado. Meu amigo João Paulo Formaggio lá da Garamaggio, tá curtindo, tá ligado na nossa transmissão, já deixou o seu like. É falta perigosa para a seleção do Brasil. Rafinha, pé esquerdo, levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. Rebote fica com o Brasil, ganha lateral a seleção brasileira. Vamos bater 45 minutos neste primeiro tempo. Aí o toque de 45. 45. Carlos Matosinho sempre conosco. Jovas Bismara. Sempre conosco, participando, interagindo. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Subiu a placa, Vladimir Catarino informa. 4 de acréscimo, Boris, vamos até 49. João Pedro tentou, acabou vacilando, perdeu a bola e ainda cometeu a falta para cima do Richard Rios. O jogo está parado. Gleger Zorzinho, olha, técnico da Bandeirantes. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. 1-1 em Brasília, Gleger. A Colômbia merecia estar ganhando o jogo, porque jogou mais no primeiro tempo, pressionou, né? Teve mais a bola, com qualidade, uma transição mais rápida e engoliu o time do Brasil no primeiro tempo, que fez o gol de pênalti. Teve ali mais 5, 6 minutos, máximo 8 minutos pressionando. Depois deu campo do time da Colômbia, deixou o time colombiano jogar. E a gente sabe, deixar time de qualidade jogar, você vai ter problema. Para mim, a Colômbia merecia estar à frente no placar, bola. E agora o clima esquenta porque houve uma falta do Gabriel Magalhães, pintou cartão e o jogador colombiano Rames alega que foi agredido. Pintou cartão ali amarelo pro Gabriel Magalhães, né? Também estava pendurado, é o terceiro, não pega a Argentina. Reclamação muito grande por parte dos jogadores colombianos de que seria uma agressão, pedindo até uma revisão por parte do VAR.
mas por enquanto está apenas confirmado o cartão amarelo pro Gabriel. Com o antebraço, de fato, ele não olha pra bola. Quer dizer, tá olhando aquele miguezão pra bola, mas atinge o rosto do Rames Rodrigues. Mas nem o Rames também tava olhando pra bola, né? Tava um olhando pro outro, né? E aí, Gleger, da sua opinião, o cartão amarelo foi justo ou a cor seria outra? Pra mim, cartão amarelo justo. Então perde mais um jogador aí a seleção brasileira, o Gabriel Magalhães. Ele já não marcaria. Agora, de qualquer forma, não vai marcar o Messi, né, Vlad? Não vai marcar, até porque o Messi também não vai jogar. Então os dois ficarão acompanhando pela televisão. Messi que foi cortado, tá machucado, craque argentino. O Brasil, portanto, não vai enfrentar o México. Aliás, o Messi. Também o México talvez Messi, na Copa. Olha o Estevão aí, ó. É a cara do Estevão Soares. É o misto de Estevam Soares com o do Santo André lá, o Gilson Kleiner. Eu pensei exatamente Gilson isso. Kleiner. Eu pensei, mas daí eu levei e falei, não lembro muito, mas agora... É um misto, de pertinho é um misto do Kleiner, seria uma espécie de Estevão Kleiner ou de Gilson Soares. Falta para a seleção colombiana. O Vinícius Júnior tá encostado ali, o Vlad vai à loucura. Dá uma encostada ali no árbitro, tá reclamando. Cartão amarelo confirmado para o Gabriel Magalhães. O time colombiano queria o vermelho. O Alisson também tá preocupado. 1-1, vamos até 49. O árbitro vai provar? Não, os jogadores estão se pegando ali. É que ele deu uma corridinha. Procurou uma melhor posicionamento. Olha a Colômbia, cruzamento lá dentro. Pegou na canela o Lucumí. Acho que já estava até impedido, né? Estava impedido, então... Quebrou-lhe o galho ali, o Bandeira, porque foi mal demais esse lance no Lucumí. Linguiças na Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Já o Edu, daqui a alguns segundos, Edu Pinheiro comanda o intervalo da Bandeirantes. Vem para a cobrança da falta o goleiro Alisson. Levanta a bola para o campo de ataque, vai rebater lá atrás da zaga colombiana, sobra da bola para Rames Rodrigues de primeiro, bolão para Córdoba, Córdoba lançado, foi para a dividida, botou na frente, Marquinhos protege, Alisson tirou mal, de qualquer maneira a bola voltou para Lerda, dominou, limpou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou na ponta para Luiz Dias, deixou na passagem para Rames, ele para, prende e volta para Luiz Dias, no campo de ataque a seleção colombiana. Brasil já organizado defensivamente, tenta a Colômbia, Morrica, partiu para cima, dominou, entrada na grande área, Lerna bate pro gol, pega mal. Bola direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Vai terminar no primeiro tempo, o treinador colombiano ali. Ele deu mais um? É isso, assessor? O auxiliar ali do treinador colombiano está dizendo que ele deu mais um. Deu mais um devido àquela parada pro cartão amarelo lá pro Gabriel Magalhães. Teria que terminar logo, né? Como é que é? Tem que terminar logo esse primeiro tempo, que nós vamos tomar o segundo gol. E o Alisson, hein? Bola recuada para ele, meu Deus. Cara, há muitos anos que eu não vi um goleiro da seleção brasileira chutar o chão. O Alisson chutou. Mas que falta confiança, né? Para um goleiro do nível do Alisson. A bola veio ali tranquila, né? Até para ele dominar ou dar um chutão. Pode dar chutão também, viu, Alisson? Tranquilo. Deu mais um, vamos até 50. 1-1 Brasil e Colômbia. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. No momento em que apita Alexis Herrera da Venezuela. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Mané Garrincha em Brasília. 1 para a seleção brasileira, 1 para a seleção colombiana. A bola parou de rolar em Brasília. Edu Pinheiro. Você fez o que pôde, Bolis. Aliás, parabéns pela narração informativa. Você estuda o jogo, estuda o jogador, de onde que veio, quantos gols fez não sei aonde, começou não sei aonde. Espetacular. Você fez de tudo, mas... Catarino, oi. Eu falei pro Batistão, é o seguinte, o Maringá brilhando no Paranaense, tá na final contra o Operário, faz o Maringá, Batistão. Tem o Retrô na final do Pernambucano contra o Sport, Retrô vai disputar a Série C, sucesso o Retrô. O Anápolis está no final do Goiano, vai fazer a final contra o Vila Nova. O Primavera na Série A2 brilhando, tá aí na semifinal. Aliás, hoje nos Donos da Bola foi entrevistado o Marchiori, né? Fernando Marchiori, técnico do Primavera. Primavera pega o Taubaté agora, semifinal. O Ituano pega o Capivariano. Primavera nunca disputou Paulistão. Uma grande campanha, tem tudo para dar certo aí.
E então, rapaz, esse jogo, mas que é isso? Seleção brasileira aí, ô Catarino? O Brasil, daqui a pouco o Gleger vai analisar, mas o Brasil acomodou, ao meu ver, né? Depois de marcar o gol logo no comecinho com o Rafinha, e o time da Colômbia é um time de muita qualidade, né? O Brasil acabou dando espaço, conseguiu o gol de empate. Vamos ver que se vai mexer o Dorival, pensar, já tem uma mudança, né? O Gerson saiu para a entrada do Joelinton. Aguardar como vai ser o segundo tempo desse Brasil e Colômbia, Edu. Bom intervalo, Catarino. Até já, Edu. O Brasil empata 1-1. Que é isso? Alisson do Liverpool no gol, Wanderson do Mônaco, lateral direito, Marquinhos do PSG e Gabriel Magalhães, a dupla da zaga, Magalhães do Arsenal também, Marquinhos do PSG, eu disse aqui, e o lateral esquerdo, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson do Flamengo começou, saiu já machucado, entrou Joelinton, do Newcastle, e Rodrigo com Y, do Real Madrid, Santos. Vinícius Júnior, Real Madrid, João Pedro do Brighton, deve ser isso, estava aqui no Fluminense, né, o Pedrão? João Pedro? Era do Fluminense. E o Rafinha do Barcelona, Dorival Júnior é o treneiro. Olha, é o seguinte, amarelados, Gabriel Magalhães é o segundo e Bruno Guimarães também é o segundo. Não jogam contra a Argentina na terça-feira, tá? Brasil 1-0. Logo de cara começou com pênalti em Vini Júnior, lançamento do Rafinha, pênalti em Vini Júnior. Rafinha cobrou 1-0 com 5 minutos. E teve uma jogada aí com o Rodrigo, né? Um chute cruzado, raspou, mas depois só deu Colômbia. James Rodrigues a 19 perdeu quase. Lerma a 33 bateu no Richard Rios. Richard Rios salvou a seleção brasileira, coisa incrível. A 40 o castigo, veio o empate, castigo não. Aliás, foi justo, né? Luiz Dias empatou 1-1 no erro do Joelinton. E aos 42 o Marquinhos tirou, o Córdoba ia fazer 1-1, é isso aí. Meus amigos, é o seguinte, o Brasil, nesse momento, terminou a partida Paraguai 1, Chile 0. E o Brasil é sexto colocado, que pobreza, hein? Sexto colocado, continua em sexto, 19 pontos. A Bolívia é sétima, são 6 que vão para a Copa, os 6 primeiros. O sétimo faz uma repescagem contra alguém de algum planeta aí que não está definido ainda. O sétimo é a Bolívia com 14. Coisa incrível. Peru e Bolívia jogam 22h30, né? Já estão jogando, né? Estão jogando, tá 0-0 lá em Lima. Amanhã, Equador e Venezuela, 20h30, Uruguai e Argentina. Terça-feira, hein? Terça, Argentina e Brasil, 21 horas. Vamos transmitir também. Olha, o Paulistão é semana que vem, quinta-feira, grande final, Corinthians e Palmeiras, por enquanto 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. Então, quinta, dia 27, 21h35, Neoquímica, Corinthians e Palmeiras. Na Série A2, definida a semifinal, Taubaté e Primavera, domingo, 11 horas, 11, hein? Taubaté e Primavera. E 18 horas, Ituano e Capivariano. Dia 29, os jogos da volta. E aí vamos conhecer os 2 que sobem para o Paulistão. Lembrando que o Capivariano não disputa desde 2016 o Paulistão, o Ituano foi rebaixado no ano passado, o Taubaté desde 1984 não pega o Paulistão e o Primavera tenta pela primeira vez disputar aí o Paulistão. No Campeonato Paranaense, a final é Maringá e Operário. Maringá eliminou o Atlético contra Curitiba, Atlético 0, Maringá 3. No primeiro jogo foi 1-1 em Maringá e o Operário eliminou Londrina. Lá em Londrina 1, Operário 2, mas o Londrina venceu 1-0. O primeiro lá em Ponta Grossa, somando tudo, foi 2-2, nos pênaltis 4-1 para o Operário. Então Maringá é sábado agora e o jogo da volta dia 29 em Ponta Grossa, grande final do Paranaense, Operário e Maringá. No Baiano, a final é domingo, hein? No Barradão, Vitória e Bahia, no primeiro jogo 2-0 para o Bahia. Então o Bahia pode perder por diferença de um gol, que fica campeão baiano. Catarinense, a final é sábado, Avaí e Chapecoense na ressacada. No jogo lá em Chapecoense foi 2-2, em Chapecó foi 2-2. Então novo empate é pênalti, tem mais decisão pelo Brasil aqui. No Cearense, a final é sábado, Ceará e Fortaleza. Primeiro jogo, 1-0 pro Ceará. Ô, Fortaleza, hein? O ano passado também deu Ceará em cima do Fortaleza. Atenção, no Goiás vai começar a final. Primeiro jogo é domingo, no Jonas Duarte, em Anápolis e Vila Nova. Dia 30, grande final em Goiânia, Vila e Anápolis. E no Pernambucano,
Primeiro jogo da final é sábado, na Arena Pernambuco, Retrô e Esporte. Depois o jogo da final, ainda sem data, mando do esporte, deve ser aí a Ilha do Retiro. Agora 22h43, já Gleger Zorzinho comenta. Gente, que é isso? Brasil 1, Colômbia também 1. Bandeirantes. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. E mais, tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Bandeirantes, futebol. Tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Bolis. Tá registrado. Rafinha quem domina para o Brasil, soltou no comando, boa bola para Vinícius Júnior, recebeu, dominou a entrada na grande área, botou na frente, caiu, é pênalti! Rafinha, respira, 1, 2, 3 vezes, autorizado, vem para a cobrança, vem para a bola, Rafinha, pé esquerdo nela, Rafinha, correu, bateu e é gol! Gol! Com a mão dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço, bola para um lado, goleiro para o outro lado, vibra e comemora a Rafinha, é gol do Brasil em Brasília. Rafinha cobrando o pênalti, 11º gol dele com a camisa da seleção brasileira, cobrou bem, canhotinha na bola de um lado, goleiro do outro lado, o Brasil sai na frente, Rafinha, 5 minutos
minutos de bola rolando. O primeiro tempo tá registrado em Brasília. Rafinha cobrando o pênalti, Brasil 1. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede. É gol do Brasil. 0 para a Colômbia. Vargas não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo na sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Ele que tem brilhado muito com a camisa do Barcelona e com a ausência do Neymar, assumiu ao lado do Vini Júnior o cargo de protagonistas, né, desta seleção brasileira. É o batedor oficial e com muita qualidade deslocou o goleiro Vargas. Pulou no canto esquerdo, ele mandou a bola na direita. Festa da torcida brasileira. Tá na frente o Brasil 1-0. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Sim, ô Gleger, tá mandando um grande abraço a você. Um abraço, boa noite, viu, Gleger? Um prazer estar contigo aí. E quem tá mandando um grande abraço a você é o Benê, lá do Instituto Louis Braille, que vai fazer agora sábado, atenção, convidando você, hein, Gleger? Sábado agora, Instituto Cultural Louis Braille, que fica na Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, 600, perto da Unip aqui, né? Jardim Proença, vai ter o Boteco do Braille. Então, olha, R$50 por pessoa, criança de 6 a 12 paga 25, tá? É rodízio de comida de boteco, com sobremesa inclusa, bebidas à parte, das 18 às 22, nesse sábado, 22 de março, Instituto Cultural Louis Braille de Campinas. É só no site do Instituto, que lá tem as informações, tem o número do Pix, tem o WhatsApp para você reservar aí, ou comparecer. Nosso muito obrigado aí ao Instituto Louis Braille, que é um instituto que luta aí em prol do deficiente visual. E um grande abraço ao Benê, nosso eterno presidente. Gleger, e aí, cara, como é que fica 1-1 Brasil e Colômbia? Boa noite, Edu. Grande abraço para você. Que prazer, que privilégio estar ao seu lado novamente. Eu que agradeço. O que é isso? Mandar um grande abraço ao Instituto aí, que faz um trabalho maravilhoso. Sim. Pessoal que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, vamos contribuir, vamos ajudar. Sempre muito importante, uma causa muito legal, muito justa. Eu acho legal demais o trabalho que eles fazem. Um abraço a todos aí. Se eu puder comparecer, se eu puder ajudar, estaremos aqui à disposição. Edu, jogo ruim, né, cara? Jogo difícil, jogo complicado. O Brasil começou muito bem, faz o gol, né? Tem o pênalti ali, uma belíssima jogada do Rafinha com o Vini. Tem a cobrança do Rafinha, 1-0. O Brasil continuou pressionando. Teve um lance do Rodrigo, né? Que ele vem ali, bate cruzado, a bola passa ali na cara do gol. E a partir daí, mais nada, né? O Brasil deu campo para a Colômbia, deixou a Colômbia... O Boles dizia isso na transmissão, a Colômbia tá gostando do jogo. Por quê? Tem um time muito organizado, de muita qualidade, e aí se deixar jogar, se der campo, se der espaço, eles vão jogar, eles vão pressionar, eles vão chegar, e foi o que aconteceu. Até que o Brasil tomou o gol de empate. Agora, não dá, né? Você vê, o Brasil teve 51% de posse de bola, a Colômbia 49%, só que finalizações, o Brasil 2 e a Colômbia 6. Então dá uma olhada para você ver o tamanho do primeiro tempo que foi pro lado da Colômbia. Eu dizia que, para mim, pelo futebol apresentado, a Colômbia merecia até um resultado melhor. Não tenho dúvida disso. Porque o Brasil parece que se acovarda, né? Faz o gol, é a hora de partir para cima, de fazer o segundo gol, de botar pressão. Não. O Brasil recua, dá espaço, posicionamento, aí vem a contusão do Gerson. E aí um ponto, eu dizia isso, na hora que o Gerson sentiu, eu falei, problema pro time do Brasil. Porque o Gerson era que estava organizando essa marcação, né? Ali na frente dos zagueiros, dificultando as ações do time colombiano. O Gerson sai, entra o menino, primeira bola que ele teve ali, entregou e deu de bandeja o gol de empate para a Colômbia. Então, assim, jogo duro, jogo difícil. O Brasil realmente não apresenta um bom futebol. O Brasil cai naquele mesmo marasmo de sempre que está tendo aí nas eliminatórias, né? O torcedor fica realmente frustrado porque vai para ver um futebol de emoção, um futebol convincente, e não é isso que nós estamos vendo. Jogo ruim, jogo difícil, jogo duro, sabe? Jogo complicado. Aquele jogo, viu, Edu? Que 9 agora é o quê? 5 para as 11 da noite. Dá sono no cara que tá assistindo o jogo.
dá sono. É muito tarde. Porque o Brasil não joga, o Brasil assiste a Colômbia jogar, que é um time de muita qualidade, vou repetir, né? E não reage, né? Não reage. Eu espero agora, para esse segundo tempo, o Brasil diferente do primeiro. Começou bem, ok, mas 10 minutos de jogo para pressionar, para tentar fazer o gol, cara, 1-0 num jogo grande desse, num jogo desse tamanho, é hora de você pressionar, de subir a linha, de marcar, de tentar sair para cima para tentar fazer o resultado. E não foi isso que o Brasil fez. Então o Brasil joga muito mal e a expectativa, viu, Edu, é que o Brasil volte melhor para o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo, por enquanto, Brasil 1, Colômbia 1. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Piracicaba. Olha o Edu, tudo pronto em Brasília, saída com a Colômbia, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui, ó, na Bandeirantes. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos para a etapa final, placar de 1 para a seleção do Brasil, 1 também para a Colômbia. Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar. Mande. Tivemos ou não? Não tivemos nenhuma alteração no intervalo, apenas aquela no primeiro tempo ainda, o Joelinton no lugar do Gerson. Placar de 1-1, aperta a saída de bola, seleção colombiana, o Brasil consegue escapar com Bruno Guimarães, ele bota na frente, sai da ponta, vem para bem a saída, driblando todo mundo, passou no corredor, Joelinton, abertura na direita para Rodrigo, ele parte para cima da marcação, Rodrigo carrega a bola em direção ao gol, cortou por dentro, puxou pro pé direito, aí tentou mais uma finta, acabou perdendo, desarmado, mas a bola volta para Bruno Guimarães, empurrou na ponta para Vinícius Júnior, primeira dele, ele parte para cima, pé direito, bateu, espalma o goleiro, na sequência, tira de qualquer maneira Sanches. Na primeira finalização do Vini Júnior, ele balançou e partiu pra cima, bateu cruzado, o goleiro pegou. Tem mais Brasil, João Pedro no pivô, toca mal. Dá de graça para Richard Rios, que agradece o presente e tenta armar o contra-ataque para a seleção colombiana. Joelinton chega atrasado, comete a falta para cima de Rames Rodrigues, fica caído, craque colombiano, o jogo segue. Bola aqui na ponta para Mojica, ultrapassa a linha da marcatória, invade o campo ofensivo, soltou para Luiz Dias, autor do gol de empate da Colômbia. Ele sai da ponta, vem para o meio, balança para cima da marcação do Wanderson, tendo bastante trabalho para cima do Luiz Dias. A bola é recuada do Sanches para o goleiro Vargas. Tá abrindo os braços ali, reclamando com o árbitro. E agora ele vai ter que parar porque o Rames Rodrigues, que ameaçou levantar, novamente caiu. Vlad. É a chegada mais forte do Joelinton, né? O árbitro não parou o jogo, não marcou a falta. E agora, por conta da própria Colômbia, o jogo tá parado pro Rames ser atendido. Lembrando que estamos em 85,7 no FM Faixa Estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está conosco com imagens, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, interagir. Tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp. E aí você, consequentemente, nos auxilia para termos um maior engajamento na nossa transmissão, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você segue a Rádio Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram do Boles, do Gleger, do Vladimir Catarino, tá bom, rapaziada? Vamos lá, vamos juntos. Comecinho do segundo tempo com a seleção brasileira, é o timaço de Carlos Batista em campo nesta noite de quinta-feira. E Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Amarelo. Para quem? Richard Rios acabou deixando o braço ali para cima do Bruno Guimarães, recebe amarelo, o camisa meia dúzia da Colômbia. Pouco mais de 3 minutos, segundo tempo, placar de 1-1 em Brasília. E agora é a vez do Brasil, da seleção brasileira, pedir o VAR no lance envolvendo o Richard Rios, que segue apontando, reclamando com o árbitro. O árbitro gosta de uma conversa, né? Todo mundo reclama com ele. Gosta de uma resenha, né? Da Venezuela não é um nível tão alto assim no futebol e o pessoal acha também que pode pressionar a arbitragem, a falta é para o Brasil cobrar. Falta para a seleção brasileira nesse comecinho do segundo tempo. O Brasil teve uma grande oportunidade com o Vinícius Júnior, que o goleiro Vargas pegou. Tenta mais um o Brasil. Busca o segundo gol para voltar à frente no placar. Tá 1-1, é falta para a seleção brasileira. Gabriel Magalhães e Marquinhos na área. João Pedro também. A expectativa para marcar o seu primeiro gol com a camisa verde e amarela. Vem para a cobrança Rafinha. Olhar fixo para a entrada na grande área. Pé canhoto, cruzamento fechado. A bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo.
No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Então abra sua conta no Sicredi. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. E aí, Gleger? Mexe, aliás, ele não mexeu, acho corretamente, o Dorival Júnior em não fazer nenhuma alteração no intervalo, ou você faria? Já o Gleger vem para o seu comentário. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E vem aí o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. Guarani, Ponte Preta e Guarani. Campeonato da data base 12, 13 e 14 de abril, a primeira rodada ainda, a tabela será desmembrada pela CBF. Vinícius Júnior tentou um rolinho ali para cima do Munhoz, não conseguiu, o árbitro acabou marcando a falta. Foi isso, Vlad, ou a saída da bola? Saiu pela lateral, né? A bola já havia ultrapassado a linha, a Lambreta tentou dar o Vinícius Júnior, bonito esse lance, né? Algum dia você já fez esse tipo de jogada, Vlad? Já, e com muita qualidade, por sinal. 100% concluída. Com certeza. John Arias carrega a bola. Ele gosta de dar uma lambreta. Vem trazendo pro campo de ataque, olha o cruzamento lá dentro. O Alisson saiu do gol para fazer a defesa. Você, enquanto goleiro profissional, acho que não, né, Gleger? Não, nunca deu uma lambreta. Agora o Vladimir já deu, é isso que eu vi aqui? Não dei, apliquei. É diferente. Dar é uma coisa, aplicar é outra totalmente diferente. O Gleger, e aí o Dorival, hein? Deveria ter mexido? Eu teria mexido na seleção, com certeza. Para tentar botar um pouco mais de velocidade. Tem o Estevão, né, o próprio Hendrick, tem algumas opções, algumas alternativas, né? E esse menino aí, o João Pedro, não tá bem no jogo, né? Precisa mexer o Dorival. Parece nervoso, né? Ele que não é tão experiente assim, tem 24 anos, apesar de estar no futebol da Inglaterra já há algum tempo, revelado pelo Fluminense. Parece nervoso o João Pedro. Agora ele força o lançamento, a bola chegou, na verdade forçou o passe para Rodrigo. Foi para dividir, acaba perdendo a bola, recupera a seleção colombiana com Rames Rodrigues. Pé esquerdo na bola, tentou levantar no comando para Córdoba. Córdoba recolhe, domina, girou para cima da marcação, acabou escorregando, mas o árbitro marcou a falta. Falta do Joelinton para cima do atacante colombiano. Tem falta a Colômbia para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 7 minutos. Segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, hoje é o Japão, né? Conseguiu a classificação. Foi a primeira seleção, com exceção das 3 que são seleções dos países sede, a se classificar para a Copa de 2026 com 48 seleções. Segue em Brasília, Brasil e Colômbia 0-0 na Colômbia. Córdoba dominou na área, tem a chance, insistiu, aí se atrapalhou com a bola. Entre quarta, tira de qualquer maneira a zaga no Brasil. E vem contra-ataque para a seleção brasileira. Carrega a bola na velocidade. O Rodrigo pelo setor direito. Ele para, prende, olha, pensa e observa. Se apresentou, pediu, recebeu o Vinícius Júnior pela meia para Bruno Guimarães. Entrada na grande área, soltou para Rafinha. Vai calibrar, pé esquerdo, bateu. Tirou o goleiro, a bola voltou para Vinícius Júnior. Tem assist, pegou o goleiro de novo. A sobra para Vinícius Júnior. Na hora H, chega para fazer o corte o Sanches. Teve a chance o Brasil no chute do Rafinha, a bola explodiu no peito do goleiro Vargas, Vladimir. 2 lances, um para cada seleção, né? Para Colômbia, o Córdoba demorou para finalizar. Depois o contra-ataque teve a chance o Vinícius para a bela defesa do goleiro Vargas. E dá pra gente conceituar, aliás, dá pra conceituar as duas, né, Gleger? Aquele chute do Vinícius Júnior, aquele primeiro que o goleiro pegou. E agora foram 2 defesas do Vargas. No chute do Rafinha, a bola explodiu no peito. E na sobra o Vinícius Júnior ficou cara a cara e o goleiro evitou o gol, hein, Gleger? Dá pra conceituar a segunda, né, no chute do Vini Júnior. Porque o goleirão Vargas aí, com todo respeito, ele não segura uma bola, né? Ele só dá rebote. A do Vini, tudo bem, aí já no último terço, já a finalização, ele vem pra um posicionamento legal, gostei. Você quer que dá uma média total aí ou não? Fique à vontade pra dar o que você quiser, Gleger. 7,75. Mesmo em um jogo internacional, Copa do Mundo, mas é mais critério, né? Mais critério. 21,45 é duro, hein? Mas enfim, 7,75. E o jogo começou, porque agora já são 23-3.
Mojica levanta a bola para o grande ataque, tenta sair da seleção colombiana. O desvio de cabeça do Córdoba. Luiz Dias foi para a disputa com o Wanderson. Os dois caíram, os dois se levantaram. Chegou Joelinton para recuperar a posse de bola, mas ele marcou a falta de ataque. Falta do Luiz Dias, que vai lá e dá uma bronca no ar. Tô dizendo, todo mundo conversa com ele, todo mundo dá esporro para cima dele, né? Agora o Luiz Dias tá reclamando, né, Vlad? Tá parecendo eu na minha casa, Boris. Eu tomo bronca de todo mundo em casa, incrível, né? E tá parecendo o árbitro desse jogo também. Ninguém mais respeita o árbitro da partida. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Brasil que volta a campo na próxima terça-feira, 9 da noite, para pegar a Argentina no Monumental de Núñez. Depois o Brasil tem ainda o Equador fora de casa, Paraguai e Chile em casa e fecha contra a Bolívia em setembro, fechando a sua participação nas eliminatórias da Copa do Mundo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Volta pra cima do Rafinha, o jogo tá parado, pois não, Gleguer? Não, eu tava falando agora há pouco, né, que tá lá nas tribunas, lá do Mané Garrincha, o Romário, Bebeto, Jairzinho, né, Edu. E aí eu fico me lembrando, cara, na minha época, que assistia eliminatórias da Copa, sabe quanto que estaria esse jogo Brasil e Colômbia ou não? Ah, com esses caras em campo aí, uns 4-0 pro Brasil. 3. A Colômbia teve alguns jogadores de destaque, né, o Gleguer? Eu me recordo Rincon, Valderrama, Asprilla. Mas assim, nada também, né? Nenhuma coisa excepcional, né? É duro, hein? A Colômbia, inclusive, tem 6 participações em Copas do Mundo. Começou lá em 62, depois disputou 90, 94, onde existia uma expectativa muito grande da seleção colombiana. Nos Estados Unidos acabou nem se classificando para as oitavas de final, num grupo que teoricamente era fácil. Tinha lá Estados Unidos, que não tinha tradição, era o time da casa, enfim, mas acabou não se classificando. Depois voltou a disputar em 98, depois só em 2014, melhor participação da seleção colombiana, quando a Colômbia foi eliminada exatamente para a seleção brasileira. Naquele jogo onde o Neymar acabou se contundindo, o Brasil acabou vencendo o jogo foi lá em Fortaleza, no Estádio Castelão, se classificou para a semifinal, e daí na semifinal todo mundo sabe o que aconteceu, né? O 1-7. Mas foi a melhor participação da Colômbia na 5ª colocação. Disputou em 18 e a última Copa do Mundo a Colômbia não esteve participando. Agora, em 2026, ela vai pra Copa, né, Vlad? Ah, só faltava não ir também, né? Quase todo mundo vai pra Copa do Mundo. Quem corre o risco novamente de ficar de fora da Copa é o Chile. O Chile, nesse momento, ocupa a 9ª colocação, como o Edu informou agora há pouco, perdeu pro Paraguai pelo placar de 1-0 mais cedo lá no Defensores del Chaco. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. A Colômbia, aliás, vem de 2 derrotas seguidas nas eliminatórias da Copa. João Pedro é quem domina, gira bem para cima do marcador, empurra na ponta para Rodrigo. Lá na canhota, Rodrigo parte para cima da marcação, entrada na grande área, tentou cruzamento, a bola foi desviada, escanteio. Bate no Richard Rios, a bola sai e o Vini Júnior pede a galera. Tem escanteio o Brasil para bater, Vlad. Até porque é muito importante o papel do torcedor, né? Nesse momento do jogo, vai pintar cruzamento lá para a área. Daqui a pouco no Brasil vai ter alteração. Matheus Cunha vem pro jogo. Aposta comigo que vai sair o João Pedro ou não? Não tem outra alternativa, né? Deve ser isso mesmo. Escanteio para a seleção brasileira. O Brasil em busca do segundo gol. Ali na beira do campo, conversando com o auxiliar do Ilevar, que é o Juan, o ex-zagueiro do Flamengo. Rafinha vem para a cobrança, autorizada a cobrança, pé esquerdo na bola, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste ainda o Brasil com o Rodrigo, evita a saída da bola, pela linha lateral, passou o Wanderson na ponta, tentou, passe, acabou errando. Mojica toca na bola, sobra da bola para Lerna. Lerna recolhe, domina, devolve na ponta para Mojica, para Córdoba, de primeira para Luiz Dias. O Rames Rodrigues estava livre do outro lado, ele não viu. Tentou passe para Luiz Dias, foi muito forte, o passe recupera e sai jogando a seleção brasileira. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil para ataque, bola para Joelinton para João Pedro para Rafinha, empurrou no comando, boa bola para Rodrigo, ficou olhando para a bola, não viu a marcação.
E aí, Rodrigo, vacilou, dançou. Chegou por trás o Lucumi fazendo o corte na sobra. A bola fica nas mãos do goleiro Vargas, que já sai jogando com o Richard Rios. 1-1 o jogo em Brasília. Eliminatórias da Copa, 13ª rodada. Richard Rios de novo é quem domina. Soltou para Rames Rodrigues. Ele aparecendo em todo o campo, hein? Acho que o torcedor do São Paulo tá vendo esse jogo, tá imaginando. Esse foi o Rames Rodrigues que passou pelo São Paulo? O cara tá todo campo, né, o Gleger? O Rames... Parece que quando ele joga com a seleção colombiana, veste a camisa, ele se transforma. Ele joga só na Colômbia, né? E assim, a gente sabe da qualidade que tem o Rames, mas todas as vezes que vai no clube, deixa muito a desejar. Agora, a qualidade técnica dele é indiscutível, né? Um baita de um jogador. Ah, não tenha dúvida. Eu disse sobre a participação do Rames na Copa de 2014... Já é o completo, porque o Vladimir tem prioridade porque o Brasil mexe, né, Vlad? Isso, saiu mesmo o João Pedro para a entrada do Matheus Cunha. 21, Matheus Cunha no lugar do João Pedro, segunda alteração na seleção brasileira. Matheus Cunha que vive um bom momento no futebol da Inglaterra na Premier League, está no Wolverhampton, que é treinado pelo Vitor Pereira. O da sogra? E um dia passou pelo Flamengo e também pelo Corinthians. Rames Rodrigues é quem domina, ele parou, prendeu, ele pensou para Luiz Dias, esse atacante do Liverpool, volta a bola para Rames Rodrigues, atualmente jogando no futebol mexicano, boa abertura pela direita para John Arias, recebeu, dominou, entrada na grande área, empurrou para Richard Rios, dominou, limpou, voltou para John Arias, bico na grande área, cruzou para a boca do gol, corta uma de cabeça, desvia, a bola passa. A direita do Alisson vai embora pela linha de fundo, só para finalizar o Rames Rodrigues. Fez aquele golaço na Copa de 2014, foi eleito o gol mais bonito na Copa quando a Colômbia, no Maraca, eliminou o Uruguai. A bola que foi ajeitada para ele, pegou de prima de canhota, sem chances para o goleiro uruguaio naquela ocasião. Oitavas de final da Copa do Mundo. Gleger, Matheus Cunha em campo, no lugar do apagado João Pedro. Já o Gleger comenta a alteração no Brasil. A primeira do Dorival, a segunda, né? A primeira foi por necessidade, a saída do Gerson machucado e entrou o Joelinton. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Pode repetir aí, Bola? Teve um probleminha. Sabe aquela pecinha que fica atrás do computador ou não? Eu imaginei que você estava pescando, mas não, né? Agora faz parte aí da associação. Mas não, o Gleger, é o seguinte, eu perguntei a você sobre a saída do apagado João Pedro e a sua expectativa para a entrada do Matheus Cunha. João Pedro foi apagado, né? Agora, vamos ver se o Matheus Cunha acende, porque tá difícil. Não sei se vai mudar muita coisa não, Boles, vamos aguardar. É isso aí, agora tem falta para fazer a cobrança da seleção colombiana. O árbitro pegou a falta, o Brasil nesse momento com os resultados é o 6º colocado com 19, que tem uma boa distância para a Bolívia, né? São 6 pontos de vantagem do Brasil hoje com 19 contra 13 da Bolívia. Tem falta para fazer a cobrança, a seleção colombiana tem falta a Colômbia. A Colômbia busca o gol da virada. Empatou o jogo no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo o Brasil saiu na frente com o Rafinha no comecinho do jogo. Em cobrança de pênalti em cima do Vinícius Júnior. Rames Rodrigues vem para a cobrança da falta. Sanches na área o Lucumi, além do atacante Córdoba, olha o cruzamento para a boca do gol, vem o toque para o meio da área, a bola ficou viva, Alisson deu um soco na bola no bate-rebate, a bola vai entrando, ele marcou a falta, o time colombiano saiu comemorando, ele marcou a falta em cima do Alisson. É isso, Vlad? Porque acho que é isso, né? No exato momento que a bola entrou, ele apontou o meio-campo, né? Anotando a falta. Não é possível que tenha marcado o gol. Deu falta de ataque. Vai ter revisão ali por parte do VAR, mas o árbitro está marcando falta de ataque. É isso aí. O lance vai ser revisado. Cruzamento do Rames Rodrigues lá na segunda trave. Vem o toque para o meio da área do Sanches. Aí o Alisson fica procurando a bola, mas o Lerna, ele não chega a dar aquele empurrão, mas que ele encosta no Alisson, ele encosta, né? E acaba atrapalhando, né? Impedindo ali o Alisson de ir pra bola. O Alisson até tirou, o Joelinton tocou nela, mas o jogo já estava parado no momento que a bola entrou. Ficou com alguma dúvida? O árbitro mandou seguir o lance. Alguma dúvida aí, Gleger? Normal. Cara, pra mim não foi nada, cara. Pra mim não foi nada no Alisson. Um goleiro... Olha o Brasil, Vinícius Júnior tem a chance, rolou pra Rafinha, ele perdeu. Lance rápido do Brasil, lançamento do Vini, o Vini rolou pra Rafinha, tocou mal na bola, a bola saiu. Primeira participação do Matheus Cunha, e já fez mais do que o João Pedro praticamente em todo o período que esteve em campo, né, Vlad?
Matheus Cunha escapou com perigo, rolou ali pra trás. O Vini ajeitou pro Rafinha, né? Acabou batendo na zaga colombiana e foi pela linha de fundo. Vamos ver se ele vai marcar escanteio. O Matheus Cunha está reclamando ali. Acho que ele marcou escanteio. Os jogadores estão reunidos dentro da grande área da Colômbia. O Matheus Cunha segue reclamando com o árbitro. Deu tiro de meta, por isso que é a reclamação do Brasil, né? Mas errou, claramente a bola bateu no jogador colombiano. Ô Gleger, então pra você não houve a falta pra cima do Alisson? Não houve nada. O goleiro dentro da pequena área ele tem que ser soberano. Ah, teve um toque, cara. O Alisson, com toda a sua experiência, cara, 2 Copas do Mundo, vai socar uma bola com uma mão, sendo pressionado pelo adversário. Erro infantil do Alisson e o Brasil foi beneficiado, na minha opinião. Bom, quer dizer então que aquela máxima lá de que goleiro dentro da área não pode ser tocado não existe. Mas, Bolis, mas aí tem a busca do espaço, cara. Não é questão de ser tocado. Ali o cara vem para uma disputa, tem um contato, claro que tem. Mas o Alisson, cara, do jeito que ele foi pra bola, pelo amor de Deus, entendeu? Na minha época, sabe o que ia acontecer com o atacante colombiano ou não? Ah, eu imagino que... então pronto. Eu imagino. Então pronto. Brasil, Rodrigo, dominou, ajeitou a entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, rolou pro Guimarães, ele bate cruzado no meio do caminho, a bola bate no Lucubi, a bola tinha endereço. Quase o Brasil consegue chegar ao segundo gol. Em lateral Brasil, Guilherme Arana. Cobra para Bruno Guimarães, empurrou no comando para Rafinha, Rafinha dominou, tentou a finta, a entrada na grande área, a bola foi desviada, Munhoz evita a saída da bola, coloca a bola pela linha lateral. Brasil esboça uma pressão para cima da seleção colombiana. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. 20 minutos e meio, segundo tempo, 1-1 em Brasília. 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é o de Márcio de Carlos Batista em campo nesta quinta-feira. Joelinton é quem domina. Entrada na grande área, bloqueado. Ele volta a bola para Bruno Guimarães. Recebeu, dominou, parou, prendeu para Joelinton no corredor. Para Rafinha, tentou a tabela para Matheus Cunha. Para Joelinton, para Rodrigo. Rodrigo dominou, cortou, limpou, fintou, caiu, nada. 4 em cima do lance, manda a seguir, recupera e sai jogando a seleção colombiana. E o quinto sinal confirma agora em Campinas, são 23 horas e 15 minutos. Domina John Arias para a seleção colombiana. Deixou para Rames, Rames de novo para John Arias. Carrega a bola, Joelinton tenta fazer a falta e consegue. Faz a falta para cima do John Arias, o jogo está parado, é falta para a seleção colombiana. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. Em Brasília, Mané Garrincha, eliminatórias da Copa Brasil 1, Colômbia também 1, Edu. Olha, lá em Lima, nesse momento, segundo gol do Peru, hein? Estamos nos acréscimos do primeiro tempo, agora Peru 2, Bolívia 0, encerrado Paraguai 1, Chile 0 e amanhã tem Uruguai e Argentina. Tem futebol na Bamba. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos juntos, você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. Estamos no FM em 85,7, você que está no trampo. Nesta quinta-feira, ouvindo a Bandeirantes, está passando aqui para a região. Aqui domina, vem para a seleção colombiana com Sanches. Empurrou, deixou pela meia para Arias. Arias abriu pela direita para o apoio do Munhoz. Munhoz dominou, partiu para cima, deixou para Arias. Arias de novo para Munhoz, joga no Crystal Palace da Inglaterra. Chamou, acionou Richard Rios pela meia para Lerma. Lerma empurrou, deixou para Mojica. Mojica para a meia esquerda para Rames Rodrigues. A bola sempre passa pelos pés do Rames. Luiz Dias para Lerma, Lerma para Mojica. Mojica recolheu, dominou para Luiz Dias. Ele volta a bola por dentro para Lerma. Troca passes no campo ofensivo. A seleção colombiana, o Brasil cerca, mas não dá o bote para recuperar. Sanches empurra agora pela direita para Arias. Já passamos da metade do segundo tempo. Saiu, recebeu na direita. O Rames de primeira bateu. Alisson! O cruzamento do Richard Rios, Alisson pega o chute do Rames Rodrigues. É que a bola caiu no pé direito, ele é canhoto, hein, Vladim? E não saiu com força não, né? Porque buscava o cantinho, estava bem colocado o Alisson, mas teve sorte também que a bola foi fraca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Córdoba na esquerda para Rames Rodrigues, vem Colômbia, soltou para Córdoba, para Arias, bateu cruzado, foi travado o chute. Tem mais Colômbia, pressiona a seleção colombiana, bola para Munhoz, dominou, recebeu do Richard Rios, devolve para o Rios, prepara o cruzamento, passa, vai para sobre a bola, pé canhoto, voltou, puxou, encarou Arana, tenta o cruzamento, a bola bate, explode no jogador brasileiro, tá na hora de mexer, né, Dorival? Foi chamado ali, é o filho dele, né, o Rafael Silvestre. É o auxiliar, né?
Vai ter que mexer, vai ter que fazer alterações ali o Dorival. O jogo tá parado, o árbitro vai lá conferir a situação do Wanderson. Tá sentindo câimbras o Wanderson? O Brasil tem o Wesley do Flamengo, tá voando o Wesley, né? Pode fazer a sua estreia com a camisa verde e amarela. Aparentemente câimbras ali o problema do Wanderson, mas já tá se levantando o lateral brasileiro. A princípio não vai mexer o Brasil, pelo menos agora o Wanderson, né? Mas o Dorival tá conversando ali com o seu filho Rafael Silvestre, já pode pintar mexida no Brasil. Jogadores no aquecimento, tem Hendrick, tem Estevão, tem Savinho. São as opções, algumas das opções do técnico Dorival. E aqui vem Colômbia de novo. Domina Munhoz volta a bola para Arias recolheu, dominou, falta. Vai a loucura ali o Matheus Cunha. O Vinícius Júnior se ajoelha no gramado. Mas o árbitro marcou a falta para cima do John Arias. O Gleger, os últimos minutos é a Colômbia quem parece que está jogando lá em Bogotá, né? Tá tranquila no jogo a Colômbia. Tá pressionando, chegando com mais qualidade, dando um desconforto gigantesco para o sistema defensivo brasileiro. E por quê? Por causa da coragem, primeiro, claro, e também da qualidade. A Colômbia está mais próxima do segundo gol do que propriamente o Brasil. O Dorival chamou 3 ali, né? Wesley, Savinho, parece que o André. Já o Vladimir vai confirmar. Tem falta a seleção colombiana para bater John Arias. Pelo setor direito, vem bola na área da seleção brasileira. Placar de 1-1, tá buscando o gol da virada a Colômbia. 25 minutos e meio. Brasil colocando 6 jogadores numa mesma linha. O Arias levanta para a boca do gol. Alisson saiu do gol. Acabou sendo... Opa! Desabou o goleiro. O jogador colombiano. Desacordado, hein? Acho que é o Sánchez, o 23. É uma bola dividida ali, né? Imediatamente os jogadores do Brasil e também da Colômbia pedindo atendimento. Uma preocupação ali com o jogador colombiano nesse momento. Bolas. Saiu ali o Lucumi, colocou a mão na cabeça. O Alisson também agora cai. Mas o Alisson estava mais consciente, pelo menos na primeira imagem. Jogadores ficam ali, o departamento médico entrou imediatamente, o médico da Colômbia, o médico da seleção brasileira também, que agora faz o atendimento ao Alisson. Não sei se o Lucumi está com a mão na cabeça pelo fato... Acho que se assustou com a imagem, talvez, né? Ser. Com a imagem talvez tenha assustado. Não houve ainda a repetição por parte da televisão. É o Sánchez. Continua sendo atendido lá o jogador colombiano. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Preocupação ali também do técnico colombiano, ou da Colômbia, ele é argentino, o Néstor Lourenço. Bom, parece que o Sanches está mexendo as mãos, né? Mexeu ali o braço, né? Ou não? O que você acha aí, Vladimir? Eu tive a impressão que sim, né? Já levantou ali. Mexer, né? Para operar. Vamos ver agora. Não vai dar para continuar, mas... cabeça, foi só, né? Cabeça, só que assim, ele pega a parte da frente da cabeça na lateral da cabeça do Alisson. Não sei como o Alisson tá ali de boa. Foi um choque muito forte, hein? Imediatamente caiu desacordado, já tá em pé, claro que extremamente grogue, mas tá em pé ali o Sánchez. E aí, nesse caso, se houver alteração por concussão, a Colômbia teria direito a mais uma mexida. Ô Gleger, que lance, né, cara? Porque aí o goleiro, ele fica vendido, o zagueiro também. O goleiro sai pra cortar, o zagueiro chega pra finalizar e há um choque forte entre goleiro e zagueiro, no qual o zagueiro colombiano acabou levando a pior. E graças a Deus tá todo mundo bem, né? Todo mundo levantando ali. O jogador colombiano também vai na maca ali e tal, mas a gente percebe que ele tá meio grogue, né? Tá meio... Grogue é absolutamente normal por causa do choque. Os choques muito forte mesmo. O Alisson tá legal também. Graças a Deus, aparentemente nada de mal acontecendo. O cara vai sair, claro, tá meio grogue ali e tal, mas ainda bem. Fiquei preocupado. Foi um lance um choque muito duro, né? Muito forte. Isso acontece, né, bola? Disputa de bola e às vezes vai no limite e acaba acontecendo isso. Mas graças a Deus, aparentemente tá tudo em ordem. É isso aí, o Alisson ainda está sendo atendido, o Sánchez está saindo, ele quer sair da maca, inclusive, né? Mas não vai continuar no jogo, porque às vezes o jogador pensa que está bem, daí vai lá, né? E acaba tendo alguma outra situação. Parece que a testa do Alisson tá inchadona ali, né? Não sei se é sangue, alguma coisa. Se o Tigrão tivesse que, sabe o que ele falaria ou não?
Perguntaram ali pro zagueiro da Colômbia, como é que chama a sua esposa? Maria Shakira. Bonita. Shakira. Maria Bonita. Maria Bonita. Maria do Bairro. O médico do Brasil Maria tá... do Bairro. Já pensou? Maria do Bairro é México. É México, é. O médico do Brasil tá conversando ali, tá com o Alisson. Ali, né? Tá conversando ali com o Alisson, porque às vezes aquilo que eu disse em relação ao Sanches, né? O atleta, ele imagina que esteja bem, mas não, né? Depois de alguns minutos ele volta a sentir, né? É melhor tirar. Melhor tirar do jogo, foi um choque muito forte. A gente percebe o Alisson tá com a testa ali, né? Com o hematoma ali, por causa do choque, claro. Muito forte. Graças a Deus tá tudo bem com todo mundo. Na Colômbia entrou o Carlos Cuesta. Cuesta tem a 2, já entrou no lugar do Sanches. É o famoso CCC, né? É. Carlos Cuesta colombiano. Exato. Nossa. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. O duro é o médico convencer. Vai trocar, né? Agora ele já fez a alteração. O próprio... É convencer o Alisson a sair. O próprio Alisson apontou ali a cabeça, né? Deve estar sentindo alguma dor, então já pediu ali a alteração. Vai entrar daqui a pouco o Bento, né? Tá se terminando ali o trabalho de aquecimento. O Bento vem pro jogo. O Bento é 12. 12, isso. O Ederson foi convocado, mas depois cortado, né? Aí o Lucas Perry foi convocado no lugar dele. Seria ele o substituto nesse tipo de caso aí. E aí também entra na situação da concussão, né? E o Brasil tem direito a mais uma alteração. E fará 3, né? 3, se o Bento vier, serão 4. Estão prontos para entrar ali o Wesley, também tá por ali o André e o Savinho. Daqui a pouco são as mudanças, as novidades aí no time do técnico Dorival Júnior. Cara, teve uma imagem agora aqui do Sanches. Você trombar com esse cara aí não deve ser fácil não, hein? Imagina, Boris. Ah, deixa quieto. E chamou a atenção que no primeiro momento o Sanches ele desaba imediatamente. O Alisson não, né, cara? O Alisson fica ali, mas depois não tem como, né? Acho que bem a dor, né? Tem o hematoma ali na testa do Alisson. Muito forte o choque, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou repetir. Trombar com o Sanches não deve ser fácil. O médico do Brasil já pediu a imagem recuperada que a gente tá vendo. O Betinho, que é massagista, também. O Alisson balançou a cabeça, não vai dar mais, né? Até por precaução. Então vamos às trocas aí. Então, 12, o Bento tá entrando no lugar do Alisson. Alteração aí por contusão, portanto vai pro gol. O Bento deixa o jogo. O Alisson. As outras alterações também vão ser efetuadas neste momento pela seleção brasileira, saindo bastante aplaudido ali o goleiro Alisson Boles. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Bom, Bento vai entrar. Bento, revelado pelo Atlético Paranaense, atua atualmente no futebol da Arábia Saudita, né? A Liga Árabe, Sauditão. E as outras alterações. O Wanderson tá por ali, o Bruno Guimarães também. Vamos lá, então. Sai o Wanderson para a entrada do 13, o Wesley. O Wesley com a 13 tá entrando no lugar do Wanderson, né? Vai sair também o Bruno Guimarães para a entrada do André. O André 18 entrando no lugar do Bruno Guimarães. E a última mudança vai ser a entrada do Savinho. A última dessa trinca de mudanças. O Savinho entrando no lugar do Rodrigo. Sai Rodrigo 10, entra 20, Savinho. As mudanças do Dorival. E aí, Gleger? Claro que a situação do Alisson, uma situação peculiar, mas e estas 3 alterações que o Dorival acaba de promover, saindo, por exemplo, o Rodrigo, onde a gente tinha uma expectativa, mas isso acabou não se concretizando, né, Gleger? Não teria tirado o Rodrigo, tá? Não teria tirado e teria colocado, tudo bem, né? Com todo respeito ao Savinho, tomara que ele vá bem, que o Brasil consiga fazer o segundo gol aí. Né? E no momento que a gente vê a imagem ali do Tafarel e o Alisson batendo um papo, né? Eu teria colocado o Estevão do Palmeiras. Eu acho que ele é um jogador mais agudo e o Brasil está precisando dar um desafogo, né? E a característica do Estevão seria fantástica ali pelo lado direito, jogador que leva essa bola. Agora eu gostei da substituição na direita. Esse menino Wesley, que é o lateral direito do Flamengo, é muito bom jogador.
tô criando uma expectativa muito boa para ele, que para mim tem que ser o titular da seleção brasileira. Por falar em titularidade, o André deve ser o titular, né, contra a Argentina, porque o Bruno Guimarães no primeiro tempo recebeu o cartão amarelo. É, mas tá pendurado também o André, né? Tá. Tem que tomar cuidado aí pra não tomar o terceiro cartão, assim, o segundo no caso, assim como o Matheus Cunha. E já vem Wesley na sua primeira participação, perde a bola pro Morrica. Ajeita para a seleção colombiana, toca mal, dá de graça para Joelinton, vacilou de novo, vacilou no gol, vacila de novo, vacilou, dançou, perdeu a bola, Rames Rodrigues recupera, abriu na esquerda para Luiz Dias, partiu para cima da marcação do Wesley, Wesley tocou na bola, a bola vai saindo, Luiz Dias evitou, chegou Wesley rasgando, atropelou a bola, bandeirinha de escanteio, colocou a bola para lateral. É lateral para a seleção colombiana bater, e tem reservatório novo na cidade, é o Ponte Preta, é o 20º na quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Quase 35 segundo tempo, 1-1. Richard Rios para Arias para Rios, recebeu, dominou, devolveu, curtinho para Arias, setor direito, encara a marcação do Arana de calcanhar, deixou para Richard Rios. Trabalha a bola, seleção colombiana com os dois colombianos que atuam no futebol do Brasil. Richard Rios carrega a bola, caiu, a turma não seguir. Matheus Cunha recupera, deixou para André para Matheus Cunha. Tenta a arrancada, pisou na bola, se atrapalhou, sofreu a falta. Arthur deu. Ramos Rodrigues ficou ali com a sobra, mas o jogo já havia sido paralisado. Tem falta a seleção brasileira para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35 minutos, segundo tempo. Brasília, estádio Maragarrincha, eliminatórias da Copa, 1 pro Brasil, 1 pra Colômbia e do Pinheiro. Então, quinta-feira que vem, dia 27, a grande final do Paulistão, Neoquímica, 21h35, Corinthians e Palmeiras, por enquanto, 1-0 Corinthians, e domingo a final do Baiano, Vitória e Bahia, por enquanto, 2-0 Bahia. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado nesta quinta-feira, já estamos partindo pro final desta quinta-feira, quase sextou. Hoje, dia 20, daqui a pouquinho, dia 21 de março. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Aí, ó, mais meia hora de quinta-feira, 23h30, horário oficial de Brasília. E boa bola! Olha o Brasil chegando. Savinho de letra para o Wesley, bateu cruzado. A bola passa na frente do gol, ninguém fecha. Insiste o Brasil, recupera a bola. Vinícius Júnior partiu para cima, invadiu a área, levou para o fundo, cruzou para a boca do gol, desvia a zaga, vacilou, sobrou para Wesley. Cortou, limpou, fintou, rolou para Arana, pé canhoto, bateu cruzado. Passa a esquerda e vai embora. Quase o Brasil marca o segundo, Vladimir Catarino. Na base da pressão, né? Na base do abafa. A conclusão ali foi do Arana, me parece ter havido o desvio. Houve sim, escanteio Brasil. Rafinha vem pra cobrança, ele queria cobrar rápido, bandeirinha de novo, ficou na frente da bola. Foi assim no primeiro tempo em uma cobrança da Colômbia e agora em uma cobrança do Brasil. Rafinha vem pra cobrança, a chance para a seleção brasileira. Partiu, levantou o goleiro, não foi o toque de cabeça, pegou o goleiro. Vinícius Júnior, fraquinho, aí facilita a defesa do Vargas. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, Paio, Cuiabanda e muito mais. Experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Coloca a bola no chão, goleiro Vargas com a canhota, levanta o barulho de ataque para Córdoba. Chega lá atrás para fazer o corte, o capitão Marquinhos soltou para Savinho, jogador do Manchester City, enfiou no comando para Matheus Cunha, o goleiro saiu para fazer a defesa. Antes houve a proteção ali do CCC, o Cuesta, para a saída do Vargas. Carlos Vargas, são charás, olha aí, Vlad. Carlos Vargas e Carlos Cuesta. E amanhã, 11h30, tem Carlos Henrique. Exatamente. E às 12 horas, Carlos Batista. Muito bem. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Luiz Dias, olha a Colômbia chegando perigosamente na área, rolou para Rames, dominou, limpou, em lateral da grande área, sai da área, setor canhoto, voltou por dentro para Lerda para Rames. Rames dominou, ajeitou, Savinho marca, já consegue se organizar a seleção brasileira. Bola na ponta para Morrica, olha para a área, ameaça cruzar, Rames Rodrigues pediu, deixou para Luiz Dias, até para sair o Morrica no fundo, levantou para a boca do gol, passa na frente do gol, quase o John Arias consegue o domínio. Ou desvio de cabeça, não foi gol não, quase desviou.
O árbitro marcou, inclusive, falta de ataque. Isso. O árbitro é doido para marcar esse tipo de lance também, né? Falta aconteceu, é falta pro Brasil cobrar no seu campo de defesa. Foi do Córdoba ali para cima do Arana, tem falta a seleção brasileira. Gleger, vamos entrar na parte final do jogo, 1-1. Brasil quase marcou, mas também quase levou, né, Gleger? Exatamente. É um jogo que agora os times sabem que é o último sprint final, né? Para tentar a vitória. O empate para mim é um resultado ok, tá? Por tudo aquilo que foi apresentado. O Brasil melhorou na parte defensiva, um pouco mais de solidez, né? Para neutralizar as jogadas da Colômbia. E agora ficou um pouco mais perigoso com as substituições. A presença do Wesley à frente, sempre muito contundente, com perigo. E o Brasil tentando ver se faz o gol da vitória. Mas para mim, Boles, o resultado ok para esse jogo é o empate. Matheus Cunha dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Savinho. O Brasil buscou o segundo gol, passou no corredor. Wesley recebeu na área, dominou, puxou para canhota para bater, rolou para Joelinton, puxa para o meio direito, bateu pro gol, passa por sobre o gol e vai embora. Pela linha de fundo, chute forte na entrada da grande área, quase o segundo do Brasil, Vladimir. Foi trocando passes a seleção brasileira até achar um espaço pro remate. E achou, né? Uma pancada ali do Joelinton, mas a bola foi por cima. Alô, Cabelinho! Cabelinho que estava enrustido, agora saiu do armário. Diz que é torcedor do Peru, não quer mais saber da seleção brasileira, não. Desistiu do Brasil, agora vai torcer pro Peru. Tá vendo o Peru? Tá. Grande Cabelinho. Peru tá bem. Quem gosta... Peru já meteu 2, hein? Sabe quem gosta do Peru é o Tigrão, né? É, porque ele é a cara do seu Peru. É a cara do seu Peru da escolinha do professor Raimundo. Joelinton esquece da bola e acaba atingindo o Córdoba. O árbitro mostra cartão amarelo para ele. Os jogadores colombianos querem o vermelho. Cartão pro Joelinton. O jogo tá parado, caído o Córdoba, mas ele já se levantou, Vlad. Amarelo pro Joelinton, né? Mais um amarelo para jogadores do Brasil. Acertou o Córdoba, por isso recebeu amarelo. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Duas mexidas na Colômbia, um dos que vai entrar ali é o Borré. Borré 19 e o Carrascal 8 são jogadores que estão prontos ali para entrar. Vamos às alterações. Então sai o Arias para a entrada do 8 Carrascal. Carrascal 8 está entrando, saindo o Arias e o Borré no lugar do Córdoba. Sai Córdoba, entra 19 Borré e sai Arias, entra Carrascal 8. Borré que atua no futebol do Brasil, passou pelo River Plate, depois foi para a Europa, não vingou e retornou ao futebol sul-americano. Está jogando no Internacional e o Carrascal também em campo. Como disse o Vlad, saem Arias e também o Córdoba. E o Borré entra centroavante, já vai lá para a área porque a Colômbia tem falta para bater. E tem reservatório novo na cidade, é o Ponte Preta, o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Luiz Dias domina na meia direita, ele soltou na ponta, voltou para Mojica, Mojica pela esquerda, parou, prendeu, ele pensou, o time da Colômbia, quem tenta, Luiz Dias, chega André, toca na bola, recupera, soltou para Savinho, Savinho tentou partir lateral para a Colômbia. Mojica tocou na bola, a bola desviou na perna do Savinho e saiu na marginal do campo, setor esquerdo. Na risca do meio campo com a risca lateral, é lateral para a seleção colombiana. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Lançado Borré, chega primeiro na cobertura Wesley, recuando para o goleiro Bento. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5, segundo tempo. Vem Colômbia com Munhoz, entrada da grande área, cruzou para Borré, estica a perna, faz o corte, Marquinhos coloca a bola para fora, é lateral para a Colômbia. Seguindo 1-1 em Brasília, Edu Pinheiro. Amanhã, 20h30, Uruguai e Argentina. E na terça, 21 horas, Argentina e Brasil. Trabalha a bola no campo ofensivo, a seleção colombiana, Richard Rios, cruzamento fechado nas mãos do goleiro Bento. Tranquilo para fazer a defesa. Assim que a bola terminar de rolar em Brasília, vamos para os respectivos destaques finais da nossa equipe. Na sequência, Rede com a Rádio Bandeirantes, inclusive com o repórter Paulo do Vale, que passou aqui pela Rádio Bandeirantes e está lá em Brasília. Então você vai para a Rede para mais detalhes do apito final
Até aqui, um para a seleção do Brasil, um também para a Colômbia. O Brasil que perde Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães para o jogo contra a Argentina na próxima terça-feira. E provavelmente o Gerson, né? Por contusão. Saiu chorando, né? Tem uma imagem que ele sai chorando. Preocupa para a partida de terça-feira o Gerson. E também para o time do Flamengo. Pra sequência, né? do vem Flamengo. Aí Libertadores pro Exato. Mengão, né? Bom, tá sentindo a caixa de ferramentas ali o Luiz Dias, é isso, Vladir? Isso, e o massagista olhou para trás, fingiu que não é com ele. Não vai entrar nesse momento para atender. Tô lá em Medellín. Ah, não dá, né? Disse o massagista pro Luiz Dias. Tem falta para fazer a cobrança. A seleção brasileira no campo defensivo. Pisou com a argamassa Sejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Já retoma a posse de bola, a seleção colombiana, bola para Munhoz. Ele parou, prendeu, ele pensou para Rames de primeira, forçou o lançamento para Carrascal. Chega o primeiro jogador brasileiro, Joelinton domina, protege, usa o corpo e sai jogando pela meia para André. André domina para a seleção brasileira, fez o passe no comando para Matheus Cunha, dominou, é o Rafinha quem tentou o domínio, falta para cima dele. Mais uma do Richard Rios, marcação implacável do Rios. Falta já cobrada pelo Rafinha, deixou na fogueira, o Arana tentou consertar, sofreu a falta, levou vantagem. Vini partiu para cima do primeiro, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Munhoz dá o bote, recupera Sérgio jogando Vini, que também está pendurado, não pode fazer cartão. Não pode revidar. Rames Rodrigues briga, perde a bola e comete a falta. Segurou o Rafinha imediatamente se levanta, pede cartão. O Rames Rodrigues foi quem cometeu a falta. Tem falta, seleção colombiana. Chegamos a 45. Mais 10. Só isso? Só isso, 10. Então vamos até 55. É que o jogo ficou Contusão, paralisado, né? Naquela situação do Sanches com o Alisson. Vem Brasil, Savinho, tem tempo a seleção brasileira. Linha lateral da grande área, leva pro fundo, cruza com o pé direito, a bola passa na frente do gol, quase o Munhoz faz gol contra. Ele desvia, a bola colocada para fora, escanteio para a seleção brasileira. Munhoz que não é aquele colombiano que jogou no Palmeiras, né? Esse é defensor, deu um toquinho na bola, colocou pela linha de fundo, escanteio já cobrado. Rafinha no fundo, cruza, Munhoz na dividida, opa! A bola bateu ali no jogador Munhoz, parece que no braço. O time brasileiro reclamou, o árbitro está pedindo para esperar. Resta saber se a bola primeiro bate no corpo, na perna e depois sobe. Legal esse ângulo, hein? Essa imagem a gente não vai... Agora sim. Foi isso mesmo, Vlad. Bate na coxa. Não tem como, né? Resvalou ali, bateu no corpo e foi pro braço. Já revisado o lance, o árbitro mandou cobrar o lateral. Ô, Gleger, tempo tem, hein? Mas a gente não vê o Brasil dando aquela pressão, né? Mas temos... 46, vamos até 55, Zorzinho. 9 minutos, né? Para tentar alguma coisa. Pode ser que o Brasil consiga fazer, né? As substituições jogaram o Brasil para cima. Mas eu acho muito difícil. Brasil erra ali na entrada da grande área com Savinho. Recupera a seleção colombiana com Carrascal. Limpa bem o lance, meteu na ponta para a velocidade de Luiz Dias. Aliás, era o Rames. Aí o Rames desistiu no meio do caminho, o Brasil recupera para sair jogando. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Vini Júnior partiu para cima da marcação no Munhoz. Linha lateral da grande área, fez o passe na ponta para Matheus Cunha. Chega rasgando com esta. Coloca a bola para fora, a bola sai. Tem lateral para fazer a cobrança, a seleção brasileira está apontando o árbitro. Já estamos no tempo acrescido por Alexis Herrera, árbitro venezuelano. Gabriel Magalhães pela meia, para André. André de novo para Gabriel Magalhães, lá na ponta esquerda o zagueiro brasileiro, ele volta a bola para Marquinhos. Marquinhos tem Wesley, soltou curtinho para Wesley, fôlego novo, tá cheio de gás o Wesley. Ele sai da ponta, vem para meia, Luiz Dias bloqueia. Volta para Marquinhos, 47,5, vamos a 55 em Brasília. Placar de 1-1, Brasil saiu na frente, a Colômbia empatou os 2 gols no primeiro tempo. Joelinton faz boa jogada, passadas largas, rolou para Matheus Cunha, cortou, limpou, fintou na área, ele bate, cruzado, passa de novo na frente do gol. Volta para Savinho. Savinho domina pela ponta direita. Encara a marcação do Morrica. Parou, prendeu, olhou, pensou, puxou para canhota. Cruzou para a boca do gol. Joelinton tentou de cabeça. De cabeça também o desvio do atacante brasileiro. Foi o Arana. O Arana dentro da grande área desviou fraquinho. Munhoz. Tava por ali, mas o Vargas foi quem fez a defesa, Vladir. Aí já virou peladona, né? Quando o lateral vai lá para tentar o cabeceio dentro da área, porque já é bumba meu boi. Público presente nesta noite, Boles, 70.027. 70.027 presentes hoje no Mané Garrincha. Porque o ingresso foi bem caro, né? Bem salgado. Mais de 70 mil torcedores no Mané Garrincha. Palco de Copa do Mundo. O Brasil jogou na Copa
Disputa de terceiro lugar, acabou perdendo para a Holanda por 3-0. Tava de ressaca, né? Depois de ter levado 7 da Alemanha. Vem a seleção brasileira. Wesley pela meia para Rafinha. O jogo tá parado, é isso? É o goleiro? Parece que tá caído lá o goleiro. O árbitro já anota aí que vai acrescer mais se necessário. Problema lá com o Vargas, goleiro colombiano. Tá com a mão ali na cabeça o Vargas, né? Goleiro colombiano. Ô, Gleger, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, quando o goleiro faz isso é o que? É ser ou ele tá sentindo alguma coisa de fato? Ele tá querendo que o jogo acabe o mais rápido possível, né? Porque o empate para a Colômbia não é um mau resultado, né? E o Vargas tá dando aquele miguezão, famoso miguezão. Eu nunca fiz isso quando eu jogava, viu, Bom? Não. Cera não era comigo. Sim, a gente entende. Bom, primeiro ele colocou a mão ali na cabeça, batendo na cabeça assim, mas o problema é na perna, né? No pé esquerdo. Cãibras? Isso é cãibras, né? É cãibras que vai da ponta do pé ao fio de cabelo. Então, o Vargas, segundo tempo, foi um mero espectador, concorda ou não? Ele fez no comecinho do segundo tempo 2 defesas ali, né? Mas pra dar cãibra, hein? Pois não, é. hein? Tem gente que tem cãibra por muito menos, ô Gleger. Tem gente que faz muito menos e tem cãibra, claro. Entendi. Mas um cara que, o cara é jogador de seleção, né? De alto nível, né? Atleta de alto nível. E pra mim é o famoso Miguel. É o Miguel. Olha, vai sair o James Rodrigues para a entrada do camisa 5 colombiano, que é o Castanho. Castanho com a 5 no lugar do James Rodrigues. Claro ou escuro? Ô, Gleger, como é que foi a atuação do James Rodrigues enquanto o Vargas já está de pé? Você quer um conceito? Claro. Regular. Bom, ô Gleger, tivemos algum destaque no jogo? Aquele que mereça um conceito ótimo, ou bom, muito bom. E aí? Não teve. O jogo foi muito regular, de regular para baixo, muito ruim o jogo, tecnicamente, né? Dá para dizer, para mim, sabe quem foi bem no jogo ou não? Quem? O árbitro venezuelano aí. Como é que é o nome dele, ô Catarino? Alexis, né? Alexis Herrera. Para mim fez um bom jogo. Apitou bem, controlou bem o jogo. Para mim o melhor em campo foi o árbitro. E incrível Brasil, né? Com tantos talentos individuais, os seus respectivos clubes, não consegue jogar, incrível. Mais um jogo monótono do Brasil, macambuzo, surumbático. Vem de novo a seleção do Brasil, tentando o segundo gol com o Savinho. Savinho tentando o comando lá na frente, quase o passe chegou no Matheus Cunha. Na sequência, o Morrica tentou evitar a saída, não conseguiu, a bola saiu lateral para o Brasil. Brasil permanece no campo de ataque. Bola para Rafinha, Rafinha recolhe, domina, empurra pela meia para Gabriel Magalhães. Vai daí, Gabriel. Não, prefere o passe na ponta, abriu para Vini. Vini Júnior domina, tem a marcação do Munhoz, que aponta para ele levar para o fundo. E ele leva, pé esquerdo, cruza, provocando o gol. Savinho de primeira parte, cruzado, ele é sobra da bola, um toque de cabeça para fora! E era o Arana de novo que se choca violentamente contra a trave. Quase o Brasil, centroavante, Arana de novo, Vlad. Se chocou com a trave depois, né? Jogada do Vinícius Júnior. A bola foi do outro lado, com o toque do jogador brasileiro, até que o Arana, cara a cara ali com o gol, né? Mas estava desequilibrado, cabeceou por cima e ainda se chocou com a trave. Você viu o lance aí, o Munhoz ficou apontando pro Vini. Leva pro fundo, leva pro fundo. Ele foi, né? Já que você quer, eu vou. Daí ele não conseguiu chegar. Ainda bem que o Arana não bateu a cara na trave, né? Porque aí seria realmente fato muito ruim pro Arana. Tentou no limite, é que a bola veio toda torta, era um pouquinho alta. E ele não conseguiu desviar. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Trombando com a trave. Tenta a seleção colombiana agora pro ataque. Fez o corte aqui atrás o Wesley. Ficou com a sobra, cercado, marcado, marcação dupla. Acabou caindo ali, o árbitro pegou a falta que o próprio Wesley cobra. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Vini Júnior, ponta esquerda, finalzinho do jogo. Placar de 1-1 em Brasília. Ainda o Vini tenta escapar da falta, na marcação, tentou por dentro, falta vencida, né? Jogadores colombianos foram ali tentando segurar o Vini e o árbitro pegou a falta. Foram pelo menos 4 faltas ali, né, pra cima do Vini, até que na última delas o árbitro parou. 53, vamos a 55 em Brasília.
Abertura do Rafinha pra Vini, entrada na grande área, bateu cruzado, a bola foi desviada e é gol! Gol do Brasil! É de Vini Júnior, tem a 7 estampado na camisa. Quando ele chamou a responsabilidade, sofreu a falta cobrada rápida, cortou, limpou, ficou na entrada na grande área, bateu cruzado, contando com desvio no apagar das luzes da reta final do jogo. Vini Júnior marca o segundo gol da vitória da seleção brasileira. Explode o Mané Garrincha, o torcedor brasileiro faz a festa. Vini Júnior, brilha o talento deste craque do futebol mundial. Vini Júnior coloca lá dentro, olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol e é gol do Brasil. Vinícius Júnior, 54 minutos de bola rolando no segundo tempo, solta o grito, grita comigo, torcedor brasileiro, tá registrado em Brasília. Vinícius Júnior, Brasil 2-1 para Colômbia. Vargas não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. É gol do Brasil, do Brasil, do Brasil! Vladimir Cantarino. Um jogador diferenciado, né? Aparece quando precisa. Não tá bem o Brasil, mas o Vinícius Júnior tomou pra si a jogada. Sofreu a falta na cobrança rápida. A bola foi com ele, arriscou de longe, desviou no meio do caminho e matou o goleiro Vargas. É o gol da vitória brasileira, Vini Júnior, 2-1 Brasil. Brilha o talento do Vinícius Júnior. Gleger Zorzinho, o Brasil está na frente do placar. É assim, né, Boles? 10 minutos de acréscimo, né? Faltando aí pouco mais de 1 minuto. O Vini acerta um chute, a bola desvia, né? Mata o goleiro Vargas. É qualidade, né, cara? Aquilo que a gente sempre pede. Acreditar, personalidade, né? Fazer a diferença. É isso que está faltando pro Brasil. As mexidas do Dorival, a gente tem que dizer aqui que jogaram o time do Brasil para cima da Colômbia. Gostei demais da entrada do Wesley. Para mim tem que ser titular no próximo jogo, não tenha dúvida. E tá aí o Vinícius, né? Brilhou no jogo de hoje. Teve o lance do pênalti, onde ele cava o pênalti, e depois nessa finalização que a bola desvia e ele acaba fazendo o segundo gol e o gol da vitória. Tá ali fazendo para tomar cartão, né? Não precisa disso, né, Vini? Sai logo, já fez o gol, garantiu o resultado pro Brasil. Belíssima vitória, mas vou dizer, viu, Boles? O Brasil não mereceu. Não merecia a vitória. O Vini pelo futebol pobre apresentado. É isso, o Vini tava caindo na pilha ali do colombiano, depois demorou pra sair, o Rafinha foi até, ele deu uma bronca no Vini Júnior, porque tá pendurado. Pendurado, se tomar cartão não pega a Argentina. Léo Ortiz entrou com a 15 no lugar do Vini Júnior, última mudança no Brasil. Tá ali à beira do campo comemorando o Vinícius Júnior, que tem poucos gols com a camisa brasileira, com a camisa do Brasil, Vini Júnior. Chega nesse momento ao seu 6º gol em 38 jogos. Tem jogo ainda, o Arthur quer jogo, a bola saiu, lateral para a seleção brasileira bater, vamos chegar a 57. Vamos entrar na sexta-feira. Tem falta ou lateral a seleção brasileira, o Brasil está passando a Colômbia na classificação. E como os 6 primeiros se classificam diretamente, o Brasil fica com a sua vaga bem encaminhada para a Copa do Mundo. Bola para Munhoz, ele ajeita, domina, abrindo a ponta para Carrascal, Carrascal pela meia para Munhoz, vem a Colômbia, dominou, limpou, fintou, rolou na entrada da grande área para Lerda, Lerda abriu na ponta para Luiz Dias, dominou, marcação tripla para cima dele, perdeu, chega lá atrás para fazer o corte, o Rafinha no momento em que apita, o árbitro acabou, ele marcou a falta. Alarme falso, ele marcou a falta que ele apontou pro centro do gramado, né, Vlad? Mas vai ser cobrar a falta e vai terminar o jogo, fica tranquilo, Boles. Posso gritar? Pode, já. Que o Brasil já pode ganhou, ir preparando a caneta aí. Que o Vinícius Júnior salvou, que o Brasil ultrapassou a Colômbia e vai com tudo pra cima da Argentina em busca de mais uma virada. E o Dorival, de pressionado, 5º jogo sem perder. Vai conquistando a 4ª vitória no comando técnico do Brasil em 7 jogos. Bento vai cobrar a falta, o jogo vai terminar em Brasília. 2-1 para a seleção brasileira, gol de Vini Júnior aos 54 minutos. Levanta a bola para o campo de ataque, agora sim, acabou! Apita Alex
Alexis Herrera deu Brasil! Festa da torcida brasileira, é gol do Brasil, é vitória verde e amarela. Vinícius Júnior salva o Brasil na parte final do jogo. O Brasil vence de virada, 2 para a seleção brasileira, 1 para a Colômbia. Agora o Brasil pega a Argentina na próxima terça-feira. Edu Pinheiro, valeu Edu, um grande e forte abraço pra você e até a próxima. Pra você também, bom retorno a Piracicaba, Boris, excelente narrativa como sempre, parabéns. Oi Catarino, 2-1 Brasil. 2-1, Brasil encaminha a vaga pra Copa, agora tem o clássico contra a Argentina na próxima terça-feira, Edu. Um abraço, até terça. Valeu! Ele parou, né? Até terça, opa, entendi. Novidade, essa eu não sabia, valeu Edu. Ai, um abraço grande, Catarino. Vamos lá, 2-1 pro Brasil. Olha, Gregor, existe uma diferença enorme do que aconteceu hoje para o caminho a ser percorrido até a Copa. Meu Deus do céu, muita coisa pela frente. 70 mil de público, 70.027 o público no Mané Garrincha em Brasília. O ingresso mais barato, R$140. Acho que valeu esse público maravilhoso. 2-1 Brasil marcando nos acréscimos com o Vini Júnior, o Gleger. Parabenizar o público, né, que foi lá, acreditou até o último minuto. O Brasil conquistou uma vitória importantíssima, mas não merecida. Não mereceu o Brasil vencer o jogo. Futebol muito pobre. Você estava falando disso agora, Edu. Né, a trajetória até a Copa do Mundo é longa, porque o Brasil sempre começa, por exemplo, uma eliminatória para terminar em primeiro, sempre vai para uma Copa do Mundo como um dos favoritos, só que o futebol apresentado realmente é muito pobre. Não gostei do futebol do Brasil hoje, né? Claro que destaque aí para o Vini, que teve conseguiu cavar o pênalti, depois teve o lance do gol, quando ele acredita, cava a falta, recebe a bola, bate, tem o desvio e a bola vai na rede. Agora, muito ruim, muito pobre. Um destaque importante, viu, Edu? Esse menino lateral direito do Flamengo, Wesley, entrou muito bem no jogo, dando uma cara nova, dando profundidade ao time, dando ofensividade, né? Sendo agressivo pelo lado direito. Eu, por exemplo, escalaria ele de titular contra a Argentina, não tenha dúvida. Mas o que vale, né, Edu, é bola na rede e o que vale é o resultado. E o Brasil vence, 3 pontos. Tomara que a gente está vendo na imagem, tomara que o Alisson se recupere o mais rápido possível também, para que o Brasil possa conquistar mais uma vitória contra os Hermandos, Edu. Olha, um grande abraço, Glegra, bom descanso, viu? Valeu, Edu. Boa noite ainda, né? Faltam 5 minutos para meia-noite. Boa noite a todos e até a próxima, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, nós estamos com o Paulo Novar em rede nacional, lá no Mané Garrincha. Daqui a pouco a gente passa para a rede. Dá para ouvir o Paulinho? Tá falando, conversando com alguém? Dentro do campo, os jogadores estão ali se cumprimentando, a arbitragem está ali no círculo central. Dorival está saindo aqui conversando com um dos auxiliares. Aparentemente tudo normal dentro do campo, tá, Capela? Cara, eu tô achando bem esquisito, porque de fato tem essa mudança de regra já há algum tempo, quando o goleiro sofre uma pancada na cabeça, goleiro, qualquer jogador de linha sofre uma pancada na cabeça. Muito bem, já em rede nacional, o apito final de Brasil 2, Colômbia 1, foram 7 alterações, hein? Fizeram a mais, né? O Bento, goleiro, no lugar do Ares, isso aqui que foi a contusão, que deu direito para mais uma, né? Wesley no lugar do Wanderson, teve o Joelinton no lugar do Gerson, foi a primeira, no primeiro tempo o Gerson se machucou. O André no lugar do Bruno Guimarães, o Savinho no lugar do Rodrigo, o Léo Ortiz, agora depois do gol, hein? Vini Júnior ficou, ia arrumar confusão e tal, empurraram, acabou de fazer o gol e tal, cabeça quente, aí Dorival, não, tira o Vini, se ele toma amarelo, tá pendurado, não jogaria na Argentina. E o Matheus Cunha no lugar do João Pedro, hein? Brasil com o Alisson, depois Bento, Wanderson, depois Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Guilherme Arana, Bruno Guimarães, depois André, Gerson, depois Wellington e Rodrigo, depois Savinho, Vini Júnior, depois Léo Ortiz, João Pedro, depois Matheus Cunha e o Rafinha. Olha, 2-1, gol da vitória aos 53 do Vini Júnior, 2-1 para o Brasil. O Brasil nesse momento é segundo colocado com 21 pontos, a Argentina joga amanhã
A Argentina tem 25, em segundo o Brasil com 21. Uruguai tem 20, joga amanhã também. Paraguai, quarto colocado com 20. Paraguai jogou e ganhou. Em quinto, Equador com 19. Em sexto, Colômbia, 19. Em sétimo, a Bolívia vai perdendo com 13 pontos. Os 6 primeiros vão para a Copa e o 7º colocado vai para uma repescagem. Lembrando que hoje tivemos Paraguai 1, Chile 0. O Peru vai vencendo 2-1 a Bolívia. Lá começou 22h30, horário de Brasília, segundo tempo. Peru 2, Bolívia 1, repito. Amanhã, 18 horas, tem Equador e Venezuela. 20h30, Uruguai e Argentina. E terça, 21 horas, Argentina e Brasil. Gente, daqui a uma semana, grande final do Paulistão, dia 27, também quinta-feira, Neoquímica, 20h35, Corinthians e Palmeiras, por enquanto, 1-0 Corinthians. Na Série A2, vamos ter aí a semifinal, começando domingo, 11 horas Taubaté e Primavera, depois 18 horas Ituano e Capivariano. E dia 29, sábado da semana que vem, nós vamos conhecer os dois, teremos jogos da volta e vamos conhecer os dois que sobem para o Paulistão. Na Série A3, quartas de final, jogos de ida, começando sábado com Rio Branco e Desportivo Brasil, Itapirense, Monte Azul, União São João e Marília, Catanduva e Sertãozinho, jogos da volta no dia 26, quarta-feira da semana que vem na Série A3. Na Série A4, a última rodada vai ser sábado agora, todos os jogos às 15 horas, Barretos e Joseense, Taquaritinga e Jabaquara, Audax e Colorado Caieiras, Grêmio São Carlense Nacional, Matonense e Penapolense, São Carlense Inter de Bebedouro, União Barbarense Araçatuba, Vossen e Paulista. Lembrando que União Barbarense, São Caetano, Paulista, Taquaritinga, Nacional, Araçatuba já estão classificados. Restam 2 vagas e a Matonense foi rebaixada, só somou 1 ponto em 14 jogos, rebaixada para a 5ª divisão. Falta uma vaga em rebaixamento. Olha, no Paranaense a grande final vai ser Maringá e Operário, começando sábado agora, Maringá, lá em Maringá. E depois, dia 29, sábado que vem, lá em Ponta Grossa, Operário e Maringá. Lembrando que ontem o Maringá venceu Curitiba 3-0 lá em Curitiba. Em Maringá foi 1-1 no agregado, 4-1 para o Maringá, grande campanha. Maringá que está na 3ª fase da Copa do Brasil. E o Operário, é o seguinte, o Operário recebeu Londrina em casa, perdeu. Operário 0, Londrina 1. Aí o Operário foi para Londrina. Lá foi o contrário, o Operário ganhou do Londrina 2-1, somando tudo 2-2. E aí nos pênaltis, 4-1 para o Operário. Parabéns, Operário e ao Maringá. Lá na Bahia, domingo, a grande final no Barradão, Vitória e Bahia. Primeiro jogo 2-0 para o Bahia. O Bahia pode perder por diferença de gol, que fica com o título estadual. No Catarinense, a grande final é sábado, Avaí Chapecoense, 16h30, sábado na Ressacada. Lembrando que lá em Chapecó foi 2-2, o novo empate é pênalti. Vamos conhecer sábado o campeão do Ceará. Ceará e Fortaleza para variar. O primeiro jogo deu Ceará 1-0. Em Goiás vai começar a decisão, Anápolis e Vila Nova. Goiás e Atlético ficaram de fora. Então domingo, 17 horas, Jonas Duarte em Anápolis e Vila Nova. O jogo final é dia 30, lá em Goiânia, lá no estádio do Vila Nova, no Oba. E no Pernambucano, primeiro jogo da final é sábado, agora 16h30, Arena Pernambuco, Retrô e Esporte. Depois o jogo da volta é o Manda do Esporte, mas a data ainda não foi definida. Meus amigos, então Leandro Borges narrou aqui Brasil 2, Colômbia 1, terça-feira tem Argentina e Brasil e quinta-feira a grande final do Paulistão. A todos, muito obrigado por nos acompanhar, você no YouTube da Rádio Bandeirantes e FM 85,7. Obrigado à nossa técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Seguimos em rede nacional. Vem aí o apito final com Pretzel, com Capelanes, com Capriotti, com Paulo do Vale. Brasil 2, Colômbia 1. Um abraço e muito obrigado.
Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, futebol. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de voltar, eu tô virando a caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Abriu para Vini Júnior pela ponta, ele domina para a seleção brasileira, bateu para o gol, para desviou, Júnior para a seleção brasileira, ele chamou a responsabilidade do jogo, chamou na primeira, partiu para cima, escapou de 4 jogadores, toma falta, aí ele recebe o toque na cobrança de falta, encara a marcação, ergueu a cabeça, levou para o meio, bateu, a bola desvia no Lucume, morre no fundo da rede, Vini Júnior, Vini Júnior, Vini Júnior, o Brasil venceu o jogo, como eu dizia, 2 para o Brasil, 1 para a Colômbia, Vini Júnior, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Vini Júnior, que você proporciona à torcida brasileira, na bochecha a bola deu, na bochecha a bola deu e morreu no fundo do gol, que coisa impressionante, Vini Júnior para a seleção brasileira, e o Vini provocado todo instante pelo Munhoz. O Munhoz apontava o dedo, dava o corredor para ele ir para a linha de fundo, provocou o cara errado, o Munhoz, chupa que a cana é doce, o detalhe do gol bateu de Isaí do Vale. 00:10, abrindo os trabalhos, apito final, rádio, a várzea, né, quer dizer, o cara passou uma caixa de pizza na minha cara aqui no YouTube, viu, velho, peço desculpa ao nosso internauta aqui, tá com a gente. Rádio ao vivo, o rádio ao vivo. Quer dizer, o cara teve todos os gols pra ele tirar a maldita caixa de pizza da minha frente. Aí ele espera abrir a transmissão pra meter a pizza na minha cara. Olha, cara, eu vou falar pra você, bicho.
é teste pra cardíaco mesmo, velho. Não tinha aquela obra e tem a obra do Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É? A Vida Nesse Como Ela É. caso é a rádio como ela é. Pois é, exatamente. Com a caixa da pizza passando na tua cara. E esse cheiro aqui maravilhoso, tá vendo? Quase mordendo aqui o mármore da mesa, velho. Sugestão, posso, Capelani? Fica à vontade. Ô, Pusóvio, dá uma escutada nas rádios colombianas. Põe a Rádio Caracol no ar aí. Porque parece que eles não estão muito felizes com essa sétima substituição aí. Boa ideia. Rádio Caracol. Pode soltar, viu, Beto Rebeck? Tá lá da Central Técnica Bandeirantes. Vamos abrir aí a Rádio Caracol, uma das rádios mais fortes do povo colombiano, que inclusive eles transmitem futebol por lá. Certamente estão lá no apito final deles. Como é que poderia falar apito final? Apito final? Apito final. Apito final. La Boludo, Radio que Caracol. caga la hostia, boludo. ¿Cómo está bien? Boludo, que me cago en la madre, boludo. A mí no me importa, pero no entiendo que lo siento de substituciones, ¿eh? Então... Olha só. Lê isso daqui porque isso é importante. É a última coisa que eu tenho nos meus alfarrábios, ou seja, então vamos lá. Guardadinho, tá? A FIFA implementou um novo protocolo para a proteção de jogadores com lesões na cabeça durante as partidas desde o dia 1º de junho de 2024. A medida, inédita no esporte, busca assegurar a segurança dos atletas, concedendo aos médicos autonomia para avaliar e tomar decisões sobre a condição de jogadores que possam ter sofrido concussões cerebrais. Segundo a norma da International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, os médicos do clube devem informar ao quarto árbitro sobre a lesão, permitindo a troca do jogador sem que isso afete o limite de substituições regulares da equipe. A medida também concede à equipe adversária o direito a uma substituição extra, evitando desvantagens esportivas. Então matou, Quesada. Matou. Você já explicou aqui. Veja só, pode estar defasado isso, mas é a última coisa que eu li e que eu tive acesso. Do dia 1º de julho de 2024. Isso, quer dizer, querendo ou não, é algo atualizado aí, menos de um ano de uma mudança interessante. Eu coloco em debate. Ninguém sabia disso aí. Não, ninguém sabia. Que é um negócio tão importante. Nem a comissão técnica do Brasil. Seleção que foi perguntar, vem cá, dá pra fazer, alguém pode ter escutado uma coisa, dá pra fazer uma sétima mudança aí? Porque é o seguinte, os dois jogadores foram substituídos por causa do acidente que aconteceu. Sim. Né? Um acertou o outro. Choque de cabeça. Então você não conta essas duas substituições, nem do lado do Brasil, nem do lado da Colômbia. Mas vamos dizer que tenha acontecido só o choque para prejudicar o goleiro da seleção. A Colômbia poderia fazer uma substituição também, isso é possível, sim, sem contar. Ou o contrário, o Sanches sairia e o Brasil poderia também fazer essa troca. Isso sim é possível. Agora, dobrar a alteração por causa da concussão, isso eu nunca vi na minha vida. Nem eu. Não li em nenhum lugar. Não ouvi ninguém discutir. Não vi nenhum comunicado da Conmebol, da FIFA, pra fazer de quem 7 quer que seja. substituições. Mas tudo bem, bom, tá aí. E, gente, a partir do momento que os próprios membros da comissão técnica da seleção, eles estão com o poder da dúvida, quem somos nós, querendo ou não, por mais que a gente trabalhe com informação diariamente aqui, para que a gente possa também se atualizar. Vamos subir o som da Rádio Caracol? É a Rádio Caracol no ar, Bruno Puzóvio? Não importa, vamos subir o som. Vamos lá. Pero yo vi una Colombia valiente, vi una Colombia que recupera, vi una Colombia que logra hacer y mover un jugador. No, ganamos el partido. Por lo que les escucho a ustedes todos. María Paula Capellanes hablando. Entonces, venga, hagamos una cosa. Perdió Colombia con Brasil 2-1. Se acabó ya. Y Lorenzo es el culpable. Ahora no digamos nada, porque es que no se puede decir nada. No han mencionado, él no nos deja. Venga, pero no han mencionado lo mal que arrancó Colombia el partido. Sí, no, otra vez ya perdiendo de camiseta el partido del arranque como en el Mundial de Brasil 2014. Ya, suéltala, hace rato. Ve, te demoraste en soltarla. Alejandro Pretzel está hablando ahora. Te encanta decirles contrarios. Te encanta medirles el termómetro. Eles estão dando algumas cornetadas aí em jogadores colombianos também. O Puzóvio tá como um antigo rádio escuta. Minha primeira função no rádio foi como rádio escuta, coisa maravilhosa. Então o Puzóvio tá como rádio escuta. A partir do momento que eles começarem a voltar a falar sobre esse tema, a gente vai subir o som da Rádio Caracol. Que quarteto lá, hein? Maria Paula Capellanes, Alejandro Quesada, Alejandro Pretzel e Ulisses Cuesta. Fofón. Ulisses Fofón Cuesta. Está já. Lá em Colômbia. Na Rádio Caracol. 00:15, fala, Lição. Pode falar, calma. Calma. Alejandro Careca. Como é traíra. Ai, meu Deus. O PDV, vamos lá. Eles elogiaram o cara. Não. Entendeu? Nós falamos que o André poderia ter entrado na vaga do Gerson. Ele elogia os caras. Aí, é verdade, viu, Gilson Kleina? Pô, total. Mamutou. Fim de carreira também. Mamute. Deixa eu te falar.
E aí, cara, o cara entrou e entregou a rapadura, velho. Meu Deus do céu. Joelinton, né? Não, vamos agora sério. Igual Nós falamos que o André poderia entrar aí, o Prédio. Mas o Joelinton era uma possibilidade. E ele colocou o Joelinton por quê? Porque o Joelinton... Não, o Joelinton é peraí, igual só o pra Gerson. concluir. Então eu vou pegar a gravação. Não, mas o Joelinton é mais... O Joelinton tem uma característica... Peraí, o que você falou, Quesada? O Joelinton tem mais uma Tá característica... bom, vamos acabar com isso. Põe o que eles falaram aí no ar, por favor. E não deixa a gente falar, Ulisses Pretzel, o André. E olha, tomara que não seja nada grave com o Gerson. E o Joelinton, né? O Joelinton, É uma outra possibilidade. Mantém o time um pouco mais aberto. A dupla do Newcastle, né? Bruno Guimarães, talvez ele tenha pensado nisso. O Joelinton, Pretzel, é mais Gerson do que o André, né? Okay. O André Joelinton, o André seria o primeiro e o Guimarães o segundo. Mas como ele quer fazer a dupla do Newcastle, vai colocar o Joelinton. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Vem comigo, Brasil, a alegria dos gordinhos tá fechado com o Ulisses Costa, hein? Você eu acho que eu tô fechado com ele, né? Vem cá. Não, falar que o Joelinton é igual o Gerson, peraí, né, turma? Vamos forçar a amizade aí também, né? Não, isso aí é panela. Um piscou pro outro. Não dá pra brigar com a gravação. O André é mais volante. Inclusive, às vezes ele jogou de zagueiro no Fluminense. Ele é um primeiro volante. O Joelinton, ele sai mais pro jogo como o Gerson também sai. Ai, gente, tá feia a coisa aqui, viu? Ô, PDV, deixa eu dar um pulo aí no Mané Garrincha em Brasília. Vamos lá, Paulo do Vai. Explica a regra pra gente aí de uma vez por todas. Fala com alguém aí do Vai, que tá todo mundo perdidinho no pagode nas redes sociais. O negócio virou até trending topics no Twitter, PDV. Tá vendo? É a seleção brasileira sendo útil aí, né? Pra gente conhecer mais. Bom, me parece algo simples que a gente não sabia, que ninguém sabia. Então, o protocolo de concussão, ele permite... É como se você não contasse a alteração do jogador que sofreu a concussão. Resumindo, é isso. É como se fosse uma alteração café com leite. Então, aí você ganha mais uma. Você não conta essa e ganha mais uma. Então, você acaba tendo duas a mais. É mais ou menos isso. Ô, PDV, eu até peguei aqui um trecho, ó, atenção, vamos lá. Gente, pra quem tá ligando o rádio agora, tá perdidinho no pagode, vamos explicar o que aconteceu. O Brasil, o que aconteceu? Fez 7 alterações no total. Pera aí, Capela, como 7, tá louco? Não pode. A gente também, né, não posso falar por todos, mas eu desconhecia essa regra. Qual? O jogador teve uma concussão. Quando tem uma concussão, ele pode ser substituído, isso aí não vai atrapalhar o número de substituições. Só que o jogador da Colômbia também teve uma concussão e aí o Brasil ele fica à disposição para poder fazer uma nova alteração também. No caso de concussão, o Brasil faz a alteração da parte dele. Isso. Sem contar com uma das 5. Exatamente. E dá oportunidade pro adversário fazer o mesmo. Só que o cara da Colômbia também teve uma. Então e aí zerou. passa uma pro Brasil. Uma alteração para cada lado, zerou, ainda restam 5. Na realidade não restavam 5 porque o Brasil já tinha mudado com o Joelinton e não o André na vaga do Gerson como o Ulisses queria. Isso. Então ficaria 5 de cada um, pronto. Pois é, e eu tô com os princípios abertos aqui, ó. Atenção, são 4 tópicos em relação aos princípios dessa regra. Será permitido que cada equipe utilize no máximo um substituto por concussão em um jogo. Primeiro ponto. Uma substituição por concussão pode ser feita independentemente do número de substitutos já utilizados. Ponto 2. Ponto 3. Nas competições em que o número de atletas inscritos como substitutos é igual ao número máximo de substitutos normais, entre aspas, que podem ser utilizados, o substituto por concussão pode ser um jogador previamente substituído, que pode ser utilizado em qualquer momento, independentemente do número de substitutos já utilizados. Na moral, não entendi porcaria nenhuma do que eu li aqui nesse ponto 3, velho. Eu não entendi nada do que eu li. Sites esportivos publicando, tá? Nada. Posso ler aqui? Sites esportivos? O último tópico, só achando rapidinho, só o último. Não, na moral, eu não entendi. Eu comecei a ler, eu comecei a me perder aqui. Não sei nem como não gaguejei. E só uma coisa, inclusive, esse site que eu te passei é da IFAB, é o Conselho da Associação Internacional. Eu mandei aí, você tá lendo aí? Não tô não. Tô lendo aqui o outro que eu peguei no Twitter. É esse que eu te mandei. Ah, é o mesmo? Então tá bom, Puzov, não vi, perdão. Quando um substituto por concussão for usado, a equipe adversária... Aqui. Agora sim, agora tudo ficou claro. Quando um substituto por concussão for usado, a equipe adversária terá a opção de usar um substituto adicional por qualquer razão. Então o Brasil teve um problema com o Alisson, teve a substituição que não atrapalhou a contagem,
E como a Colômbia também teve um problema, o Brasil teve a possibilidade de fazer uma nova alteração de acordo com essa regra aqui em relação aos princípios. Tudo bem, digamos que seja isso, eu acho uma aberração. Não, também. Esse cara que tá lá na FIFA, não sei aonde, não tem o que fazer na vida. Eles podiam abrir isso pro mundo, né? Invenção. Claro. Sim, a Colômbia também. O Ulisses perguntou fora do ar aqui. O Ulisses perguntou fora do ar aqui se a Colômbia poderia ter feito 7 alterações. Sim. Oi, PDV, quero te ouvir. O Néstor Lorenzo tá falando aqui, se vocês quiserem acompanhar. Vamos, sobe o som do homem, vamos lá. Tirado cobraba. O sea, uno que está ahí al lado del campo se da cuenta. La verdad es que nunca vi un codazo que se sancione con amarilla. Pero bueno, eso lo tienen que hablar ustedes, muchachos, porque a mí me sancionan. Pregunta ahora Sebastián Vargas. Pero felicitar a los muchachos por el partido que hicieron. La verdad que estuvieron a la altura, vinieron acá, a Brasil, y creo que compitieron al más alto nivel con jugadores extraordinarios. La verdad que Brasil tiene jugadores espectaculares, juegan los mejores clubes del mundo, arriba son aviones, muy difícil de contener. Y sin embargo el equipo estuvo para sacar un buen resultado. Estamos ao vivo acompanhando a entrevista coletiva do técnico da Colômbia. Brasil venceu por 2-1. Ahí, ahora sí. Profe, ¿cómo le va? Sebastián Vargas de Caracol Radio. Primero, ¿cómo está Davinson? Obviamente todos pendientes de la salud de él. Y la segunda, ¿el cambio de Carrascal por Arias es algo de su opinión, de algo táctico, o era alguna situación física que tenía John, porque se veía un poco más completo que de pronto James en su momento? Lo de Davinson está bien, se está recuperando, tuvo un mareo, por eso el doctor optó por precaución de sacarlo, pero ya está recuperado, gracias a Dios. Lo del cambio teníamos que refrescar, James me dijo que podía seguir un poco más, y lo mismo Lucho, y John teníamos que tapar un poco las bandas con un jugador que pudiera ayudar como volante también. Carrascal lo hace bien tanto por derecha como por izquierda, y bueno, fue más que nada por eso. Pregunta Milton Ochoa y finaliza Jair Abonía. Profe, la selección de Brasil hizo 7 cambios, creemos. ¿Usted sabe por qué? Sí, la concusión, o sea, los golpes en la cabeza habilitan tanto a tu equipo como al otro a hacer otro cambio. Como hubo 2 cambios por contusión, por golpe en la cabeza, los 2 estábamos habilitados para hacer 2 cambios. Ellos por el golpe de Davinson y nosotros por el golpe del arquero, ¿no? Que también salió por mareo. Bueno, está explicado. Para finalizar, Jair Abonía. Gracias, saludo a Jair Abonía, saludo cordial del show de la bola. Profe Néstor, se planificó el partido bien, sobre todo para que los marcadores hoy no se convirtieran en laterales que saben hacerlo, el caso de Muñoz sobre el sector derecho, la situación de Mojica sobre la otra banda. Y profe, en los últimos minutos son de aquellos detalles, de aquellas situaciones para corregir, no solamente en los últimos minutos, sino también en los primeros minutos donde nos está costando y se pierden partidos, se van puntos valiosísimos. Gracias. Mira, con jugadores como los brasileros corres riesgo en todo el partido, o sea, no es que primeros minutos, últimos minutos. La verdad es que aparte fue por un rebote que descolocó a Vargas, ¿no? Pero el tema es que, bueno, no es difícil darse cuenta que los jugadores brasileños tienen una capacidad individual impresionante en el 1 contra 1 y son muy rápidos, no dan referencia. Se hizo un esfuerzo muy grande entre la línea defensiva y la línea de volantes para contener, para no llegar a sufrir, pero se sabía que iban a generar situaciones, o sea, lo hacen continuamente en Real Madrid, en Manchester, en Barcelona, o sea,
están en los mejores clubes del mundo y día a día ganan partidos así, en una jugada aislada. Son jugadores que tienen esa capacidad, como nosotros también tenemos en nuestro equipo jugadores que tienen gran capacidad. Bom, tá aí a palavra do técnico colombiano, do Néstor, e ele explicou exatamente isso que o Quesada trouxe agora há pouco, e me parece que é algo que está claro, que então quando você tem 2 jogadores com concussão, a outra equipe também ganha o direito, e por isso o Brasil acabou tendo 7 alterações para fazer, e o Dorival acabou utilizando com o entendimento do próprio treinador da Colômbia. Então, vivendo e aprendendo, errando e aprendendo também, né, Quesada? Bom, a IFAB, né? A IFAB é aquele conselho, né? Aquela associação que rege as regras do futebol, né? Que informa sobre as regras do futebol. Eu nunca tinha lido sobre isso. O que eu sei é o seguinte: jogador machucado, concussão, jogador é substituído e não conta como uma das 5 substituições. E abre a possibilidade do adversário fazer o mesmo. Como no caso tivemos Sanches, zagueiro colombiano, e o goleiro do Brasil, o Alisson, sofrendo um acidente, né, numa disputa de bola, fizeram as 2 alterações e cada time seguiria com as 5 possíveis dentro do regulamento. É o que eu sei, mas enfim, é uma novidade, ninguém estava sabendo, enfim, já estamos preparados para a próxima. Explicado. Agora, os jogadores, ao final da partida, os jogadores ficaram segurando lá o Vini, achei muito estranho isso daí também, né? Não foi isso, Quessadinha. É que o Vinícius Júnior tinha que sair do outro lado. Então, mas ficou estranho também. O Vini Júnior, ele ia sair, ele estava mais próximo da linha lateral. O jogador que está dentro do Vini já jogou bola, a gente sabe, boba, não pode fazer isso, né? Sim. Até o Matheus Cunha deu uma dura em cima dele, porque o Vini Júnior estava numa posição mais próxima da linha lateral e o árbitro venezuelano pediu para ele sair por lá. E ele quis sair para cumprimentar os jogadores da seleção. E aí ele corria o risco de tomar um cartão amarelo, né? E agora o pessoal do chat está salivando e vibrando porque a gente não errou e não conhecia a regra. Obrigado, viu, pessoal? Pessoal do chat. Obrigado. Ninguém sabia. Só que ninguém da imprensa sabia. Ninguém sabia. Viu? Ninguém daí também sabia. Tanto é que os detentores das transmissões da seleção, ninguém sabia. Fala para alguém explicar sem dar o Google o que é IFAB, exatamente, por favor. Exatamente. Não, mas é o seguinte, não tem problema nenhum. A gente segue com a vida e debatendo. Valderi, vocês são jornalistas e não leram as regras, interessante. Ô Valderi. Valderi, tu não aguenta 30 segundos aqui. Nem 1 minuto, 30 segundos não aguenta aqui. Ô pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra você. Não tem problema, velho. A gente tem aqui a humildade pra poder reconhecer que a gente não vai acertar todas, né, Prétio? Todas não dá pra acertar, até tu erras, como diria você, pois né? O Ulisses já na transmissão também, só ele, né? Tá, então é isso, né? Que por sinal eu achei que ele tava bem concentrado hoje. Cara, hoje era o Richard Rios no campo e o Ulisses do meu lado aqui, ó. Viu? Richard Rios loucaço, viu? Pelo segundo jogo consecutivo. Olha lá, os caras falam que a gente magoou. Que magoou? Que isso, eu erro toda hora também aqui. Se eu for ficar magoado com o Cadarro e Codão, eu vou viver em depressão, rapaziada. Vamos alegrar agora aqui o Felipe Marques aqui, ó. Cobrem futebol e não sabe a regra. Lê as marretadas. Claro, vou ler todas as críticas. Nenhum elogio, só crítica. Lê as marretadas. Fala, o maior que eu vi aí, os caras são geniais, eu adoro. A gente erra mesmo, não tem essa não, ninguém é perfeito aqui não. O quinto sinal está marcando 00:30. É o seguinte, o cara falou assim, quando eu era pequenininho, eu vi um show da Shakira, o cara escreveu aí. Aí hoje eu já tô velho, e a Shakira tá mais nova que eu. O Antônio Carlos está elogiando a gente aqui. O Celso Luiz Galo, o Kaique. Gente, não tem jeito, a gente tem que levar na boa aqui. Vamos dar risada um pouco da vida também, sabe? Só toda hora marretada também, pelo amor de Deus. Ô PDV, me fala uma coisa, PDV. Já que a gente errou nessa questão aí, a gente tem toda a humildade do mundo mais uma vez para poder reconhecer a parada que não vai acertar todas. Me corrija aí, PDV. Pelo que eu lembro de ter lido o protocolo, se é que ele não mudou mais uma vez, eu não estou atualizado, não permitiria o Alisson jogar contra a Argentina na semana que vem. Você tem alguma atualização sobre isso ou vou tomar mais um carão aqui e pagar um gorila no ar de novo, hein, PDV?
Inclusive esse é o assunto também aqui na área de imprensa, e a própria CBF não tem certeza a respeito disso, tá? Foi informado de que... Se a CBF não sabe, PDV, estamos mortos, hein? A CBF não sabia se podia mudar, né, a comissão técnica, né, PDV? E agora estão em dúvida se ele joga ou não. Então, mas se está na dúvida, por que muda? Exatamente. Tem que ter algum espertalhão aí no banco de reservas para falar, não pode mudar porque já foram feitas 6. Do Alisson em si contra a Argentina, tem a questão da contagem dos dias, né? Isso. São 5 dias, 3 dias, é isso. É aquela questão da consulta mesmo para ter certeza e cortar ou não o Alisson da seleção. Perfeito. Bom, eu lembro de ter lido no final do ano passado, eu recebi aqui as regras atualizadas, não dá para decorar tudo, mas eu lembro muito bem disso, que um jogador quando sofre a concussão, se eu não estou equivocado aqui, PDV, posso estar errado mais uma vez, tá certo. De 7 a 10 dias que ele tem que ficar em observação e provavelmente ele não joga. Provavelmente pois é, porque o jogo hoje é, meu Deus, hoje é quinta, hoje né? É quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Então ele não poderia jogar de acordo com aquilo que eu li. Então o PDV obviamente vai conseguir certificar bonitinho, mas pelo que eu lembre, o Alisson não poderia jogar. Ô, Capelão, nós estamos falando dessas questões, mas nós temos que avaliar a atuação do Brasil hoje, né? Coletivamente, mais um jogo pobre da seleção. Não gostou, Pretzel? Não. Achou ruim? Assim, são coisas diferentes, coletivamente e individualmente, certo? Individualmente nós tivemos bons jogadores. Defina os bons. Os bons, Rafinha, Vinícius Júnior, certo? O Bruno Guimarães tomou o cartão e mesmo assim não se diminuiu no jogo, certo? Não se diminuiu. O Marquinhos não foi tão mal. Eu achei que o Wesley, quando entrou muito motivado, né? Aí pegou a Colômbia um pouco cansada também e aproveitou espaços. Mas assim, algumas atuações individuais boas. Mas coletivamente a Colômbia me pareceu melhor treinada que o Brasil. Então a vitória do Brasil acontece porque o Vinícius Júnior pegou a bola, chutou no gol, ela desviou no zagueiro, foi gol, não interessa, vitória do Brasil. Mas o Brasil precisa melhorar muito. O Brasil vai pegar hoje uma das melhores seleções do mundo na terça-feira, do ponto de vista coletivo e individual. Mesmo que não joguem Messi e Lautaro Martinez, o time da Argentina é forte. Então a Argentina vai receber o Brasil como favorita. O jogo vai ser um jogo muito duro, muito forte. A Argentina joga amanhã, né? Vai ter um dia menos de descanso. Isso. Amanhã tem Uruguai e Argentina. Mas não tem a viagem também absurda, os caras vão jogar em casa, aquela história toda. Só pra deixar bem claro, pessoal, os caras estão me chamando de burro aqui porque hoje já é sexta-feira. Então não vou responder da forma que eu gostaria, em respeito aos demais ouvintes. Só que quando a gente fala de protocolo, meus amigos, o jogo tem que ser contabilizado na quinta-feira, que é quando ele aconteceu. Eu sei que já estamos na sexta-feira, meia-noite 33. Só que o protocolo, ele começa a ser contado a partir de quinta-feira, que é quando começou o jogo, quando aconteceu a partida, entendeu? Então é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e aí sim terça. Então por isso que a gente vai ficar em cima aí em relação ao protocolo que o PDV já vai certificar. Daqui a pouquinho um comentário do Quesada, já tem Dorival Júnior. Antes, os outros jogos aí, alô Bruno Puzóvio, jogos de eliminatórias sul-americanas, Copa do Mundo, Canadá, México, Estados Unidos, já começou na Bandeirantes, Puzóvio. Vamos lá, Capela, mais cedo o Paraguai venceu o Chile no Defensores del Chaco por 1-0 e agora fim de jogo para Peru 3, Bolívia 1, um dos gols marcados inclusive por Paulo Guerreiro, aquele mesmo, 41 anos nas costas. Lá na Bolívia, gol de Miguelito, jogador do Santos. Amanhã às 6 da tarde, ou hoje, às 6 da tarde, teremos Equador e Venezuela e também às 8h30, Uruguai e Argentina. Só atualizando a tabela das eliminatórias nesse momento, a Argentina é líder com 25 pontos, na sequência o Brasil segundo colocado com 21. Logo abaixo, duas seleções com 20, o Uruguai em terceiro e o Paraguai na quarta posição com os mesmos 20 pontos somados. Na quinta posição, o Equador com 19 e a Colômbia em sexto também com os mesmos 19 pontos. A Bolívia neste momento na sétima colocação com 13, a Venezuela em oitava com 12 pontos, em nono Peru com 10 e o Lanterna Chile com 9 somados. Alô, Paulo Vale, repórter Bandeirantes, direto do Mané Garrincha em Brasília. Fala, PDV! Médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Ele foi substituído por uma suspeita de uma concussão. Então agora nós faremos todo o protocolo preconizado pela CBF, ele fará os exames de imagem recomendados. Primeiro a gente vai fazer uma tomografia computadorizada, na sequência uma ressonância com difusão. Se todos os exames estiverem negativos, estiverem normais, nós faremos a sequência fazendo um teste cognitivo e aí nós iremos avaliar o jogador.
Na possibilidade de tudo estar normal, faremos uma sequência de observação nos próximos dias para ver se ele teria ou não condições de viajar conosco e seguir para a Argentina para o nosso próximo jogo. Então, hoje, o primeiro momento é fazer os testes, as avaliações necessárias e acompanhar o jogador nos próximos dias, que é o protocolo preconizado. Alisson encontra-se normal, acredito que vocês tenham visto as imagens aí dele no banco e após jogo. Ele está completamente normal agora, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, estava consciente o tempo todo, orientado. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouquinho mais lento, com alguma possibilidade de ter uma concussão. Então, nos casos dessa suspeita, o recomendado é a substituição do jogador. Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre o Gerson. O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem, exames complementares. Assim que nós tivermos notícias, nós informaremos. Bom, então a situação do Alisson em aberto ainda, né? Nem a CBF, então, dá como certo possibilidade de corte do Alisson por enquanto. Vai começar a coletiva do Dorival Júnior por aqui. Vamos lá. Vamos então com o Dorival Júnior na entrevista coletiva ao vivo. Tudo isso na Rádio Bandeirantes. Brasil venceu a Colômbia por 2-1. Vai do Vale. Vamos lá, começando aqui a coletiva do Dorival Júnior. Técnico Dorival, Natália Fiuza, Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar se você classifica a vitória de hoje como uma vitória do alívio, não só pela questão matemática, mas também, obviamente, pela cobrança em cima da seleção. E queria também que você nos contasse se você considera ali que o momento da saída do Gerson, se foi um momento crucial ali para a seleção começar a se complicar no jogo, o crescimento da Colômbia, as mudanças ali que aconteceram no meio-campo. Obrigada. Eu acho que, primeiro, que foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas, acima de tudo, por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar. Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda, até que o nosso jogador entre em condições e se adapte ao movimento da partida. É natural, você tenha que ter um tempo ali, e é óbvio que não tivemos esse momento. Mas, na realidade, eu acho que a vantagem que a equipe colombiana conseguiu a partir dessa substituição é que eles mudaram a forma com que eles estavam marcando a nossa saída de bola, até porque durante os primeiros 15 a 20 minutos nós estávamos encontrando vários espaços, havíamos criado boas oportunidades, inclusive a jogada do gol. Mantivemos essa postura, eles perceberam, buscaram uma alteração, nós tentamos buscar uma correção dentro da partida, o que às vezes é muito difícil. Você não consegue passar uma informação com nitidez e clareza. Nós estávamos com 2 jogadores que vinham flutuando para que pudéssemos ter uma saída de bola mais consistente. Esses 2 jogadores começaram a aproximarem demais da última linha defensiva, virando um alvo fácil para a marcação. E aí o volante da equipe adversária ficava sozinho para uma saída, para um combate mais direto, praticamente na intermediária ofensiva da equipe adversária. E isso nos gerou uma dificuldade grande, porque o Alisson estava passando muito tempo com a bola nos pés, até porque não encontrávamos opções. Nós buscávamos tentar
a informação e ela não chegava, infelizmente. Foi isso que aconteceu. No intervalo conseguimos uma alteração importante, nos posicionamos novamente e tivemos um volume suficiente para merecermos aí esse resultado. Boa noite, professor Dorival, aqui Danilo Correio Brasiliense. Além das incertezas sobre o Gerson e o Alisson, você tem 2 desfalques certos já contra a Argentina que são suspensos, né, por cartão amarelo, o Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães. Eu queria te perguntar o quanto que isso impacta no seu pensamento, ainda mais que ontem na coletiva pré-jogo você falou já sobre os cortes subsequentes que você vem fazendo. Eu também queria te perguntar, te pedir uma explicação sobre por que você escolheu o Joelton. Você também tinha o André no banco, né, para substituir o Gerson, e o que te levou, tecnicamente, a escolher o Joelton, que é um jogador mais de força? Obrigado. Primeiro, por essa segunda pergunta, por uma situação muito simples. A bola aérea adversária, eles são, com certeza, dentro dessa competição, a melhor equipe é que tem melhor aproveitamento em bolas aéreas ofensivas. E isso, para nós, era uma preocupação grande, porque perdendo o Gerson, nós perderíamos mais um atleta de bolas paradas. Já havíamos perdido um jogador como Danilo, que nesse quesito é muito importante. Os nossos laterais estavam mais baixos na partida de hoje. Nós já tínhamos uma dificuldade nesse sentido. Não podíamos, naquele instante, diminuirmos a altura da nossa equipe, até porque é uma jogada muito forte deles e, com certeza, eles teriam um melhor aproveitamento se não tivéssemos um jogador como ele nesse instante. A primeira, desculpe. São alterações obrigatórias, não temos como fugirmos, né, de uma condição como essa. O que eu sinto assim é que, infelizmente, de uma partida para outra, nós estamos tendo muitas baixas, né? Com desconvocações, agora com esses atletas, já com cartões, e isso dificulta um pouco o encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal e que está começando a ter uma cara um pouco diferente. As alterações não seriam as ideais nesse momento. Eu gostaria de tê-los em campo para que eu pudesse aí sim jogar com outras peças ao longo da partida. Não acontecendo, é natural, teremos que buscar aí as opções. Oi, Dorival, boa noite. Carlos Gil, aqui da Globo Sport TV, aqui atrás. Dando continuidade até a pergunta do colega do Correio, quando você fala nessa sequência, claro, o jogo acabou agora, mas tem um jogo na terça-feira. Você tem aquela lista larga, você já pensou, vai fazer novas convocações para o lugar dos que estão suspensos? É claro que a parte médica você ainda depende de um exame mais minucioso, mas de qualquer forma dá para se prever que talvez eles não tenham condições. Essa é uma pergunta, se você já pensou, já tem esses nomes, sabendo que o jogo acabou agora, claro. E só uma curiosidade, no momento em que você chama o Léo Ortiz, né, gerou uma certa dúvida em muita gente, que seria a 7ª substituição, depois nós fomos conferir lá com o quarto árbitro o porquê e ficou explicado, mas naquele momento você estava seguro de que não estava infringindo nenhuma regra, enfim, fazendo uma substituição a mais. Como é que foram aqueles momentos ali para chamar o Léo, tirar o Vini, sendo uma 7ª substituição? Só por curiosidade mesmo, saber como é que foi feito isso. Obrigado. Quando foi mostrada, né, a saída de um atleta, nós ficamos com isso, né? Já pedi para rapidamente ali para o Dimas consultar o quarto árbitro se a ideia que nós tínhamos era correta, né? Se nós poderíamos ter 2 possibilidades. Ele nos relatou que sim, que nós teríamos mais uma alteração. Nós seguramos um pouco, acabou saindo o gol e naquele instante vimos a necessidade de uma alteração. A primeira, Carlos, nós já estamos começando a estudá-las, buscando aí algumas alternativas. Eu espero que o mais rápido possível os posicione a respeito das alterações. Dorival, boa noite.
Aline Fanelli, Band News FM. Queria que você falasse sobre o Wesley, né, que entrou no segundo tempo e pelo menos agradou a torcida, a gente viu a manifestação. E sobre esses jogadores que você pode chamar pelos lugares dos atletas que você não vai poder usar, você pretende priorizar quem já está no Brasil ou, de repente, quem está fora também pode se juntar ao time? Eu acho que foi muito saudável a participação do Wesley. É um garoto que está num processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível e, com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador que, continuando com esse processo de evolução, será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Com relação às possíveis, né, alterações, nós vamos tentar priorizar aqueles que já estão aqui no país, dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos o nome de fora. Oi, Dorival, aqui, Marcel Riso do Estadão. Dorival, quando o jogo estava 1-1 ali no finalzinho, o Brasil estava em sexto, né? Aparecia em sexto na tabela, que é o limite aí de classificação para a Copa. O gol do Vini levou o Brasil para segundo, né? O que mostra realmente que está bem embolado a classificação das eliminatórias. O quanto te aliviou essa vitória, né? Para você enfrentar a Argentina na terça-feira como o segundo colocado? Ainda tem alguns jogos que devem acontecer, pode ter alguma mudança ali do Uruguai e Equador, mas numa situação mais confortável do que aconteceria caso chegasse em Buenos Aires, né, no limite aí de classificação para a Copa do Mundo. Eu procuro sempre olhar para frente aquilo que possa acontecer futuramente. Se temos que lamentar, foram os resultados anteriores que nós fizemos por merecer e, de repente, não conseguimos os dois resultados. A equipe vem evoluindo, vem melhorando, eu tenho dito isso. É natural que as eliminatórias, à exceção dessas últimas duas etapas com o Tite, nunca foram tranquilos, nunca foram fáceis, sempre foram etapas bem complicadas. Eu me lembro de classificações que foram decididas nas últimas duas rodadas, uma em Porto Alegre, num jogo memorável da seleção. Então, assim, nós temos que ter um entendimento que o futebol sul-americano evoluiu, o futebol vem crescendo, as equipes estão muito bem estruturadas, todas elas. As disputas são muito grandes. Olhamos aí as qualidades de uma equipe como a equipe colombiana e nós temos que valorizar a nossa vitória, porque, diferente da equipe adversária, é uma equipe que vem num processo de formação. Nós estamos começando a encontrar peças que vêm nos dando uma resposta um pouco diferente daquilo que vinha sendo apresentado. É um trabalho contínuo, moroso, dificultado pelo pouco tempo de atividades que temos e que nós temos que tentar acelerar tudo isso para que continuemos nesse processo de evolução. Para quem ficou 4 meses sem ver esses jogadores, recebendo agora nesse momento e vendo o espírito que nós tivemos, a entrega, a dedicação, a torcida ao nosso lado, em momento nenhum vaiando, ao contrário, apoiando, brigando com o time, eu acho que isso daí é prazeroso. É daí para frente, nós temos que continuar nesse processo. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a grande maioria desses jogadores não tem 40 partidas pela seleção brasileira. Alguns deles, 1, 2, 3 apenas participações. O próprio treinador deve ser a 15ª ou 6ª partida nossa realizada. Então, é um processo que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. Aqui ninguém está satisfeito com nada, ninguém está aliviado com nada, ao contrário. A nossa preocupação ela é frequente, constante, e ela vai continuar sendo, se Deus quiser, até o último momento da Copa do Mundo. Bom. Vera, Rádio Gaúcha, aqui à sua direita. Gostaria da tua análise sobre o João Pedro, inicialmente da tua ideia. A gente viu no início um Brasil com um quarteto ofensivo com um posicionamento um pouco diferente. Gostaria que você explicasse agora, passado o mistério, né, pré-jogo, qual foi a tua ideia, o teu planejamento para o ataque do Brasil com o João Pedro
E se a ideia com o João Pedro ou não, pela amostra ter sido pequena, é uma amostra que ainda merece ter continuidade diante da ausência ainda do Neymar? Olha, é natural que mereça. Quando nós tivemos Igor, que teoricamente naquele momento, teoricamente não, na prática teria sido Pedro, que acabou tendo uma lesão, mas quando nós tivemos Igor, a equipe apresentou uma boa evolução. Com o João a ideia era a mesma e a equipe começou muito bem, porque nós tínhamos ora João, ora Rodrigo pelo lado direito, flutuando, sendo mais um homem para as nossas iniciações. Do lado esquerdo, ora Rafinha, ora Vini vindo por dentro, e tanto é que o gol sai justamente numa troca do Rafinha com o João, e uma infiltração do Vini saindo do lado direito, buscando o ataque à última linha adversária e um belo passe do Rafinha. Então, assim, as movimentações vinham acontecendo, nós já vimos criado 2 ou 3 já boas oportunidades, além da jogada de pênalti. A ideia era essa, era uma mobilidade constante e frequente, buscando 2 jogadores tentarem a marcação dos últimos 4 homens adversários, ou provocando uma dúvida entre esses 4 homens. Aconteceu, nós tiramos proveito, fizemos o primeiro gol, eles mudaram a marcação e a partir daí nós acabamos incorrendo num erro que foi difícil a correção, só conseguimos no intervalo modificar aquilo que acabou acontecendo, quando nossos 4 homens de frente começaram a serem alvos fáceis e diminuíram as suas flutuações. Nós paramos de ter uma saída um pouco mais consistente, até porque a todo momento estávamos achando passes atrás do trio de marcação de meio campo da equipe colombiana. Não acontecendo, eles tiveram um pouco mais de volume, nos trouxeram dificuldades, inclusive foi o momento que, na crescida da equipe adversária, nós acabamos sofrendo o gol. Dorival, boa noite, aqui Caio Mota, Globo Esporte. As cobranças eram muito por resultado, mas também você ouvia muita cobrança por fazer o Vini jogar, por fazer o Vini brilhar, e o Vini hoje ele é protagonista da partida, com pênalti sofrido e com gol marcado no final. Eu queria que você falasse um pouco do quão importante é isso também, ter o Vini exaltado, jogando bem, decidindo, como tanto se cobrava há tanto tempo. Obrigado. Caí, assim, primeiro que a gente busca dar toda a liberdade para os jogadores. Não é uma questão de... Ninguém cumpre um posicionamento rigoroso. Nunca tive isso em equipe nenhuma. A exceção de um jogador que, de repente, é um 9 mais fixo, mais posicional, talvez. Mas, na grande maioria das minhas equipes, eu dou toda a liberdade possível para que eles busquem o espaço dentro daquilo que esteja acontecendo em uma partida. Tem momentos que o espaço está entre zagueiros e laterais, tem momentos em que ele está pelo lado do campo, onde as marcações um pouco mais concentradas e fechadas facilitam para que esses jogadores estejam, ou estando abertos, eles consigam estarem no 1 para 1 contra os seus laterais. Então, nós procuramos sempre facilitar o máximo possível, não mudamos as funções que esses atletas têm nas suas equipes de origem, nós procuramos, raramente mudarmos alguma condição, buscamos sempre estar conversando com esses jogadores para sabermos aquilo que possa ser corrigido. É muito pouco tempo para que você adapte uma situação diferenciada. Então, nós temos que tentar aproveitar o máximo possível aquilo que eles vêm já desenvolvendo nas suas equipes. E é isso que nós procuramos fazer. Por isso, assim, eles têm liberdade, ofensivamente falando, de movimentação, de trocas, de busca de infiltração, de aberturas e, ao mesmo tempo, as obrigações a partir do momento que nós não tenhamos posse de bola. O que melhorou foi a nossa compactação. Uma equipe um pouco mais compactada, ela teve possibilidade. Bom, ouvimos uma boa parte aí da entrevista coletiva ao vivo no trabalho do repórter Bandeirantes Paulo do Vale, tá indo lá pra Zona Mista. Pretzel, queria ouvir vocês dois. Sim. Aí ao vivo, 00:55, o Brasil vence a Colômbia por 2-1.
A entrevista coletiva do Dorival, ela condiz com aquilo que vocês viram do jogo? Pô, ele disse que o Brasil fez um grande jogo. Ele falou em flutuação no final agora. Não teve nada de flutuação no final. Os jogadores do Brasil estavam acelerando o jogo, tentando uma bola para ganhar o jogo. E aí conseguiram com o Vinícius Júnior. Então, coletivamente, é isso que ele tem que explicar. Ele não consegue. Aí chega a voz dele trêmula de novo, mas é um pouco aliviado também, porque ele tinha que tirar esse peso. Porque se o Brasil empata hoje... Se vai com 1-1 para a Argentina, exatamente. Tá a tendência, a derrota para a Argentina... Tudo bem, o Brasil já ganhou lá várias vezes e tal, mas nada indica que o Brasil vai chegar lá e vai ganhar com esse futebol coletivo fraco aí, mesmo que a Argentina não tenha Messi e Lautaro Martinez. Então, assim, ó, acho que, de novo, né, como ele tá muito pressionado, ele tá vendo outro jogo, ele tá dando outras justificativas para confirmar, né, um bom desempenho ao que a gente não vê. Só que tem uma coisa, que hoje ele pode comemorar e dar uma relaxada, né? O Brasil está na Copa do Mundo. Se o Brasil empatasse, a situação poderia se complicar, né, Kessler? Se empata e perde para a Argentina, adiós muchachos, né? Adiós Dorival. Um discurso muito na defensiva, né? Para se proteger. E ele às vezes vê coisas para proteger o trabalho que ele está fazendo e principalmente o grupo de jogadores. Eu até entendo, sabe? Algumas pessoas podem cair na conversa. Mas vamos aos fatos. O Brasil venceu, né? Venceu. Precisava vencer. Jogar bonito é uma contingência. Tomara que jogue bonito durante a Copa do México, do Canadá e dos Estados Unidos. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Mas como o Pretzel falou aí, o Brasil está na Copa, né? O Brasil não vai ficar fora da Copa. Detalhe, a Bolívia, né, que é o time que hoje está na 7ª posição e já jogou, tem 13 pontos. O Brasil tem 21. Ou seja, 8 pontos de vantagem a seleção brasileira tem. Isso significa que se o Brasil fizer a maior bobagem do mundo contra a Argentina nos últimos 4 duelos das eliminatórias, ele ainda vai terminar em 7º para disputar uma possível repescagem. Então é praticamente impossível o risco do Brasil ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Mas é o mínimo, né? O que a gente exige é que o Brasil esteja na Copa. E já passou da hora, na minha visão, de praticar um futebol melhor. Hoje o Brasil ensaiou, João, um jogo legal. Mas depois do gol que aconteceu logo no início, simplesmente o Brasil recuou, a Colômbia foi para cima e o Brasil não conseguiu desenvolver mais o jogo. Inclusive com uma dificuldade enorme para sair jogando, para construir esse jogo da defesa, passando pelo meio e indo até o ataque. E hoje foi um resultado que caiu do céu, viu? Principalmente por causa de Vini e Rafinha, que salvaram a seleção e a pele do Dorival. PDV aí no Mané Garrincha em Brasília, zona mista, como é que funciona? Todos passam, são selecionados aí pela assessoria da CBF, como é que funciona aí do Vale? Daqui a pouquinho o PDV certamente vai deixar bem claro, viu, gente? Não tem essa frescura de não, tivemos um problema, não tem problema nenhum. O PDV tá obviamente ouvindo a gente e ele tá se deslocando da entrevista coletiva para a zona mista. Então entrando em alguns tubos lá, alguns corredores do estádio, às vezes dá uma oscilada aí no sinal. Então daqui a pouquinho o PDV volta aí para que a gente possa já colocar em destaque direto da zona mista. Para liberar Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, vamos às notas, o gabarito do jogo no ar, Michel Lopes. Gabarito do jogo. Só com os jogadores do Brasil, mas o hino da Colômbia aí, o time cafeteiro, só pra que a gente possa fazer uma média aí. Quem foi o melhor em campo e a média aí das notas dos caras aí, Pretzel, Quesada? Eu daria, o time da Colômbia é bom, viu? É bem treinado, vai à Copa, a imprensa tá batendo no treinador, mas eu daria uma média de 6,5 pra atuação da Colômbia hoje. Por aí, Quesada? 6,5? Sim, eu gosto muito do Sanches. O Morrica que fez o pênalti, né, Pretzel? Mas o Sanches é um zagueiro seguro. O Munhoz fez o pênalti. Munhoz fez, né? O Munhoz é o outro lateral, é verdade. O Rames, quando tá sozinho, arma muito bem as jogadas. E o Luiz Dias é o seguinte, cara. O Luiz Dias, em 2 jogos contra o Brasil, ele deixou 3 gols nas redes do Brasil. Ele é desenrolado, né? Ele é desenrolado, esse cara. É bom, esse cara é bom companheiro mesmo do Alisson no Liverpool. Exatamente. Então é um destaque também pro Luiz Dias. Não gostei do Arias hoje. Acho que o Arias não é o Arias do Fluminense que a gente tá acostumado a ver. E o Rios também não fez uma grande partida, não. 1 em ponto, marcou o quinto sinal. Vamos com o gabarito, as notas do Brasil. O Brasa venceu a Colômbia por 2-1. Estamos ao vivo no apito final da Rádio Bandeirantes. Leandro Quesada adora o gabarito. É o melhor momento da nossa cobertura fazer isso. Vamos lá. Alisson, as notas. 6. Alisson, pela cabeçada no Sanches, 4, né? Porque não deveria ter feito aquilo.
Bento, goleiro. 5, porque não foi exigido, teve só uma intervenção. 5. Wanderson. 5. 2. Wesley entrou bem, hein? 2 o Wanderson mesmo? Wesley entrou bem, 6. Errou o Dorival, falamos antes, era pra ter colocado o Wesley de titular. Acompanha o Preto. Zagueiro Marquinhos, ex-Corinthians. Acho que foi melhor que o Gabriel Magalhães, 6. 6. E o Magalhães? 5. E o Arana? O Arana não consigo ver o Arana jogar bem na seleção. Nem eu. 5. Volante Bruno Guimarães, que tomou amarelo, não joga contra a Argentina semana que vem. O amarelo foi aos 15 do primeiro tempo, viu? 5,5 pra ele. 5,5. André. Cara, o André entrou aos 32 do segundo tempo, viu? 5. 5. Você tá copiando as notas do Pretzel? Então, me chama antes, então. Gerson. O que eu faço o quê, Cássio? Gerson, 6. 6 pro Gerson? Saiu machucado. Concorda comigo só um, porque sabe, Tá. senão acha que tem. Né? 5,5. Aí também você me ferra. Joeliton Pretzel. Então, vai que essa. Vamos lá. Joeliton? É. Meu Deus do Foi céu. muito mal. Jesus Cristo. Que nota que sabe? 3. 3, né? 3,4. 3. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. No meu 3, eu vou fazer 1, 2, 3. Vocês dão uma nota juntos pra ver se bate, tá? Ai, não. Vamos lá. Não, quinta série de madrugada, 1 da manhã. Meu Deus do céu. Peraí. Estou no Só pra ver se a gente vai cravar o negócio aqui. Quer um pirulito? Quer um pirulito, não? Quer um pirulito? Eu te dou. Também te dou. Se você quiser. Pô, vamos fazer Uni do Unité, Salamé, MG. Tudo uns marmanjos, tudo gordo, pelo menos barbudo. Comeram pizza, comida japonesa tão fedora aqui, meu. Ulisses, 3, tá? o que é isso, Ulisses? No O Ulisses 3, não mas, vai cara, embora. você tá desvirtuando o Ulisses, gabarito, você não irmão. tem casa, não tem... Ó, no 3, Quesada, atenção. pra quem Rafinha. Então vai. 1, 2, 3. 7. Ó, tá vendo? Ó, acho que ficou legal desse também jeito. Mas vem vocês cá, têm que falar juntos. O Joeliton, a gente deu 13, então, é isso, né? 13. Ô, Pretzel, mas você escalou. Tem que falar junto com o Quesada, no 3, tá? Rodrigo. 1, 2, 3. 5. Caraca, velho, vocês estão sincronizados. E o Vini demais. vai ser, embora não tenha escolhido o Vini vai ser a uma maior nota né? maior porque decidiu. Savinho. O Savinho eu tô vendo que entrou aos 32 segundos, sem nota. Sem nota. Você tá copiando o Pretzel demais, velho. João Pedro. 3. Por quê? 2. O bola não chegou nele também, né? Não tocou na bola. Eu dou a nota que eu quiser. Você quer dar 3? Não. Cá, o João, a atuação do João Pedro faz com que o Yuri Alberto tenha condição de jogar. Você tem toda a razão. Ó, se o Igor Jesus foi, com todo respeito, eu né, vou velho? além. A atuação do João Pedro permite que eu defenda Pedro Raul na seleção brasileira. Nossa senhora, aí forçou a barra, né? E o Hendrick, né, cara? O Hendrick é um jogador que não tem Sem vez nota, com o ele, né? O Dorival não gosta dele. É, então, ele não jogou. Sem nota, porque ele ficou no banco. Matheus Cunha. 5. 5,5. Vini Júnior fez o gol. 7,5. Léo Ortiz entrou, faltando 2 segundos Sem para acabar o nota. jogo. Acabou. Técnico Dorival Júnior, que nota merece? Pretzel e 5,5. Quesada. 5,5, boa nota. 5,5. Boa nota. Que nota você daria para os comentários de mestre Alexandre Pretzel e Leandro Quesada? O Pretzel, ele precisa estar empolgado com o jogo, porque como ele é um defensor do futebol arte, às vezes quando o jogo é desse jeito, ele também se contamina de certa maneira, entendeu? Porque não é fácil comentar um jogo desse. É muito, muito difícil. O Brasil não empolga. Narra não, segura aí, Ulisses, que você já narrou coisa pior. Vai, você é um craque, você até fez o jogo ser um pouquinho melhor. Não, tá bem, o Pretzel é sempre 9 pra cima. Que 9. isso, né? E a Ele nota? me dá 6,5. E a nota que você daria para Leandro? Ele te deu 9. Você daria quanto Não, para ele? ó, viu? Tá voando. Tá adaptado já ao programa. Ou você acha que ele estragar os 4 no programa? Olha que canalha ali, olha ali atrás, olha. Eu acho que nós fizemos uma boa transmissão. Fizemos. E no total... A transmissão foi melhor que o jogo. 70-30. Não, hoje parelho. E acho que os comentários, fazia tempo que eu não entendia muito bem disso.
os comentários foram melhores do que a narração hoje. Viu? Algo que não costuma ser muito normal, viu? Então, né, Caçada? Cantamos a bola do André, explicamos por que o Joelinton entrou e não o André. Tá. E houve uma letrinha do grande narrador para tentar diminuir a força dos comentários da dupla. Mas não pegou. Quer soltar, solta. Vai ficar alegre. Se não soltar... Mas que nota, eu quero saber, Pretzel. Que nota você daria para Leandro Quesada? 8. Você deu 9 para ele e te dá 8. Não, é que 9 é exagero, sério mesmo, exagerou. É. A apresentação tá do seu agrado? Não, a apresentação do intervalo. Você babou aqui no intervalo. O intervalo foi um dinamismo, viu? A apresentação do intervalo foi uma referência para o apito final. Pena que não houve um segmento. Isso. Viu? A apresentação do intervalo ela foi dinâmica, intensa. Os momentos que antecederam a apresentação que você faz ao vivo agora... foram marcados por alguns probleminhas técnicos aqui, né? Por exemplo, derrubou shoyu na mesa, lambeu a mesa. Né? Isso é verdade. Ficou esse cheiro de comida nipônica aqui, que é um negócio... Bom, você quer carona? Meu Deus do céu. Tchau, Quesada. Tchau. Um abraço pra você. Tchau. Até mais tarde, tá? Os bastidores também. Eu vou explicar o que acontece. O Ulisses Costa tá aqui esperando pra que a galera... Ele vai levar todo mundo comer hambúrguer. Depois não sabe o que tá dando. Essa hora. Vem cá. Vem aqui. Não, vem cá. Ontem ele tava na transmissão, liguei pra ele, sabe o que ele fez? Atendeu no meio da transmissão. E eu falei, vamos comer no Joaquim? Ele falou, não, eu ligo pra você daqui a pouco. Me ligou 3 horas depois, eu já tava na cama dormindo. Foi pra prorrogação. Prorrogação. Tá bom. Então um abraço, Quesadinha. Tchau. Você tá aí amanhã? Não. Amanhã você não tá? Não. Tá de folga? Não é da sua conta. Calma aí, eu vou... Oi, PDV. Tá aí, PDV? Não. Liga. A feia coisa. Tô aqui. E aí, PDV? Bom dia. Tô aqui. Bom dia, tudo bem? Você vai pra Argentina aqui quando? Já estive melhor. Você vai pra Argentina quando? Ó, eu tô me locomovendo aqui, que a gente tá fazendo alguns testes, daqui a pouco eu falo da zona mista. Então tá bom. Legal. Boas noites, hein? Tchau, Quesada. Tchau, boas noites. Tchau, Pretzel. Grande abraço. A Esporte Debate, né? É. Com 13 é melhor. Hein? Nesta sexta-feira, hein? Viu? Com 13 eu chego à conclusão que é melhor. Quem vai ficar na mesa? Você? Não, nosso Michel Lopes. Você faz mesa? Não. Uma vez, eu vou contar um negócio. O Pretzel, uma vez, o Caprete chegou e falou assim, Romeu, vou te colocar pra operar a mesa aí. Foi, não, mas eu entendi, como é que ele falou? Romeu, vou te colocar pra operar a mesa aí, meu. Aí o Pretzel chegou, né, tava frio esse dia, ele tava de casaco, né, ele tava com casaco, assim, aí tava eu e ele aqui no programa, aí ele pegou, sentou na mesa de som, assim, né, meio assustado, viu toda a botoneira, aí ele fez assim, ó, olhou pra mim, ele, mas eu vou tirar a rádio do ar. E foi isso mesmo. Olhei ali, ó, mexe aqui, mexe ali. Vamos fazer o seguinte: para eu não tirar a rádio do ar. Um homem sábio, né? Exatamente. Um homem sábio, não é? Você durou quanto tempo, Pretzel? Na mesa? 40 segundos. Sem conteúdo nenhum com a mesa. O maior treinamento da história. Eu vou tirar a rádio do ar. Sem conteúdo nenhum. Aí eu falei, mas é como jogar um videogame, irmão? Ele, não dá. Ai. Alô, PDV, vamos lá, PDV. Tá de volta, PDV. Foi abduzido aí do Vale. Vamos ouvir o Rames Rodrigues? Vamos ver se a gente consegue ouvir o Rames Rodrigues aqui.